3242-3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Olá, boa tarde para você. Agora 3 da tarde mais 50 minutos. Carlos Corsato. Opa, é fato. Muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato. Jornada esportiva no ar para mais um jogão de bola. É o maior clássico do interior paulista. Daqui a pouco em campo, duas pesadíssimas camisas.
Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte entram em campo para a disputa do derby número 212. E aqui nos canais Futebol Interior você vai ter todas as informações deste jogão de bola para você ligado aqui na Rádio Futebol Interior. Também no YouTube Futebol Interior. E a partir das 4h10 da tarde, na nossa parceira, a Rádio Valinhos FM 87,9. E também, claro, para você que está aí conectado, você que está plugado com o nosso som, daqui a pouquinho a gente também vai falar aqui das parceiras, o pessoal que está junto com a gente também na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Jornada esportiva no ar a partir de agora para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entrega as peças pelo WhatsApp 997 88 38 21. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Ó, essa aqui é uma dica para você que vive jogando aí nos tigrinhos da vida, tá? Você só pode ganhar? Pode, é um jogo, né? Mas você perde também. No caso aqui do Hipercap Brasil, você não vai perder jamais, mesmo que perca, sabe por quê? Porque você vai fazer e ajudar o Hospital de Amor. Então, compre a sua cartela do Hipercap Brasil. Clube Concórdia, em Souza, são 155 anos de tradição. Casa do Perfurador, a Casa do Perfurador tem tudo para o seu poço artesiano. 25 14 11 71. E placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo. Mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior é do nosso Felipe Marques, que vai comandar tudo por aqui. Hoje vamos até 8h30 da noite, né? Por aí, tá? Nessa jornada esportiva, a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Para você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Hoje, quem vai narrar o jogo é o Marcelo Corsato. Daqui a pouco ele chega aqui na mesa, tá preparado aí, tá preparando a voz e também, claro, né, o seu psicológico para narrar o derby número 212. Nas reportagens do meu lado está ele, Vladimir Catarino. Você que está na tela já tá vendo aí o Vlad. Daqui a pouco, vamos fazer o primeiro contato lá no estádio Moisés Lucarelli, porque o Pedro Lino está no palco do jogo para mais de 17 mil pessoas hoje no derby número 212. O Pedro Lino hoje é o nosso representante lá no estádio Moisés Lucarelli. Eu estarei aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior, também nas redes sociais, no YouTube dos canais Futebol Interior, e vou acompanhar, atenção você, torcedor bugrino, vou acompanhar o outro jogo, né, que importa para o Guarani. Sim, o Guarani só depende dele? Só depende dele. A Ponte já subiu. O Guarani, dos outros 3 que disputam uma vaga, é o único que só depende de suas forças. Mas não é, torcedor bugrino? Não custa dar uma secadinha lá no Náutico, não é mesmo? Porque, por exemplo, se o Náutico ganhar só por um gol de diferença do time do Brusque, o empate leva o Guarani para a Série B em 2026. É claro que a gente sabe que o torcedor do Guarani quer a vitória no campo da Macaca, vai classificar o time para a Série B, vai classificar o time para mais uma final de Campeonato Brasileiro, e aí o Guarani abre uma possibilidade de ser campeão de 3 divisões nacionais e vai tirar a possibilidade do seu maior rival disputar a primeira final nacional em sua história. São 125 anos de história da Associação Atlética Ponte Preta, que tem até final internacional no currículo, mas não tem sequer uma final de campeonatos nacionais, e o torcedor pontepretano pode ver isso se concretizar hoje. Então são muitas coisas em jogo, além, é claro, do maior clássico. Eu não tenho dúvida disso, isso eu não tenho dúvida, tá? O maior clássico do interior paulista. Faltando 5 minutos para as 4 horas da tarde. Vamos começar a girar os destaques desta grande jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Vou começar com a Ponte. É isso, o destaque da Ponte é comigo aqui. Brasil, Macaca entra em campo daqui a pouco para enfrentar a equipe do Guarani, já com o acesso em suas mãos. Joga. Vamos saber daqui 5 minutos.
Os coleguinhas dizem que ele está vetado. Era lesão grau 1. Agora virou lesão grau 3. Não sei. O Alan Santos, no Derby 211, também não iria jogar. E foi escalado. Então, vamos aguardar. Léo Oliveira, esse sim é desfalque certo. Não estará em campo hoje. Lucas Cândido entra na vaga de Léo Oliveira. Daqui a pouco, a macaca escalada, pronta, definida pelo técnico Marcelo Fernandes, que, pasmem, foi suspenso por uma expulsão quando treinava o Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Porém, contudo, entretanto, o Departamento Jurídico da Ponte Preta, com o escritório da doutora Thalita Garcês, conseguiu efeito suspensivo e Marcelo Fernandes estará no banco de reservas da macaca. Agora o Felipe Marques vai trocar o hino, porque eu quero o destaque do adversário da Ponte, o Bugre Campineiro. O que você destaca do Guarani depois da vinheta? Solta aí, Felipe. Repórter Vladimir Catarino. E aí, Vlad, que prazer trabalhar ao seu lado mais uma vez em mais um grande derby. Boa tarde, tudo bem comigo? Boa tarde, tudo bem, Marcelo? Ótima tarde pra você, uma grande tarde para o amigo ligado aqui nos canais de Futebol Interior. Que tarde de sábado em Campinas, né? Derby histórico mais uma vez, agora valendo vaga. No caso, né, do Guarani na Série B e no caso da Ponte, vaga até na grande decisão desta Série C do Campeonato Brasileiro. Se na Ponte tem esse mistério, né, sobre a presença ou não, por exemplo, do Gé, o Guarani também faz um certo mistério. Uma ausência certa. Alan Santos está fora. Foi expulso na partida contra o Náutico na última rodada, cumpre suspensão automática. Um retorno é certo também. O atacante Bruno Santos, que ficou de fora da partida contra o Náutico por estar suspenso, retorna à equipe campineira. Bruno, aliás, a expectativa fica sobre quem vai ser o substituto do Alan Santos. David Braz pode pintar como titular? Será que o técnico Matheus Souza vai manter o esquema com 3 zagueiros? Vai com um esquema um pouco mais audacioso? Daqui a pouco a gente fica sabendo. Mas o clima é de muita expectativa, de muita necessidade de um bom resultado. Guarani acabou tropeçando nas últimas partidas, derrota para o Brusque, empate para o Náutico. Tem também o retrospecto recente, né? Desde a Série B, desde o ano passado, o Guarani não ganha da Ponte Preta. Por isso, além da vitória, que pode levar o time à final da Série C e, claro, a Série B, tem também o fato de enfrentar o grande rival. Guarani daqui a pouco tá na pedra para encarar a Ponte Preta. Carlos. Legal, esse o nosso Vladimir Catarino vai estar comigo aqui até a abertura da jornada. O Vlad vai também participar aqui dos debates, enfim. Você, torcedor, pode participar, viu? Fique à vontade para mandar mensagem pra gente aqui no nosso YouTube. Deixa eu abraçar aqui o pessoal lá da Esportes na Executiva. O pessoal tá sempre mandando mensagem pra gente aqui, falando que tá junto com a gente na transmissão. Então um abraço. Hoje tem decisão, hein? Série C pra B. E se tem decisão na Rádio Futebol Interior com a Rádio Frequência Executiva e Portal Esportes na Executiva, juntas em mais uma jornada. Um abraço, viu, pra vocês aí do Esportes na Executiva. O Jacir Ferreira, like número 3. Ô Jacir, meu querido, como é que você tá? Seja bem-vindo aqui, viu? O Wilson Correia, boa tarde, nação Ponte Pretana. Hoje, jogo difícil pra nós Ponte Pretanos, mas para os irmãos é o jogo da vida deles. Para nós o empate já é suficiente. Pro Guarani, talvez o empate seja suficiente, viu, Wilson? Daqui a pouco vou perguntar aqui pro Vlad se ele entende que o Náutico pode golear o Brusque lá. Jacir Ferreira, a maior do interior continua em festa. Série B antecipada, diz aqui o Jacir. Hoje nossos objetivos são maiores, tentar ser campeões para ter privilégios futuros. O Wilson Correia, o Jacir, Ponte pra cima deles, macacada, buscando no mínimo um empate. Tem mais mensagens aqui do Wilson Correia, daqui a pouco a gente lê, tá bom, Wilson? Vou dar mais mensagens aqui. Funciona mesmo esse link, diz aqui o Daniel Souza. O Gildati Gaioso, boa tarde, jovem. Manda aquele alô pro pessoal de Caçapava, São Paulo, ligado no futebol interior. Vamos pra final, macaquinha, diz aqui o Cristiano. Fala, Cris, meu querido, como é que você tá, rapaz? Seja bem-vindo aqui, obrigado pela audiência. O Concerto Brasil. Charles. Deve ser o nome do dono do canal, né? Charles, e aí é Concerto Brasil. É como o meu, Hora da Macaca, Carlos Corsato. Então acredito que seja. Fala que mandei um abraço. E Charles e Carlos é a mesma coisa, né? Só muda o idioma. Charles seria Carlos em inglês, se bem que o meu filho que
que fala inglês fluentemente, diz que para nome não tem tradução, né? Ah, não? Não, ele Charles é Charles. Não. Charles é Charles, né? Mas, vamos lá, né? Eu também sempre achei que fosse isso aí mesmo, né? Que o meu nome seria Charles lá. Mas, por exemplo, aqui no Brasil tem Charles. Tem Charles, né? Então, o Concerto Brasil... E lá nos Estados Unidos tem Carlos? Então. Eu acho que não, né? Ah, não sei, cara. Aí mas agora, é papo pra outra. Se eu fosse lá para os Estados Unidos, Você eu seria saberia. Carlos. Não, eu Carlos. seria o Carlos. Então deve ter. Brasileiro tem de monte lá, pô. Então tem sim. O Concerto Brasil, um abraço, viu, meu querido? Se você tem aí a fórmula para consertar o Brasil, faça um livro e venda para político, que vai dar tudo certo, viu? Esperamos, né? Tem que ver se eles querem, né? A ponte tá definida aí, Carlos. Ponte definida? Ponte definida, ponte na pedra, hein? Ponte escalada pronta, definida. Vladimir Catarino já soltou a pedra aqui. Vamos ver se o Gé joga. Não joga. Não joga. Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Simon e Arthur. Rodrigo Souza, Luiz Felipe Elvis. Ah, gostei da escalação, hein? Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró. Na hora da macaca na segunda-feira, eu disse e falei hoje também na Rádio Brasil AM 1270 lá com o Elias Aredes, que se a Ponte jogasse com 2 volantes e o Luiz Felipe saísse do meio campo, o Marcelo Fernandes iria errar. E ele coloca o Diego Tavares para jogar. A Ponte segue no mesmo esquema. Bruno Lopes vai no comando de ataque. Portanto, atenção, torcedor pontepretano. Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Simon e Arthur. Rodrigo Souza, Luiz Felipe Elvis. Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró. Esse é o time da Ponte. O Gé realmente está fora. Guarani tá pronto. Então, manda o Bugre. Guarani vai a campo com Dalberson, Lucas Justin na direita. Havia dúvida sobre ele e Cicinho, mas ele permanece na lateral. Rafael, Alisson é a novidade no lugar do Alan Santos e Emerson. Kelvin, Caio Melo, Diego Torres, Dentinho, Mirandinha e Bruno Santos. Então o Guarani não vai com 3 zagueiros, vai no esquema mais tradicional. Dalberson, Lucas Justin, Rafael, Alisson e Emerson. Kelvin, Caio Melo, Diego Torres, Dentinho, Mirandinha e Bruno Santos é o time do Matheus Costa. Dentinho, então, é a novidade no ataque e o Cicinho fica no banco, né? Fica no banco, né? Era uma dúvida entre o Cicinho e o Lucas Justin, e como o Lucas já tem sido frequente na lateral, desde o derby lá do primeiro turno, quando o Cicinho se machucou, ele permanece como titular. A maior novidade, o Alisson no lugar do Alan Santos. Legal, tá aí o Vladimir Catarino, então, as equipes escaladas, prontas e definidas. E o Lucas Cândido fica no banco de reservas do time da Ponte. Tô dando uma olhada aqui no banco de reservas da Ponte. Pedro Rocha, Edson Miguel, Matheus, João Gabriel, Lucas Cândido, Danley, é o Danley Santos, zagueiro, Gustavo Teles, Serginho, Kevin, Lucas Emanuel e Pedrinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores da base. Realmente, o que esses jogadores da Ponte Preta que ficaram, conquistaram, eles e vou repetir aqui o que falei na hora da macaca, hein? Independente do que acontecer aqui, viu? É claro que o torcedor da Ponte não quer, né? E eu também não quero. A Ponte pega de 3-0 pro Guarani no estádio Moisés Lucarelli hoje. Os jogadores da Ponte Preta têm que sair do campeonato aplaudidos pela nação pontepretana. Porque pode procurar aí na Série C do Campeonato Brasileiro, viu, Vladir? Não tem nenhum time que conseguiu acesso com 4 rodadas. A Ponte foi o primeiro time da história que consegue o acesso com 4 rodadas no quadrangular. E sem receber salário, né, gente? Fica complicada a situação, né? Um monte de jogador saiu, Marcelo Fernandes não pôde... a Ponte não pôde contratar porque tá no transfer ban. Vai jogar uma decisão com 8 jogadores da base, no banco de reservas. 8 jogadores formados na base. Ou seja, os que ficaram assumiram o BO e a Ponte Preta conseguiu voltar para a Série B. Seria... Oi. Mas a gente não pode romantizar isso, né? Não pode normalizar uma situação como essa. Não, claro não que merece isso. Não tô dizendo que você tá fazendo, mas a gente não pode achar isso normal, né? Não. Claro que a gente tem que aplaudir os jogadores, aplaudir a comissão técnica. Esse grupo se fechou em torno desse objetivo que era conquistar o acesso, mas que isso não se repita, né? Não somente na Ponte, nem no Guarani, nem qualquer outra equipe, né? O jogador é um trabalhador como todos nós e todos merecem o seu salário. Aquilo que é combinado deve ser feito, deve ser pago. Que isso não se repita em outras oportunidades. Não, é isso. E é por isso que eu tô dizendo. Porque, por exemplo, em qualquer outro
Em qualquer outro cenário, se a Ponte tivesse tudo certinho, recebendo em dia, e a Ponte empatasse hoje com o Guarani, e o Guarani sobe, a torcida da Ponte não iria gostar. Não iria gostar, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, mesmo que a Ponte perca de goleada hoje para o Guarani, né, independente do que acontecer no jogo de hoje, esses jogadores da Ponte, eles têm que ser aplaudidos e o que eles conquistaram tem que ser elevado. E é por esse ponto que você abriu aí. Isso não pode ser romantizado, isso não pode ser levado, isso não pode ser normal, né? A gente não pode aceitar isso. Incompetência de quem está dirigindo a Ponte Preta, sim. Claro, atrapalhado, né, por quem já dirigiu a Ponte Preta também, a gente sabe disso, todo mundo sabe disso, né? Então, quem dirige e quem já dirigiu, todo mundo tem culpa nisso, mas os jogadores devem ser aplaudidos de qualquer forma. 4 da tarde, mais 6 minutos, vamos pro intervalo. Primeiro aqui do programa, a gente tem convidados especiais, jogadores da Ponte Preta para falar. Daqui a pouco o Vlad vai repetir o Guarani, eu vou repetir aqui a Ponte Preta. O Arthur Eugênio vai fazer uma seleção na visão dele. Já vou falando aqui que eu não concordo com o chefe, mas é o chefe, né? Então ele vai fazer uma escala, vai escalar uma seleção com jogadores de Ponte Preta e Guarani. Daqui a pouco você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior, tá bom? Para concessionária assim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Casa do Perfuradora e placar ao vivo. Futebol Interior, voltamos em 3 minutos e meio. Não sai daí não, voltamos já, fica aí. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie.
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Jornada Esportiva aqui nos canais Futebol Interior, Derby 212, você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior e vai participando, hein? Vai mandando mensagem pra cá, o Felipe Max está preparando lá o Arthur Eugênio, que vai trazer uma seleção, né, na opinião dele, de jogadores que passaram pela Ponte Preta e pelo Guarani, jogadores que disputaram Copa do Mundo, viu, gente? Ô, Vlad, pega o microfone, você tá... A gente tem um tempinho. Vamos lá. O Vlad, nós tava conversando aqui há pouco, né, fora do ar, e o Vlad tava perguntando do canal, eu tenho um canal no YouTube que fala só da Ponte Preta, Hora da Macaca, e a gente fica lá só 2 horas e meia. E o Vlad falou, pô, você tem argumento pra tudo isso? Né? Conteúdo pra tudo isso? Tem, e como diz Marcelo Corsato, tá muito longo, mas precisa estender um pouco mais, entendeu? E aqui, a gente tem muita coisa pra colocar no ar, mas eu quero te fazer uma pergunta e vou te falar que eu não quero te colocar em saia justa, porque assim, aqui é o seguinte, cara, e eu costumo dizer aqui eu gosto de trabalhar com quem não é personagem, entendeu? Com quem é mesmo e acabou. Por exemplo, tô transmitindo Ponte e Guarani aqui, sou Ponte, sempre respeitei o Guarani, mas sou Ponte, então, e não tenho medo de falar que sou Ponte, né? Então, vamos lá. Eu entrei numa discussão ontem porque assim, na entrevista coletiva, daqui a pouco nós vamos colocar o Anderson para falar, ele tem uma pergunta que faz para ele, fala, comparam, por exemplo, o Derby Campineiro com Remo e Paysandu, Atlético Mineiro e Curitiba. Não, os caras chegam, Atlético Paranaense e Curitiba, os outros eu não vou falar, outro aqui que eu acho um absurdo, cara, essas coisas para mim, Internacional e Grêmio e Internacional, gente, vamos parar com essa história, né? Calma. O Derby Campineiro é um jogão, mas não dá pra comparar com esses clássicos aí. Ou eu tô errado, Vlad? Eu tiraria Remo e Paysandu. Mano, 60 mil pessoas no campo. Eu tiraria. Cara. Talvez colocaria no mesmo nível, o Corsato. Talvez colocaria no mesmo nível, né? Mas abaixo, claro, dos clássicos maiores aí, o Grenal, o Bavi... Esse citou... eu nem coloquei. Não. Eu meio que equiparo com o Repá, porque o Repá é de muita história, muita tradição, mas é um clássico que parece que fica mais restrito a Belém do Pará do que o próprio derby aqui campineiro, que sai um pouco das amarras de Campinas, né? Tanto que a repercussão que está tendo e teve durante a semana esta repercussão. Mas comparar também é um tanto quanto difícil, né? Porque cada um tem suas características, suas peculiaridades, depende muito também da competição, do momento. Esse é o derby. Você acha que esse hoje, o 212, é o maior de todos os tempos? Uma discussão... Maior do que a semifinal do Campeonato Paulista? Sim, se a Ponte... E dependendo do que acontecer aqui, para os dois times. Eu acho que o Campeonato Paulista não é maior do que a Série C? A Série 1 do Campeonato Paulista? Mas nem Ponte nem Guarani ganharam, né? Não, mas eu tô falando antes do jogo. Não, antes desse jogo, por exemplo. É por isso que o meu ponto é o seguinte. Hoje, na minha opinião, ele já é o terceiro da história. O primeiro é o de 1981. Vitória da Ponte Preta 3-2 no Majestoso, que foi aquele jogo que o Birigui falha. Gol do Odirley no final. O segundo... Por que ele é o primeiro? Porque deu título para a Ponte Preta do primeiro turno e aquela vitória fez a Ponte se classificar para a final do Campeonato Paulista de 81. Então, para mim, ponto. E outra, Ponte Preta e Guarani tinham duas seleções, né? Eram dois timaços. Pela qualidade dos times. Dois timaços. Então, vamos lá. Esse, para mim, hoje é o primeiro. O segundo é o derby de 2012, que o Guarani vence a Ponte Preta com 2 gols do Medina e vai para a final do Campeonato Paulista. Esse hoje é o segundo.
Aí, vamos lá, o outro. O outro, pra mim, é o de 1979. Aquele lá do Pacaembu, pela importância, 40 mil torcedores, ok? Esse seria o terceiro. Mas aquele de 1979 não levou nada a lugar nenhum. Era um jogo... Apenas mais um. Era mais um. Tá. Depois, claro, né? Pro torcedor da Ponte tem os 15 anos da valsa. Do Guarani também tem valsa. Então, vamos lá. Que no Guarani não foi valsa. Porque tá vendo como é muito subjetivo essa determinação? Mas eu coloco hoje, antes da bola rolar, já em terceiro lugar. Se a Ponte Preta... Agora eu vou falar como Ponte Pretano, tá? Se a Ponte vencer o jogo hoje... ou empatar o jogo e for campeã da Série C do Campeonato Brasileiro, vai ser não estou falando pro torcedor do Guarani, pro torcedor da Ponte vai ser o mais importante. Explico. A vitória ou empate da Ponte Preta hoje tira a possibilidade do Guarani ir para a final de uma Série C. Se o Guarani for para a final da Série C e se ele for para a final, eu acho que o Guarani, contra quem ele for do outro lado, ele é favorito. Contra quem ele for, ele é favorito para ganhar o título. Ele será campeão brasileiro em 3 divisões. É um fato inédito. Fato inédito. O que vai acontecer com o rival? Não tem título nacional e não tem nenhum campeonato. Não vai pra final. Então, o torcedor do Guarani acho que também vai ser importante. Mas do lado do torcedor ponte-pretano, elimina o rival. Dependendo do que acontecer aqui, o Guarani não sobe. E a Ponte vai pra primeira final da história. A Ponte não nasceu ontem. Não nasceu mês passado, ano passado, há 10 anos atrás. A Ponte é um clube de 125 anos que nunca na sua vida disputou um título nacional. Ah, Corsato, é título de Série C. Amigo, o que eu posso fazer? Tá na Série C, amigo. É o que temos. É o que temos para o momento. Então, hoje eu já coloco como o terceiro. Hoje eu coloco como terceiro. Dependendo do resultado pro torcedor da Ponte Preta, será o primeiro, obviamente. Eu de 81 eu lembro muito pouco, aquele de 81. Tava vivo, mas lembro muito pouco. Mas, cara, se acontecer tudo isso, a Ponte sobe, a Ponte vai pra final, elimina o Guarani, é campeã da Série C, cara, não tem pra ninguém. Eu sou novato ainda nessa história de derby, acompanho de pouco tempo pra cá, né? Esse de 81 que você falou, né? Isso. Eu não acompanhei até porque tinha apenas 1 ano de idade na época. Mas eu ainda acho que o de 2012 é mais importante do que esse. Você tem razão, né? Tudo depende do que acontecer hoje, mas eu ainda coloco o de 2012 um pouquinho à frente do de hoje. O de 2012, né? Isso. Então, o torcedor do Guarani com certeza tem... O torcedor do Guarani, e isso é um fato, porque você tem que ver para quem que você tá perguntando. Pro torcedor da Ponte, o derby mais importante foi de 81. Por quê? Porque a Ponte ganhou. Se a Ponte perde, seria pro torcedor do Guarani. Pro torcedor do Guarani, obviamente, o derby mais importante é o de 2012. Mesmo se o Guarani ganhar hoje e ir pra final, você acha que o 2012 continua sendo? Pro Guarani, sim. Ainda pro Guarani, sim. Sabe por quê? Porque o Guarani já tem título de A e B. Então, pro torcedor do Guarani, já não é tanto. Já não é tanto. Não precisa tanto desse título. Mas a Ponte, ela vai acabar com aquela frase, por exemplo, o torcedor do Palmeiras não tem Mundial, né? Que ficaram com medo aí agora desse Mundial aí, de acabar com esse meme aí, né? E pra Ponte vai acabar com aquilo de, por exemplo, a gente tinha aqui nos canais de futebol interior o Gustavo Marques. Um beijo pra você, Gustavo, que é bugrino roxo, né? E o Gustavo sempre falava pra mim, o único time de Campinas que tem título. Eu falo, não. Ponte também tem título. Aliás, estava dando uma olhada que a Federação Paulista deu 2 para Ponte Preta, mas vou ficar só com 2. Seriam 4, né, da Série A2. Mas ok, aí ele pega e fala, não, Corsato, título nacional. Aí ok. Aí vai acabar com essa história. É de Série C. Gente, vocês têm que decidir aí o que vocês querem, pô. Ou é ou não é, né? Ou é ou não é. Aí vocês vão falar pra mim que é de Série B e de Série A. Ok. É a mesma coisa que fala de título, né? O Guarani conta, e tem que contar, os derbys, são 212 derbys, né? Nesses derbys estão inclusos os derbys do Campeonato Campineiro. Tá. Se conta, esses derbys são contabilizados. Mas pra título, o Campeonato Campineiro não serve. A Ponte tem 10, pô. O que era o Campeonato Campineiro? Porque era meio que... Na verdade, não era campineiro, era meio que metropolitano, né? Só que era regional, antes do Campeonato Paulista. A cidade, as regiões, elas faziam um campeonato para depois disputar o estadual. O time que ganhava ali disputava o estadual. Isso lá na década de 20, 30, sabe? Então, o Campeonato Campineiro, a Ponte tem 10 títulos. E aí... Mas jogava contra quem?
O Guarani, pô. Não, mas só os dois? Não, tinha o Guarani. Tinha outro time da região. Tinha o... Não, mas em Campinas também tinha, né? Ah, tá. Tinha lá os Serecamp, que era de um outro time aí. Entendi. Tinha os times de Campinas, pô. Mas jogava com times da região também, né? Inclusive com o Vasquinho. De Americana. De Americana, que depois virou o Rio Branco de Americana. Mas aí, é por isso que eu falo, você pega o que interessa pra você. Na estatística geral, o torcedor do Guarani conta que o Guarani tá na frente dos derbys. Mas aí, como o título não conta, o Campeonato Campineiro. Então, quer dizer, eu não consigo entender essas contas, né? Então vai muito pro lado da quem você Cada um pergunta. puxa a sardinha pro seu lado. Cada um puxa, mas que esse derby, e aí vamos lá, independente de qual torcida seja, tá entre os três... Ah, sem dúvida. Tá. É. Esse tá entre os três, porque tem muita coisa em jogo, gente. Você imaginou se o Guarani vence a Ponte Preta hoje? O Guarani vai pra final e elimina a Ponte de uma final que seria histórica pra ela, cara. Talvez seja o resultado mais dolorido, né? Sim, pra Ponte sim. É isso. Pra Ponte sim. Pra Ponte a derrota hoje é o que vai doer mais. 4 da tarde mais 20 minutos. O Arthur Eugênio tá aí, mas antes o Pedro Lino, ele... estava na entrada do estádio e com a sua câmera ele captou alguns movimentos, lembrando que hoje é a torcida única, tá? Da torcida da Ponte Preta, e o torcedor da Ponte Preta se uniu, né? Inclusive até o Plínio lá do Benga TV, ele fez junto com alguns amigos que eu tenho também, fizeram uma vaquinha lá para comprar sinalizadores, a expectativa era de 500, 600 sinalizadores, eles conseguiram arrecadar para comprar 1.200 sinalizadores. Passou do que eles queriam. Solta aí, Felipe Marques. Não sei se tem áudio, não ouvi. Olha lá, tem áudio. Ô Vlad, isso aí fica bonito pra quem tá no YouTube, né? À noite, né? Se o jogo fosse tipo 19 horas, mais né? iluminado, Fica né? mais iluminado, né? Mas é isso que deve prevalecer, né, Corsato? Por isso que o derby ele é tão especial. É esse tipo de festa, né? Sim. Olha o torcedor recepcionando aí o time. Ninguém vai ver nada ali, você percebe, né? Vai mais pelo vulto ali do ônibus entrando, dos jogadores se aproximando. Mas uma festa muito bonita, né? E que essa festa aí possa prevalecer durante todo o jogo, né? É isso. E essas imagens também, algumas imagens, é claro que a gente não vai colocar aqui porque é do jogador, né? Mas, por exemplo, eu sigo quase todos os jogadores da Ponte desse elenco no Instagram. Os que mais postam, Luiz Felipe, Diego Tavares, Gé, Elvis. Eles postaram nos Instagrams dele dentro do ônibus. Cara, que lindo, cara. Que lindo e que emoção, né? E que emoção. E assim, se eles postaram é porque eles gostaram, né? Porque eles se emocionaram também, né? Mas é isso. E eu comecei toda essa discussão aqui para falar de derby, de importância. E eu tô com o Vladimir aqui, que ele vem lá do Rádio de Americana, de Santa Bárbara do Oeste. E a gente estava falando aqui de evento do interior paulista. Eu acho que nesse caso, né, Vlad, não tem dúvida que do interior de São Paulo, o maior evento é Ponte Guarani, né? Ou tem alguma dúvida? Não tem dúvida nenhuma. Eu digo pra você, é disparado, viu, Corsato? Acho que os outros aí se aproximam, mas é uma distância muito grande. Ainda talvez o Come Fogo, né? Que agora já não tem mais tanta força como era outrora, mas é porque um o comercial de muita caiu tradição. Muito, mas tem muita torcida. Isso, o próprio derby aqui próximo do Rio Branco contra o União Barbarense são derbys fortes, né? Tem Taubaté e São José. Isso, Taubaté, tem América e Rio Preto, lá em São José. Esse eu acho que, infelizmente... Acho que faz tempo que não tem também, né? Teve, acho que 2 anos atrás, na Bezinha. Na Bezinha. Esse, assim, os times são importantes, né? Mas infelizmente os times caíram demais. Rio Branco e União Barbarense, na década de 90, foi muito forte. Tô pra dizer que eles rivalizavam ali com o Comercial e Botafogo. Isso, sim, viu? Também. Estavam na Série 1 do Campeonato Paulista, tem o próprio Noroeste e Marília, né? São cidades diferentes, mas é uma rivalidade muito grande. Mas, repito, pra mim, Ponte Guarani destoa muito de qualquer outro clássico do interior paulista. Isso, então, esse ponto eu concordo. Agora, poxa, gente, mais devagar um pouco, não dá pra comparar com o Daniel... O Vlad falou aqui, mas uma outra jornada que o Daniel tiver aqui, o Daniel Farias, que narra os jogos do Guarani, e ele veio lá de Belém do Pará, e o Daniel vai poder falar, eu nunca assisti um repá, mas gente, 60 mil pessoas no estádio, cara.
Não dá pra comparar. Terça-feira tem. Terça-feira tem repá. Vamos transmitir aqui nos canais de futebol interior. Tem repá terça-feira. Gesiel Lima vai dar o recado, o locutor que faz o clima. 4h27. Então agora, já que estamos falando de coisa boa aqui, o Arthur Eugênio vai escalar uma seleção com jogadores de Ponte Preta e Guarani. Seleção na opinião dele. Vamos conferir. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos aproveitar este confronto entre Guarani e Ponte Preta, o grande derby campineiro, para fazer um combinado. Uma seleção de jogadores que foram revelados em Campinas, que foram revelados pelo Guarani e pela Ponte Preta e que fizeram grande sucesso em termos nacionais e até mesmo em termos internacionais, jogando Copa do Mundo, seleção brasileira, mas como referência, jogadores que foram revelados em Campinas e que fizeram sucesso no Guarani e na Ponte Preta. Nós temos alguns exemplos de grandes jogadores, principalmente no Guarani, revelados na equipe bugrina e que jogaram Copa do Mundo, jogaram na seleção brasileira, mas no Guarani acabaram não tendo grandes destaques, como Mauro Silva, Renatinho, Elano. Mas vamos a uma seleção de jogadores que foram formados no Guarani e na Ponte Preta, quando essas duas equipes eram referência em categorias de base. No gol, Sérgio Guedes. Sérgio Guedes, revelado pela Ponte Preta. Evidentemente que o torcedor da Ponte Preta, o Carlos Corsato, o Marcelo Corsato, o Frank Francisco, vão ficar bravos e vão falar, por que não Carlos? Carlos era muito mais goleiro do que Sérgio Guedes, verdade. Mas também era um pé frio tremendo. Aonde o Carlos ia, era certeza que o time não seria campeão. Então a minha seleção começa com Sérgio Guedes no gol. Na defesa, Edson Abobrão, Oscar Amaral e André Cruz. Que defesa, hein? O André Cruz jogava de quarto zagueiro, mas muitas vezes também foi utilizado na ala esquerda. Oscar e Amaral, simplesmente a dupla de zaga titular do Brasil na Copa da Argentina em 1978. No meio-campo, Júlio César, Dicá e Renato. Júlio César, zagueiro titular do Brasil na Copa de 1986. Aliás, o único jogador que disputou uma Copa do Mundo vinculado ao Guarani, mas ele também jogava de médio volante. Foi utilizado, foi lançado no Guarani como médio volante. De cá, dispensa apresentações, e Renato, que também foi revelado pelo Guarani, campeão brasileiro em 1978 e que também disputou a Copa do Mundo em 1982. Na frente, 3 jogadores do Guarani, Luizão, Careca e Amoroso. Que trio de atacantes, jogadores versáteis, verdadeiros craques na acepção da palavra. Vamos lembrar de novo a seleção que eu formei de jogadores revelados por Guarani e Ponte Preta e que fizeram sucesso em termos de futebol brasileiro, em termos de futebol mundial. Aliás, desses 11 jogadores, apenas de cá não jogou na seleção brasileira. Todos os demais jogaram na seleção brasileira, muitos disputaram Copa do Mundo. Sérgio Guedes, Edson Abobrão, Oscar Amaral e André Cruz, Júlio César, Dicá e Renato, Amoroso, Careca e Luizão. No ataque a ordem também, não importa o posicionamento. Obviamente que nessa seleção Careca deveria jogar mais centralizado. E como treinador, José Duarte,
campineiro, trabalhou com sucesso no Guarani, trabalhou com sucesso na Ponte Preta, trabalhou nas categorias de base da Ponte Preta, do Guarani. No Guarani surgiu a partir de 1971, substituindo ao gaúcho Daltro Menezes. Mas antes, em 1969, ele já havia feito um ótimo trabalho na Ponte Preta. Derby, Guarani e Ponte Preta. Na minha visão, um dos 3 mais importantes confrontos regionais do Brasil. Guarani e Ponte Preta, entendo que só é equivalente a Grêmio Internacional, Remo e Paysandu. Os demais clássicos locais, este derby campineiro supera. Supera Cruzeiro e Atlético Mineiro, supera Vitória e Bahia e tantos outros confrontos regionais. A rivalidade de Guarani e Ponte Preta é uma rivalidade muito acentuada. Fiz uma seleção, jogadores formados na base de Guarani e de Ponte Preta. E olha que vários craques ficaram fora desse selecionado. Aqui no Futebol Interior, neste derby, neste confronto, Guarani e Ponte Preta. Se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news. Arthur Eugênio. Eu avisei, né, que eu não ia concordar, né? Já começa no gol, né? Mas tá bom. É o chefe, né? A seleção é dele. Tá tudo certo. Bora que bora. E o bom é que ele já sabia, né? Que a gente não ia concordar. Ele já sabia que nós não iríamos concordar. Deixa eu mandar um abraço lá pro pessoal da Valinhos FM 87.9. Você que tá conosco em 87.9. Seja bem-vindo, Jornada Esportiva do Derby número 212 pra Ponte Preta e Guarani. Sexta rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Estou ao lado de Vladimir Catarino, do Felipe Marques e daqui a pouco o Marcelo Corsato chega para transmitir este jogão de bola aqui nos canais Futebol Interior. Para lembrar que temos o Pedro Lino lá no estádio. O Pedro Lino, claro, né, vai sempre que possível trazer pra gente aqui alguma novidade, fatos, enfim. Mas o Pedro Lino tá esperto lá para trazer e participar da entrevista coletiva do técnico vencedor, do time que sair vencedor nesse confronto. Ah, Corsato, e se der empate? Aí você precisa analisar por um lado, né? O contexto. O empate pode classificar o Guarani será também vencedor. E aí o Pedro Lino vai ter que se virar nos 30, tá bom, Pedro Lino? 4 da tarde, mais 32 minutos. Bom, vamos começar trazendo aqui os nossos convidados, né? Jogadores de Ponte Preta e de Guarani. Ô Felipe, pelo adiantado da hora, porque o Vlad fala demais, cara. E aí... E aí a gente não consegue seguir a pauta. Vou até pedir aqui perdão pro... Próximo derby, vamos abrir 1 da tarde. Uma da tarde, aí dá tempo de tudo pro ar. Isso. Mas assim, eu vou pedir desculpas pra nossa produção, né? Que preparou os vídeos, ficou a tarde inteira, a madrugada toda, separando o vídeo pra colocar aqui na jornada. Acho que não vai dar pra colocar tudo, viu, produção? O pessoal não dormiu. Teve gente que não dormiu. Não, era 1h da manhã, tinha gente me chamando. Tem que dormir, pô. Né? Aí não dá, né? Mas assim, vamos pelo menos 2 entrevistas, tá? Vamos começar com a entrevista da Ponte Preta. Aí depois, já que vamos falar de lateral, vamos trazer os 2 laterais. Os 2 esquerdos, tá? O da Ponte eu chamo, o do Guarani o Vlad vai chamar. Vamos começar com o Arthur. Experiente jogador da Macaca, que completou 126 jogos com a camisa da Ponte Preta e fala da importância desse derby. Vamos curtir o que disse o lateral esquerdo da Ponte Preta. É sempre especial, igual eu falei, essa marca de 126 jogos pela equipe, jogador que mais jogou nesse atual elenco com a camisa da Ponte é uma marca expressiva. Eu fico muito feliz porque é um clube que eu gosto, que eu amo. Eu fico feliz em estar aqui. E se tratando de derby, todo jogo tem sua história. Mas a gente sabe que é um jogo difícil. É uma semana que a gente tem que fazer uma semana melhor do que as outras. É diferente. É um campeonato à parte, igual eu sempre falei. A gente está bem concentrado, sabe que é um jogo difícil. A gente vai bem focado para esse jogo, entendendo que se trata sempre do jogo. Se tratando da nossa torcida dentro de casa, a gente sabe que a nossa torcida vai fazer uma festa linda e a gente vai
vai correr, vai lutar para poder trazer essa vitória, que é de suma importância tratando do campeonato que é muito difícil. O campeonato não, esse campeonato que eu sempre falo, o campeonato à parte, né? É muito difícil, é um jogo extremamente complicado, a gente vai focado e vai sim em busca dessa vitória. Nosso torcedor é sempre fundamental, né? A gente sabe que vai ter, o Majestoso vai estar lotado, deu carga extra já de ingresso, porque já lotaram as outras partes da arquibancada. E, cara, se tratando dessa pressão, essa pressão é muito boa, a gente está acostumado, a gente gosta, nós jogadores, a gente fala entre a gente que é uma semana que a gente tem que fazer muito focado, que a gente sabe que o nosso torcedor vai cobrar da gente pra gente fazer um bom jogo, mas pode ter certeza que se tratando de raça, vontade, a gente vai fazer o nosso melhor para poder buscar sim essa vitória, que para nós é de suma importância, claro, sempre respeitando o nosso adversário, nosso rival, mas a gente tem que entrar dentro de campo focado e saber que o nosso torcedor quer o nosso melhor, a gente vai dar o nosso melhor dentro de campo para isso. Cara, para mim é de suma importância, né? Igual eu te falei, hoje meus filhos são pontepretanos mesmo e para mim particularmente vai ser de suma importância, que é um título que o clube ainda não tem. É claro, ainda a gente tem um jogo muito importante agora que a gente tem que ter o resultado positivo para poder alcançar isso, e se a gente conseguir, a gente vai conseguir com muito trabalho, muito esforço. Para mim particularmente vai ser muito importante, porque o clube ainda não tem, então um título desse tem essa expressão e a gente vai em busca disso. Eu e meus companheiros são muito focados para poder conquistar primeiro esse resultado positivo para depois pensar nesses outros jogos. Aqui na Ponte os meninos já começam com pressão, né? Vamos falar bem assim, né? Até porque eu já estou acostumado a jogar derby também na base. Então a gente sempre mostra para eles que, tipo assim, na base é o derby, você sente essa adrenalina, mas aqui em cima é diferente. Aqui sempre tem o alto astral, tem a torcida, tem aquela semana conturbada, torcida sempre pedindo, é derby, jogo é clássico e tudo mais. E a gente passa para eles ter tranquilidade, mas sim com muita responsabilidade na semana, trabalhar focadinho, porque é um jogo difícil, a gente tem que estar sempre focado para isso. Tá aí então a palavra do Arthur, lateral esquerdo da Ponte Preta. O torcedor da Ponte vai perguntar, Corsato, você que tá no YouTube, por que não tem imagens? A Ponte Preta não disponibilizou vídeo das entrevistas, tá? Você se viu algum vídeo, viu de televisões, né? E aí a gente não tem a liberdade e não podemos puxar esse vídeo, mas o áudio não, o áudio a gente é disponibilizado pela assessoria da Ponte Preta, mas não tem vídeo com os jogadores da Ponte. Diferente do trabalho da assessoria do Guarani, não é, o Vladimir Catarino? Pois é, que conversou com o Emerson Barbosa, né? O lateral esquerdo, ele que tem 27 anos, é natural de Cacoal, lá em Rondônia. Ele disputou com a camisa do Guarani um total de 44 partidas. Nesta temporada, 34 jogos, 2 gols marcados, né? Marcou na vitória sobre o Retrô e também na vitória sobre o Botafogo da Paraíba. O Emerson falou sobre essa semana, como foi a semana e a expectativa para o derby de daqui a pouco. Cara, eu fico muito feliz, é um privilégio muito grande para mim, né? Estar podendo fazer parte disso tudo com a grande equipe que é o Guarani. Estou muito feliz e o grupo está muito focado, tá ligado, porque é a semana da nossa vida, né? A gente trabalhou muito para chegar nesse momento. Esse é o momento que a gente tanto queria. Cara, todo jogo é decisivo, né? Mas se tratando de um derby, né? A gente sabe da importância que é, e todo mundo quando chega aqui já vive esse ambiente, sabe o quão importante é, ainda mais uma decisão, não tem explicação, né? É uma pressão boa, né? Acho que todo jogador, quando sonha em ser um atleta, queria estar jogando nessa decisão. Então eu, quando saí de casa lá com 12 anos, meu sonho era se tornar profissional e jogar jogos decisivos, né? Então hoje eu estou tendo a oportunidade, né, de estar representando um grande clube que é o Guarani e estar jogando um derby. Palavras aí, portanto, do Emerson, né? Falando sobre a expectativa. O Emerson que é um dos jogadores mais consistentes desse time do Guarani. Corsato. Vamos lá, no pique do rádio, Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Simon e Arthur, Rodrigo Souza, Luiz Felipe Elvis, Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró. Essa macaca. E o Bugre, Vladimir? Vem de Dalberson, Lucas Justin, Rafael Alisson e Emerson, Kelvin, Caio Melo, Diego Torres, Dentinho, Mirandinha, Bruno Santos, time comandado pelo Matheus Costa. 4 da tarde, mais 41 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos pagar um intervalo que eu devo e na volta o Marcelo Corsato já vai estar aqui na bancada, ele que vai transmitir o jogo e a gente vai trocar uma ideia aí para depois fazer as escalações, trazer a ficha técnica do jogo entre Ponte Preta e Guarani, derby número 212. Daqui a pouco voltamos. Canais Futebol Interior, Valinhos FM 87.9. Aqui nós vestimos a camisa.
Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Faltando 15 minutos para 5. Bom, o Marcelo já tá aqui na mesa, mas eu tenho o repórter do estádio, o Pedro Lino. Vamos ver se o Pedro Lino me ouve lá, porque eu quero saber a atmosfera do estádio. Situação de momento nessa tarde de sábado no estádio Moisés Lucarelli. O que você pode nos passar aí de atmosfera? Pedro Lino, repórter do estádio hoje aqui dos canais Futebol Interior. Grande abraço para você. Boa tarde, Pedro Lino. Grande abraço, Carlos. Tá me ouvindo? Sim, perfeito. Muito boa tarde para você, para o Vladimir Catarino, falando aqui no estádio Moisés Lucarelli. Realmente bom número, chegando do ônibus também, bom número, essa audiência da torcida Ponte Preta neste momento. Os gramados são molhados, os sistemas de irrigação ligados aqui no estádio Moisés Lucarelli. O Portão 4 está praticamente cheio. O Portão 5 também já está bastante
tem bastante torcedores. Na vitalícia, no terceiro mês, também tem público. Aqui já estão as crianças aqui esperando os jogadores para poder entrar junto com o time. Uma boa e muito calor aqui no estádio Moisés do Carelli, viu, sabe? Legal, esse é o Pedro Lino, falando direto do estádio Moisés do Carelli. Ô Pedro, eu não sei como é que você está usando aí, me parece que é pelo fone de ouvido. Se for pelo fone de ouvido, vamos fazer um teste no ar aqui mesmo. Tira um pouquinho de perto da sua boca e fala um pouco mais longe dele, porque a voz está quase perfeita, mas aí se você fizer isso, não vai estourar o áudio aqui. Tira um pouquinho longe da boca, e porque eu tenho uma outra pergunta para fazer. O que você sentiu aí da atmosfera? A gente já colocou no ar aqui aquele vídeo que você nos trouxe, nos mandou aqui internamente da chegada do ônibus da Ponte Preta e também da sinalização, mas o que você percebeu aí da torcida da Ponte Preta, a atmosfera, o que você tem para nos trazer da torcida especificamente da Ponte Preta aí, Pedro? A torcida está bastante confiante, conversei com alguns torcedores aqui ao redor do estádio Moisés do Carelli, a torcida bastante confiante e estão achando que a Ponte vai conseguir essa vaga para a final, viu, Corsato? A maioria dos torcedores confiantes nesse derby 212. Ô Pedro, ficou sensacional, tá? Siga desta maneira agora que você falou aí. Não sei se você consegue nos ouvir assim, mas tá perfeito, viu? Tá perfeito agora o som, tá? Bom, o Pedro Lino tá com a gente, aí o Felipe fique à vontade, viu, Felipe, para você deixar o som ou não, né? Mas quando o Pedro quiser chamar, eu não sei até quando ele consegue ficar linkado aí, ele pode chamar para trazer informações direto lá do Majestoso. Vamos lá, 4 da tarde mais 46 minutos, 4h46. Põe a vinheta do homem aí, do Marcelo, porque eu quero destaque do meu narrador da partida, Felipe Marques. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. E aí, Corsato, trazer o seu destaque, sua expectativa para esse jogo. Daqui a pouco o derby número 212, que já falamos, né, na hora da macaca, para mim já está entre os 3 mais importantes. E dependendo do que acontecer, para a torcida da Ponte ou para a torcida do Guarani, pode inclusive ser aí o mais importante da história. Ou não, né? Grande abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Abraço pra você, pro Vlad, pro nosso Felipe Marques e também pro PL, o Pedro Lino, lá no palco do jogo do Majestoso, que vai estar lotado neste sábado. Eu até esperava chuva, né? No momento me parece que a chuva não vai vir, né? Mas a expectativa é muito grande. Para nós que somos da imprensa de Campinas, né, Carlos? Um derby é como se fosse uma final de Copa do Mundo, né? E o coordenador me escalou, né? Coordenador é seu amigo, né, cara? Cara, eu já falei isso uma vez e vou falar mais uma. Se não fosse você e Arthur Eugênio, eu estaria fora do rádio esportivo de Campinas e do Brasil. Como né? diz Ariel Ferreira, se não fosse ele, nós estaríamos na sarjeta. Isso, né? Mas grande bolacha, que hoje está lá em Piracicaba torcendo pro Primavera. Mas é isso. Antes, né? Isso. Antes 15, né? O nosso grande bolacha. Mas a expectativa é muito grande, um jogo que vale muito. Tô com você, pra mim, eu não sei se tá entre os 3, mas entre os 5 eu tenho certeza, né? Porque define muita coisa. Campinas, depois do derby, não vai ser mais a mesma. Mas porque... é mureta. Entre os 5 é mureta. Eu também acho. Você vai falar que tá entre os 212 melhores. Aí não tem. Não, mas eu não conheço toda a história, né? É complicado de falar. Assim, entre os 5 eu tenho certeza. Entre os 3 a gente precisa analisar com mais calma. Aí fica pior aí do seu comentário, porque se você não conhece toda a história do que você viu um mais importante do que esse? Por exemplo, o de 1979 é um deles. 1979 é aquele do Pacaembu com 40 mil pessoas. Tem o do Birigui, aqui, né? Birigui de 1981. Também é um deles. Tem aquele que foi a final que 2012. O Guarani foi pro Campeonato Paulista. 2012. Então, já são 3. Já são Sim, 3. Mas esse aí, são derbys que valeram e decidiram muita coisa. Lembrando, o de 79 não valeu nada. Teve 40 mil pessoas e foi no Pacaembu, o único disputado fora de Campinas. Por isso, não valeu nada, mas foi disputado fora de Campinas certo, com 40 mil torcedores.
Mas É isso, Vlad. Lembrando que o Campeonato Paulista tinha uma importância tá com ponto, muito grande, né? Tinha uma importância muito grande. Mas é um prazer estar na jornada esportiva. Vamos que vamos pro Derby 212 e que no final todos estejam bem, né, Carlos? É isso, o Silvio Seico, Pedro Lino na cabine, aqui pertinho. Grande Silvio, o Silvão que tá lá no estádio. Ó, o pessoal tá no estádio com a gente aqui, obrigado. Viviane Cristina, like 31. Boa tarde, boa transmissão, queridos amigos. O Osmar Dangar também tá com a gente. Ó, nós temos superchat aqui no Futebol Interior, tá bom? A gente vai lendo aqui algumas mensagens, vou escolhendo aqui, mas o superchat obrigatoriamente a gente lê, tá? O João Emílio Neto, estamos juntos com a melhor equipe de futebol e que nos representa no Brasil e no mundo. Feras! Ô, João, rapaz, não tem preço que paga isso. Marcelo Fernandes, técnico da Ponte. Possível. Um jogo extremamente importante, a gente está muito preparado, muito bem preparado, muito focado para conseguir um grande resultado. Torcida dispensa comentários, né? Casa cheia, acho que tudo de acordo com o que pode acontecer e que vai acontecer por dar esse presente para essa torcida maravilhosa, se Deus quiser, fazer um grande jogo e no final todo mundo comemorar. Esse Marcelo Fernandes, técnico da Ponte. O Vlad agora vai ficar esperto porque o Matheus Costa vai falar e aí a gente vai trazer ele aqui. Ronaldo Neto, qual o mais importante? Ir para a final ou tirar o Guarani da Série B? Ir para a final, Ronaldo, na minha opinião. Olá, amigos da FI, torcida Ponte Pretana, Dali Ponte. Guarani na Série C em 2026, é o que manda aqui o Camilo Júnior. Rodrigues Melo, melhor clássico do interior. É Brasil e Pelotas. Depois vem Ponte Preta e Guarani. Depois Caxias e Juventude. Esses são os maiores e mais disputados clássicos do interior. Valeu, Rodrigues. Obrigado pela sua audiência. Não concordo, mas respeito. Brasil e Pelotas também é um clássico muito forte. Caxias e Juventude também. Mas, ó, eu acho que Brasil e Pelotas tá atrás até de Caxias e Juventude, viu? Essa é a minha opinião aí. Mas tá bom, viu, Rodrigues? Obrigado pela sua participação. Nós esquecemos de citar Velo e Rio Claro, né? Também. É um derby. Também. Olha o Matheus Costa, tá falando. Vamos lá. Por estarmos tendo essa oportunidade. Então, acho que nós vivemos no futebol para momentos como esse. Nos preparamos muito bem. Vejo que estamos muito concentrados, atentos a todos os detalhes e, sem dúvida alguma, vamos deixar tudo dentro de campo para conquistar esse acesso que é o tão esperado para todos nós. Esse Matheus Costa. Tá aí o Matheus Costa, técnico do Guarani. E aqui, quando a gente falou de clássico do interior, né? É que o Arthur Eugênio fala de clássico do interior nacional. Aí sim, mas no nosso caso aqui na bancada, nós estávamos falando de clássico do interior de São Paulo. Eu não coloquei interior de outros estados, tá? Mas obrigado pela audiência. O Tony Som, boa tarde, amigos. Equipe já quente, nunca estamos contentes, mas... Equipe pé quente, nunca estamos contentes, mas quero ser campeão da Série C. Roberto César Santos, manda aqui um pra cima deles, Ponte. Ricardo Monteiro, tá dizendo que o melhor é ir pra final. Boa tarde, Corsato, boa transmissão. Sucesso pra nós. Valeu. Valeu, Roberto. Obrigado aí pela audiência. Você pode mandar mensagem à vontade, mas obviamente que algumas mensagens aqui em respeito à Ponte Preta e ao Guarani, a gente não vai dar voz para as mensagens. Vamos lá então, vamos trazer a ficha técnica do jogo, 4 da tarde, mais 52 minutos. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai... 11 de agosto de 1900, a Macaca vai para campo para mostrar o seu valor com o Diogo Silva, o goleiro número 12. Você já vê na nossa tela no YouTube, hein? Pacheco é o ala pela direita, tem a 28. Wanderson, ou o Anderson, ele quer ser chamado de Wanderson, é o 34. Simon é 4, Arthur tem a 15. Rodrigo Souza, médio volante 5. Luiz, que eu carinhosamente chamo de Modric. Felipe, camisa número 27. Elvis, camisa número 10. Diego Tavares tem a 7. Bruno Lopes, 77. Toró tem a 17. Repeteco da Macaca, que vem hoje
toda de preto com a faixa branca no peito. Que camisa linda da macaca. Diogo Silva, Pacheco, Anderson, Simon e Arthur. 12, 28, 34, 4, 15. Rodrigo Souza, Luiz, Modric, Felipe e Elvis, 5, 27, 10. Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró, 7, 77 e 17. No banco, à disposição do técnico Marcelo Fernandes. A Ponte tem Pedro Rocha, Edson, Miguel, Matheus, João Gabriel, Lucas Cândido, Darley Santos, Gustavo Teles, Serginho, Kevin, Lucas Emanuel e Pedrinho. Majestoso, seu nome. Futebol Interior. Guarani, que vai em busca da vitória, quer garantir por suas próprias forças o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, está em campo escalado pelo técnico Matheus Costa, com Dalberson é o goleiro 12, lateral direito Lucas Justin 2, dupla de zaga tem Rafael 3, Alisson 4, na esquerda Emerson meia dúzia. Meio campo com Kelvin 5, Caio Melo 8, Diego Torres, capitão do time 10, e no ataque 7 Dentinho, 11 Mirandinha e 9 Bruno Santos voltando ao time titular. Matheus Costa manda o Guarani a campo com Dalberson, Lucas Justin, Rafael, Alisson e Emerson, Kelvin, Caio Melo, Diego Torres, Dentinho, Mirandinha e Bruno Santos. Caso queira fazer as 5 alterações, Matheus Costa tem à disposição no banco 25 para Andrei, 22 Cicinho, 13 Diogo Silva, 14 David Braz, 16 Renan Castro, 18 Cadi, 15 Giovani, 20 Isaac, 23 Gemerson, 17 Cauã Jesus, 21 para Gabriel Silva e 19 é ele, Júnior Brandão. Arbitragem. O árbitro é forte, é imponente, tem braços fortes. Anderson Daronco, gaúcho árbitro FIFA. Ele apita, auxiliado na bandeira 1 pelo também gaúcho o Michael Stanislau. O bandeira 2 também vem do Rio Grande do Sul. Trata-se do Thiago Augusto Carpes Diel. Quarto árbitro é cearense, Luciano da Silva Miranda Filho, filho do grande Luciano da Silva Miranda. E no VAR estará o carioca Rodrigo Nunes de Sá. Ficha técnica do jogo. Equipes escaladas, equipes definidas. O Anderson Daronco tem 44 anos, 28 jogos nos campeonatos brasileiros. Isso, Série A, Série B e Série C. E Série D também. Vamos lá. Ele apitou o jogo, aquele jogo Internacional 1, Goiatuba 0, que está sendo aí monitorado, né? Pelas entidades, né? O Anderson Daronco era o árbitro, tá? Pela Série B ele apitou 3 jogos. Na Série A, 24 jogos. E na Série C, ele não apitou nenhum jogo. Esse vai ser o primeiro jogo dele. O Anderson Daronco, ele apitou o derby de número 199 no dia, deixa eu pegar a data aqui correta, no dia 11 de agosto de 2019. Foi aniversário da Ponte Preta, inclusive, de 119 anos. Naquele dia, a Ponte venceu por 1-0 no estádio Moisés Lucarelli. E ele, naquela época, foi auxiliado pelo Rafael da Silva Alves e o Hélio Nepomuceno de Andrade Júnior. Só que vocês vão lembrar, né, que em 2019 não tinha VAR, né? Então era tudo por conta dele. A Ponte ganhou aquele jogo com o gol do Matheus Varga a 33 minutos do primeiro tempo. Detalhe, ele anulou um gol do Roger naquele dia, que era o centroavante da Ponte Preta. Portanto, esse é o segundo jogo, né? O segundo jogo do... Eu falei 119, né? Nossa, estamos no 112, impossível, né? O derby número 104, esse aqui, tá? Esse foi o derby de número 204, né? De 204. Eu falei 119, né? Você falou 119, 104. Não. É 204. Nós estamos no derby número 212. Ele apitou o derby número 104. 204. Desculpa. 204. Cara, eu desisto. Derby, eu desisto. 204. Derby 204. É que o Marcelo nunca errou, né? Então. Não, eu achei que ele tinha melhorado. Ele ia melhorar em 2025, mas tá pior. São 211 jogos, 69 vitórias da Ponte, 70 empates,
e 71 vitórias do Guarani. Se a Ponte vencer hoje, a Ponte vai ficar a 1 vitória do Guarani. Se o Guarani vencer, vai abrir 3 vitórias da Ponte Preta. Guarani marcou 275 gols e a Ponte 274. Gente, é ou não é equilibrado? Esse clássico é equilibrado demais. Sol, segundo Marcelo Corsato, e teríamos chuva. Tem 40% de chance de chover nessa próxima hora, tá? Tá, mas não tem chuva ainda. Não, temperatura 26 graus. Temperatura 26 graus? 26 graus. Boa pra prática do futebol? Claro, boa, ótimo. Você aceitaria correr no 26 graus? Opa, aceitaria? Eu já joguei sem ganhar. Quantos km você consegue correr com 26 graus? 5. 5? Tá 5. Bom. E você, Vlad? 1. Tá bom. De carro. 4 da tarde, mais 59 minutos. Gente, eu vou ficar aqui acompanhando o jogo do Brusque contra o Náutico, tá? Acompanhe. Esse jogo é importante demais pra Ponte Preta. E aí, Marcelo Corsato e Vladimir Catarino com a bola rolando. Vem aí ele! Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Salve, salve, torcedor, grande abraço, muito boa tarde. Sabadão, 11 de outubro de 2025, Campinas não será a mesma, hein? Depois do derby 212, é o quadrangular final, última rodada pra você. Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Anderson Daranco é o árbitro da partida. A bola vai rolar na Ponte Preta, toda de preto, faixa branca no peito. Guarani todo de branco. O árbitro esperando dar o momento exato do horário, né? Pelo meu aqui, 5 da tarde, Daronco. Não sei se é o seu que tá atrasado, se tem algum problema no VAR, hein? Não, não é o horário. Os jogos têm que começar no mesmo momento, né? Nem verdade, é tanto 5 Vlad. da tarde, mas a bola tem que rolar no mesmo momento. É isso. Principalmente nesse caso do jogo do Brusque e Náutico. Aí o pessoal do Brusque espera a bola rolar lá, o pessoal da Ponte espera a bola rolar aqui. Quem tá vendo a imagem, ele tá ali com o celular ali, só esperando autorização para passar pro Daron. É isso. Vamos ver quem que vai dar o primeiro tapa na bola primeiro, se em Recife ou se aqui em Campinas. A posse de bola no primeiro tempo é pro time da Ponte Preta. A Macaca vai começar com a bola no primeiro tempo. Jonas Toró, artilheiro da Ponte, vai ser o primeiro homem a bater na bola nesse clássico campineiro número 212. Comigo Vladimir Catarino, Carlos Corsato, Felipe Marques na mesa de som e também o Pedro Lino, que tá lá no estádio. O som do estádio hoje é com o Pedro Lino. É o seguinte, cara, tem que começar aqui para depois começar lá, entendeu? Essa é a parada. Em Recife, os jogadores ainda estão fazendo aquela rodinha de cumprimentos no gramado. Isso é uma falta de respeito com o torcedor. Tá lotado o estádio do Náutico, os aflitos. O Majestoso tá lotado, abarrotado de gente. Enfim. Convenhamos, qual a diferença faz 30 segundos ou 1 minuto, vai, né? vai demorar, viu? Vai demorar lá em Recife, porque aqui o jogo já tá para começar, né? Lá em Recife ainda tem gente dentro do campo ainda. É isso, a bola vai rolar, você vai se ligar aqui no Portal Futebol Interior. Estamos também na Vavalinhos FM 87.9 no seu rádio, a voz da nossa gente. Obrigado você que tá junto com a gente. Eu já meti meu like. Vladimir Catarino, você não imaginava que 2025 você ia terminar uma transmissão com Carlos e Marcelo. Que fase, cara. Que honra, cara. Que eu tô honrado de fase. estar aqui com vocês. É meio maluco, mas eu tô honrado de estar aqui com vocês. O Vlad falou, Carlos, que você é mais maluco que eu. Não, eu falei que, Felipe, eu me sinto no hospício às vezes. Começou. Vai começar o jogo, apita um árbitro. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Simbora juntos na emoção do derby 212. A Ponte Preta vencendo, está classificada para a final. O Guarani vai depender do resultado do jogo Náutico e Brusque, que o Carlos está acompanhando. Começou. No placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Manda 10 segundos de atraso só. 31 segundos aqui. 21 segundos lá em Recife, 0-0, Náutico e Brusque. A Ponte toca a bola aqui no campo de defesa, a bola com o Diogo Silva, todo de vermelho, parecendo um extrato de tomate, o goleiro da Ponte Preta. Solta a bola para o Anderson, perna direita despacha, o lançamento, solta a bola no campo ofensivo por Bruno Lopes, sobe Justin, mete a cabeça na bola, tira dali, a bola volta, sobra para Rodrigo Souza e ele vai marcar a falta. Bateu nele, no Daronco. A bola explodiu no Anderson Daronco no meio do caminho. Não pode, né? Tem que parar o jogo. Tem que parar o jogo. E ele vai dar a bola pro Guarani, bola no chão pro time do Guarani, quem vai bater na bola é o Kelvin. Ele solta a bola pela direita, zaga central com o Rafael, domina pro time do Guarani, pela zaga central, levanta a cabeça, já vai o Justin lá pro campo de ataque, ele solta a bola pra ele, Arthur voltando ao time da Ponte Preta, faz a proteção, toma a falta.
toma falta, tá parado o jogo. Falta pra Ponte Preta no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. É isso, tamo junto. Eu tava falando aqui da possibilidade de chuva, tem possibilidade até de trovoadas hoje, hein? É, rapaz, 40% depois das 5 e 40% depois das 6. Mensageiro do caos, você tá vendo? Não, eu tô vendo a previsão do tempo. Olha o sol que tá no estádio, ele tá vendo trovoada onde, meu Deus do céu? A previsão do tempo, nesse momento, marcando 26 graus. Às 5 da tarde, a temperatura vai estar em 25 e às 18 horas em 23 graus. Quando acabarmos o jogo, a temperatura 22 graus. E agora o árbitro parou o jogo aqui no campo de ataque para Ponte Preta, pegou uma falta ali, parece que o Dentinho não gostou, não curtiu, viu, Vlad? Isso, a falta acabou sendo marcada para cima do Diego Tavares, né? Para muitas objeções aí dos jogadores do Guarani, mas ela tá confirmada. O Elvis já tá se preparando ali para a batida. Ponte que não tem Léo Oliveira e não tem também o Gé, centroavante, ambos vetados pelo departamento médico. Diego Tavares foi titular contra o Brusque, meteu o gol, hoje é titular no Derby 212. Falta para Macaca, Elvis vai pra bola, se segura aí, goleirão Dalberson. A Ponte que era o primeiro, já era do jogo. Dalberson com aquele verde marca-texto, que é bonito também, o uniforme do goleiro do Guarani. Ele que foi reforço do Guarani pra sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Elvis pra bola, direto pro gol! Passou, foi embora! Meu pai amado, passou muito perto, tirou tinta do poste direito do goleiro Dalberson. Olha o Elvis aí surpreendendo, hein, Vladimir Catarino? É, não deixou de ser surpreendente a cobrança do Elvis, né? Ele que marcou no último derby no estádio Moisés Zucarelli, lá na primeira fase dessa Série C, no empate por 1-1. Cobrança direto, né? A meia altura ali, com força, tava todo mundo na bola, tava nela também o Dalberson, mas ela foi pela linha de fundo. Você pode deixar o seu like, eu deixei o meu lá, número 38, aproveita para dar aquela compartilhada na nossa transmissão, quem sabe hoje a gente chega a 24K lá no YouTube Futebol Interior. Se você está acompanhando a gente e não está inscrito ainda, se inscreva no canal, tem superchat também que você pode mandar mensagem, o Carlos está atentaço no chat e também, é claro, com a sua mensagem. Olha o Guarani, posse de bola pro Bruno dentro da grande área, foi dividir com o goleiro da Ponte, parece que ficou sentido o Diogo Silva. Uma jogada longa, hein? Bola longa. O Guarani usa bem esse artifício, faz isso já algumas rodadas e quase que deu certo. É que o goleiro da Ponte chegou primeiro ali, viu, o Vladimir Catarino? E aí houve choque, né? Porque o Bruno Santos veio com o pé alto para tentar alcançar a bola. Também não houve maldade por parte do atacante do Guarani. Levou a pior ali o Diogo Silva, tá com dores, reclamando de dores ali no punho da mão direita. O jogo tá parado pro atendimento ser prestado. 90 minutos está com a gente, parabéns pelo trabalho, meus amigos, valeu 90 minutos. Carlos pegou no microfone e fala, meu querido. Eu queria falar desse lance aí. Fala. Não havia necessidade, né, do Bruno Santos deixar o pé daquela altura, né? Vamos combinar lá. Ele já viu que ele iria perder a bola. É que ele tava olhando pra bola, né? E quando ele vê o Diogo chegando, ele já tava com o pé lá em cima. Também não entendi como maldade, não, né? Não. Eu não tô nem falando que foi maldade, né? Mas ele viu que a bola era do goleiro, né? Isso que eu tô dizendo, poderia ter machucado o goleiro da Ponte Preta, mas... mas numa dessa ele acerta, dá um toquinho na bola e faz o gol, né, Carlos? Não dá... Normalmente o jogador não pensa muito nisso, não. Ele pensa em fazer o gol, principalmente por ser um atacante, né? Tá certo. O 90 minutos tá falando, é o Marcondes, abraços, boa Marcondes, um abraço pra você, 90 minutos com a gente aqui no YouTube. Olha a Ponte, campo de ataque pelo lado esquerdo, bola com o Bruno Lopes, soltou, boa bola pro Luiz Felipe, fez uma caneta ali pra cima da marcação do Dentinho, mas na sequência o Justen chegou, o Luiz Felipe se joga na bola com o cabelo descolorido, a bola se perde e vai embora. Luiz Felipe que durante a semana foi poupado em alguns treinamentos, né? O Edson Cláudio, bora Ponte, macaca querida, Viviane Cristina, tomara que dê lá no céu ele possa ver a vitória da nega véia. Ele quem? Meu irmão era apaixonado. O irmão dela pela Ponte acabou de receber uma linda homenagem da torcida do Majestoso. Que legal, Viviane Cristina. O Wilson Correia, o Bugre Feiticeiro tá aqui. Guarani 2-0 no primeiro tempo. Aliás, nosso banco é muito melhor. Fica a dica. Faremos a final da Série C. Opinião de um torcedor, nada mais. Só futebol. Valeu, obrigado pela audiência e pela participação. Vem Mirandinha, campo de ataque pro time do Guarani. Simon vai pra cima dele, pau nele, falta. Mirandinha fez gol
no derby no Majestoso na primeira fase. Mirandinha sofreu a falta na intermediária lá do direito, Vladir. Diego Torres é quem vai cobrar essa falta pro time do Guarani. Vai mandar a bola lá pra área defendida pelo Diogo Silva, Corsato. 6 minutos passados do primeiro tempo, 0-0. Estamos aqui, Portal Futebol Interior, também na Valinhos FM. Capitão do Guarani, Diego Torres, vai pra bola, chuteira vermelha pra ele. Perna esquerda, autorizado. Chuveirou na boca do gol, desvio, toque na trave! Bate na trave, não entra. Quase o primeiro gol do jogo. O Guarani saiu jogando errado. A posse de bola é pro time da Ponte Preta. Vem pro campo de ataque por ali com o Toró. Estufa o peito, campo de ataque, lado direito, cruzamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Aí vai sobrar pro Elvis. O Guarani quase fez o primeiro gol. A Ponte quer a resposta. Elvis chuveirou na boca do gol. Toque de cabeça, vai sobrar, bateu, é gol. Já era. Gol! Da Macaca! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Depois de uma bola na trave no contragolpe, a Ponte Preta veio pela direita, cruzamento na boca do gol, passou por todo mundo, sobrou do outro lado esquerdo pro Elvis. E aí ele olhou pra dentro da grande área, chuveirou na boca do gol. A zaga do Guarani se complicou e ela sobrou pra Bruno Lopes. Cara a cara, frente a frente com o goleiro da Alberson, de primeira estufa a rede, manda a bola pro fundo da rede. Bruno Lopes pode comemorar. A festa é toda sua, da torcida da Ponte no Majestoso. Goleirão da Alberson. Essa, não deu pra você. Já era. Tá no fundo da rede. No placar do Majestoso. Agora a Ponte Preta tem um. Bruno Lopes, o nome do gol. O Guarani não tem nada. O detalhe, a selfie do primeiro gol do Derby 212 é você, Vladimir Catarino. Coisas do futebol, né? O Guarani chegou muito perto de abrir o placar. Na cobrança de falta, um desvio no meio do caminho, a bola tocou na trave. Na sequência, num contra-ataque muito rápido, Elvis fez o cruzamento lá pelo setor esquerdo. A defesa do Guarani não se entendeu. Rafael e Emerson bateram cabeça, não cortaram a bola. E aí o Bruno Lopes, com muita vontade, com sede, mandou pro fundo das redes. Terceiro gol dele nesta Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte tá na frente, 1-0. Macaca na frente, 1-0. Bruno Lopes, o nome do gol. Carais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Carlos Corsato, futebol prega peças. O Guarani quase foi pra rede, mas a resposta veio nem a cavalo, foi a jato. A Ponte Preta fez o primeiro gol. Bruno Lopes manda pra rede, 1-0, Carlos. Pois é, Guarani vacilou na marcação, né? E o contragolpe da Ponte foi muito rápido. É o jogo que a Ponte gosta, né? É o jogo que a Ponte prefere, né? E o Bruno Lopes na dele, né, Marcelo? A gente falava na hora da Macaca, e aqui quando a gente erra muito, né? Mas que não poderia mudar o esquema de jogo da Ponte. E é isso, 2 jogadores de lado de campo e o centroavante, o Bruno Lopes, que fez o que o Gé poderia estar fazendo hoje, mas não está, porque está fora por contusão. Bruno Lopes foi para a rede, terceiro gol dele com a camisa da Ponte. E para variar, mais uma assistência do camisa 10 da Macaco Elvis. Ponte na frente, 1-0. Agora o Guarani tem uma falta cometida em cima do Mirandinha. É falta pro time do Guarani. Me parece o Caio Melo que vai pra bola. Isso. Ele que tem chuteira rosa. Bonita chuteira do Caio Melo. Vai pra bola lá do esquerdo, autorizado, perna direita. Chuveirou na boca do gol no primeiro pau. Sobe. Bruno Lopes mete a cabeça na bola, tira. Mirandinha tava lá, mas ele tirou. Cara, o Caio Melo tentou direto, viu, Vladir? Tentou surpreender ali o Diogo Silva, né? Mas o Bruno Lopes, muito bem no corte, mandou pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Guarani. Primeiro escanteio do jogo, hein? Primeiro pro Guarani. Escanteio pelo lado esquerdo, perna direita, vai o Caio Melo pra bola. Caio Melo vai pra bola. O time do Guarani precisa pelo menos do empate. Aí torce para que lá em Recife também continue no empate. Esse resultado ainda classifica o Guarani porque tá empate lá. Sim. 10 minutos e meio passados deste primeiro tempo. Caio Melo pra bola, segundo pau, chuveirou na boca do gol. Sobe, Bruno Lopes mete a cabeça na bola, tira. E a Ponte vai na resposta. Na base da Fórmula 1 do contragolpe. Com o Toró pelo lado esquerdo, Diego Torres tá na marca dele, tá na marcação, vai pra cima dele, bate na bola, manda pra escanteio. Cara, que pique do Toró. Parecia o Bolt, hein?
Parecia o Bolt, conseguiu o escanteio, Vlad. Toró muito rápido, né? Na base da velocidade. O último a tocar na bola foi o Diego Torres, escanteio. Setor esquerdo, campo de ataque. É a Ponte Preta em busca do segundo gol, Marcelo. Cara, a TV mostra o lance de novo. Essa bola ainda bate na mão do zagueiro do Guarani antes de chegar pro Bruno Lopes, né? Rafael. Aí, bateu na mão do zagueiro do Guarani. Então ele tava de costa, pra mim não foi pênalti não seria pênalti, a Ponte perde o gol. Mas eles marcam, viu? Escanteio pra Ponte, segundo no jogo, o primeiro pra Ponte. Elvis pra bola, Chuveirão na boca do gol no primeiro pau. Sobe a defesa do Guarani, tira. Vai dar rebote, sobra pra Macaca. Diego Tavares na raça. Não conseguiu ficar com a pelota, mas mandou pra lateral e evita ali o contragolpe do Guarani. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Forçar. Vai, Corsato. Nesse momento, Ponte 13 pontos, líder já conseguiu o acesso. O Guarani ainda está na segunda colocação pelo saldo de gols, porque o Brusque tem -1 de saldo de gols, que seria o segundo critério de desempate, né? O primeiro, número de vitórias, e depois o saldo de gols. No saldo de gols, o Guarani agora está zerado e o Brusque tem -1. Se o Náutico vencer fazer um gol, vai passar o Guarani, vai a 8 pontos. E se o Brusque vencer, obviamente, com esse resultado, o Brusque também passa. Inclusive, o Brusque, se vencer, até o empate não serve para o Guarani. E digamos que fique empatado o jogo entre Náutico e Brusque, tá? Pode ser até 10-10. O Guarani sobe. Não, o Guarani não pode tomar mais que um gol da Ponte Preta, hein? O Guarani só pode perder de 1, né? De 1-0, Se o Guarani, por exemplo, tomar 2-0, aí vai pra saldo de gols. Aí vai pra número de gols marcados, né? Isso. Aí o Brusque teria 6 contra 6, empataria tudo, viu, Corsato? Então. Tudo empatado. Aí vão pra cartão vermelho. Se o Brusque não tomar nenhum cartão vermelho lá, o Brusque sobe. Guarani vem pro campo de ataque. Que jogada legal do atacante do Guarani nas canetas ali do Anderson. Mas a bola se perde e vai embora. Era o Dentinho. Pelo lado esquerdo, trabalhou, mas quando ele deu a caneta no zagueiro da Ponte, a bola correu muito, Vlad. Isso, o lance foi bonito, plasticamente bonito, mas pouco efetivo, né? Porque a bola acabou avançando demais, foi pela linha de fundo, saiu em tiro de meta, já batido pela Ponte. E a Ponte sai jogando, propondo o jogo com o Simon aqui. Solta essa bola no campo de ataque para Bruno Lopes, o artilheiro do jogo até aqui. Fez um golaço para Ponte Preta, 7 minutos deste primeiro tempo. Aí a bola sobrou pro time do Guarani pelo lado direito. O árbitro vai marcar a falta. Vai marcar a falta em cima do Mirandinha. O Mirandinha gosta de jogar derby. No derby ele cresce, fez gol, como eu disse, no gol, na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. A falta foi do Arthur, que tá voltando ao time da Ponte, ele que não jogou contra o Brusque, não estava no time. Aliás, só 3 jogadores titulares da Ponte no jogo contra o Brusque. Foi mais ou menos daí que o Diego Tavares mandou uma bola na cabeça do jogador do Guarani, o Bruno Lopes. Ele quase fez o primeiro gol do jogo. Acho que era o Bruno Lopes daquela bola na trave antes do gol da Ponte, viu, o Vlad? Bruno Lopes é da Ponte. Bruno Santos. O Brunão, né? O Brunão. Diego Torres vai cobrar. Vai pra bola, Diego Torres, chuveirou na boca do gol. Agora a zaga da Ponte tira com o Arthur. Ela cai pro Toró. Aqui do lado direito solta a bola pra Diego Tavares. Na frente pro Toró. A Ponte tem uma jogada meio que encaminhada no contragolpe. Boa bola boa é para Luiz Felipe. Chega a proteção ali do Emerson. O que você vai fazer? Bate contra a marcação do Luiz Felipe. A bola se perde e vai embora. É lateral, poste de bola, campo de defesa. Lado esquerdo, favorece o time do Guarani. Como o Carlos chamou o Luiz Felipe mesmo? Modric. Ele viaja na maionese. Demais, hein? Tem gol. Qual gol? Caxias faz o primeiro gol contra o Floresta, lá no grupo A desse quadrangular, hein? Caxias 1, Floresta 0. 1 pro Caxias, 0 pro Floresta. Bom, vamos lá. Daqui a pouco eu vou trazer aqui, porque o Caxias, com esse resultado, né, vai conseguindo o acesso, vai passando o São Bernardo, viu, Corsato? Já o Carlos traz mais informações do placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Rodrigo Souza pega essa bola no campo de ataque pela meia direita pro time da Ponte Preta. Bate contra a marcação ali do Kelvin. A bola se perde, vai embora. Posse de bola, era o Alisson que tava lá. Posse de bola, lateral, campo de ataque lado direito favorece a Macaca. Pacheco, o ano passado estava no rebaixamento do Guarani. Soltou a bola na frente, é para Luiz Felipe. Brigou no carrinho por baixo, ficou com ela. Aí chega o Kelvin, briga, ganha pro time do Guarani. Solta essa bola, campo ofensivo lado esquerdo para Dentinho. Boa bola pro Caio Melo, pro Dentinho. Jogou na frente, na recuperação a zaga da Ponte com o Anderson. Ali para ceder escanteio pro Guarani, o Vladimir Catarino. Providencial a chegada do Anderson, né? O Dentinho vinha ali inteiro pra bola.
O zagueiro Ponte Pretano colocou pela linha de fundo, é outro escanteio. De novo no campo de ataque direito da equipe do Guarani, a cobrança vai ser feita pelo Caio Melo. Caio Melo é o terceiro escanteio do jogo, o segundo para o time do Guarani. Os 2 escanteios do Guarani pelo lado esquerdo. Caio Melo vai para a bola dentro da grande área, chegando por lá o Rafael, o Alisson, o Brunão. O Bruno Santos também está por lá. O Guarani já meteu uma bola na trave direita do Diogo Silva, o goleiro da Ponte. Estamos com 16 minutos passados do primeiro tempo, 1-0 para Ponte. Bruno Lopes foi para a rede, para Macaca, para a bola, chuveirou na boca do gol, no primeiro pau, sobe a zaga da Ponte. Arthur mete a cabeça na bola, tira dali, aí na sequência chega brigando o Bruno Lopes, jogador do Guarani deixou ele explodir a bola para o lateral, é lateral, posse de bola para o time do Guarani, vai. O Caxias está ficando na terceira colocação. Para que o Caxias suba, ele precisa que o Londrina vença o São Bernardo. E aí essa vitória faz com que ele conquiste a segunda vaga. Por enquanto, como o São Bernardo e Londrina estão empatando, o São Bernardo vai indo a 7 pontos. Olha o Guarani, lateral, bola pra dentro da grande área, desvia a zaga, a bola soprou quase ali pro Dentinho. Rapaz, ficou pererecano. Por pouco o jogador do Guarani não manda pra rede ali, hein, Vladimir Catarino. É que ele não estava inteiro, né? Ou não chutou de forma inteira. Acabou chutando meio que mascado, facilitando ali a recuperação da defesa da Ponte, mas o Guarani ensaia uma pressão. Tem gol. Vai, bola na rede, placar ao vivo, informa. Grupo A, quadrangular final, Série C, Campeonato Brasileiro, é gol do São Bernardo, hein? Lá em Londrina, no Paraná. Londrina 0, São Bernardo 1. Com esse resultado, o São Bernardo vai conseguindo o acesso e o Londrina também. Os dois times ficariam com 9 pontos e mesmo o Caxias vencendo, ele fica com 6 pontos. Caxias e Floresta estariam eliminados. É isso, Carlos atento no placar ao vivo do Portal Futebol Ponte Londrina por enquanto. É isso, final Ponte Londrina e se terminar assim, né, Ponte Londrina, a Ponte faz o jogo da volta em casa. Se a Ponte for pra final, ela faz o jogo da volta contra qualquer time. Boa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Guarani vai tocando bola aqui no campo intermediário, agora pro campo de ataque pelo lado esquerdo com o quarto zagueiro Alisson. Toca a bola pra Emerson. Emerson devolveu, soltou essa bola, tocou ali pro Dentinho. Dentinho domina, vira o jogo, toca lá do outro lado, muito forte, a bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 18 minutos passados, 18 minutos e meio passados é primeiro tempo de jogo, é o Derby 212, quadrangular final no estádio Moisés Lucarelli nesse sabadão. A Ponte vence, gol de Bruno Lopes, 1 pra Ponte, 0 pro Guarani, Corsato. Última rodada, Série C Campeonato Brasileiro do quadrangular final. No grupo A, Caxias vence o Floresta 1-0, o Londrina em casa vai perdendo pro São Bernardo pelo placar de 1-0. Nos aflitos, no Recife, lotadaço, Náutico e Brusque, 19 minutos do primeiro tempo, vão empatando 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. E você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior. Muito bom ter a sua companhia. Olha a Ponte Preta, campo de ataque no lateral, bola do Toró. Faltou entrosamento ali. Diego Tavares, Pacheco, Toró. Um olhou pro outro, que olhou pro um. E ninguém foi pra bola. Tiro de meta pro time do Guarani. Ô, Vlad, dá uma de comentarista aí, como é que tá o jogo? O jogo tá bastante equilibrado, né? O Guarani tomou um susto com aquele gol sofrido, gol marcado pelo Bruno Lopes, depois se fez mais presente no campo de ataque, mas a Ponte suportou aquela pressão inicial do Guarani pós-gol. Agora dá uma equilibrada, jogo bastante estudado, mas um resultado, claro, ainda muito indefinido, viu, Corsato? Beleza, já o toque de 20 minutos na mesa de som do Portal Futebol Interior da Valinhos FM, do nosso Felipe Marques. Olha o Guarani, campo de ataque, meia esquerda, bola com o Dentinho, passa o primeiro, não passa o segundo por baixo, na bola, chega, o time da Ponte Preta sai jogando a bola, sobra com o Simon toca a bola pro capitão Elvis, deixa a bola um pouco mais atrás, vai trabalhando a Macaca, a bola alongada do Simon, tentou o Toró, sobe de cabeça, o jogador do Guarani, o Alisson, ela sobra com o Emerson pelo lado esquerdo, aqui na lateral esquerda, jogou no comando pra ninguém, proteção da zaga, sai do gol, Diogo Silva pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor.
amor. Bola alongada no campo de ataque pro time da Ponte, pro Toró. Aí chega a proteção da zaga, sai do gol da Alberson. Pra ficar com ela, Wilson Correia. Segundo tempo, tira o Arthur. Ponte fazendo muita falta, desnecessário. E ele fala, já pode acabar o jogo. Ih, tem muita bola pra rolar, hein? Tem muita bola pra rolar. Vamos ver o lance aqui, o Guarani tá no campo de ataque, aí o Simon chegou na briga, brigando 1, 2 vezes, o árbitro vai dar o quê? Lateral pra Ponte? Não, pro Guarani, né? Porque bateu por último no Simon, é lateral, não, ele deu falta. Bola no chão, falta pro time do Guarani, o Justen, o Lucas, vai pra essa bola. Seja bem-vindo, você que tá ouvindo a gente na Valinhos FM 87,9. Ó, se você que tá na Valinhos FM não se inscreveu ainda aqui no nosso YouTube, quando tiver um tempinho, Futebol Interior, se inscreva no canal, vai ser legal ter você junto com a gente. Aí você que já está inscrito, compartilha aí a nossa transmissão, dá um joinha, mete o seu like lá, a gente gosta muito da sua participação. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Força, o Caio Melo jogou a bola na direita pro Justen ali, mas o Justen não conseguiu pegar não. Vai, Carlos! Se por um lado a Ponte Preta, seja qual for o adversário do outro lado, decide o título no Majestoso, o Guarani, se for para a final, já posso dizer aqui que ele joga a primeira partida em casa. Por quê? Porque o Guarani terminou com 27 pontos a primeira fase. Se o Guarani, para a final, ele tem que vencer. Vencendo, ele iria a 10 pontos nessa fase, somando 37. O Londrina já tem 39, né? Então, o Guarani, se disputasse com o Londrina, por exemplo, estaria fora. Há a possibilidade do Londrina perder a primeira posição no grupo? Sim, para o São Bernardo. Mas também o São Bernardo iria 39, o Guarani não chega, portanto, cravo aqui que o Guarani, se for para a final, faz o segundo jogo fora. Muito bem, tá aí a informação do Carlos. E a Ponte Preta, se for para a final, faz o segundo jogo em casa. Por enquanto, como o Carlos falou, a final, Ponte Preta e Londrina subindo. Ponte Preta, Guarani, Londrina e São Bernardo. Londrina e São Bernardo, mesmo com a derrota do Guarani. A Ponte recuou essa bola errada, melhor pro time do Guarani. Trabalhando por ali com o Mirandinha, vai para cima na marcação do Rodrigo Souza. Aí chegou o Wanderson, Rodrigo Souza bate na bola. Bate na bola, bola bateu no Mirandinha por último. O Mirandinha fala que não, mas tocou nele antes de sair, né, Vlad? Ele tentou ali proteger para ganhar o escanteio, mas a bola acabou resvalando ali na sua chuteira. O Daronco estava muito próximo ao lance e confirmou o tiro de meta para a Ponte. Uma vez eu vi uma entrevista de um treinador falando que a área é a proteção do atacante, né? E nesse lance ficou nítido o cuidado que os jogadores da Ponte tiveram para não chegar muito perto do Mirandinha quando ele se aproximou da área, né? Em tempos de VAR... Isso que eu ia falar, ainda mais em tempos de VAR, né? A atenção e a vigilância é mais importante ainda, né, para o zagueiro. Ô Corsato, oi. O Náutico quase foi para a rede agora, hein? O goleiro é o Matheus Nogueira do Brusque, bom esse goleiro, hein? Chute do Bruno Mezenga de fora da área, ele foi pro canto, esticou o bração e fez a defesa, tá no chão lá, 23 minutos e 40 segundos passados do primeiro tempo. Náutico e Brusque vão empatando 0-0. O goleiro do Náutico já fez uma defesa, não tão difícil, mas já fez. Só que o Náutico tem a bola, viu, Corsato? O Náutico tem a bola, tá propondo o jogo e busca o primeiro gol. E agora a Ponte, campo de ataque, Bruno Lopes, foi seguro, falta! Falta pra cima do Bruno Lopes. Jogadores da Ponte querem cartão ali pro número 3 do Guarani, o Rafael. A falta é muito perigosa, é frontal, cerca ali de 10 passos, vai. Um pouco menos da entrada da grande área, Vlad? Não, dá uns 30 passos ali, o Corsato. Então tá bom, da meia-lua da grande área. Isso, da meia-lua, dá 12 passos. Depois o louco sou eu, né? Mas é uma falta perigosa. O Rafael acabou segurando ali o Bruno Lopes, o árbitro marcou. É uma oportunidade de bola parada para a equipe da Ponte Preta. Pois o maluco sou eu, a barreira tá antes da grande área, cara. Olha lá, ó, quase um passo na entrada da grande área. É 9 metros. Então, você acha que dá 10 passos da falta até a grande área? Ué, passo de quem? Dá, pô. São 11 passos, não são? São 11 passos. 9 metros, 11 passos. O jogo aí não faz conta. Vlad. E agora, depois o louco sou eu. Não, é que eu não tinha visto esse ângulo mais aberto. Tá. O Diego Torres tá lá, deitadaço atrás da barreira. O Elvis já mandou uma bola muito perigosa, ele tá na bola. O outro é o Arthur. A Ponte pode fazer o segundo gol. 25. Primeiro tempo majestoso, Derby 212. Arthur olha pra bola, Elvis também autorizado. Direto pro gol, fraquinha. Parecia um traque nas mãos do goleiro, o Vladimir. Essa não teve força não, né? Foi no cantinho, mas foi muito fraca. Fácil ali para a defesa feita pelo goleiro Dalberson.
Um abraço pra rapaziada da Rádio Frequência Executiva de Fortaleza. Valeu, um abraço pra vocês aí. Obrigado pela parceria. Luiz Aparecido Nogueira, é hoje o grande dia. Vai Ponte! Tem uma música do Israel Rodolfo que chama o grande dia. Fael Cardil, 1-0 pra Ponte. Wilson Correia comemorou o gol da Ponte aqui. Valeu todo mundo que tá mandando mensagem. Torce pra Ponte, torce pro Guarani. Vem pro chat, manda mensagem pra gente. Mande a sua mensagem. Use e abuse no nosso chat. 25h50, quase 26. Daqui 5 segundos estaremos com 26 minutos deste primeiro tempo. Depois o louco sou eu. Olha o Guarani, Diego Torres pegou essa bola, soltou no comando, no peito, na grama do Brunão. Chegou a zaga da Ponte para tirar a bola com o Elvis. Dominou no peito, deu de carrapeta, tocou a bola para Diego Tavares, fez a finta para lá, para cá. Eu achei que ele se desequilibrou, mas o Daronco deu a falta, Vlad. Eu até achei que ele teria feito falta ao cair, né? Mas o árbitro estava muito próximo, olhou o lance e marcou a falta para cima do Diego Tavares. É falta para a Ponte cobrar. O cara tem que ter sangue vivo pra fazer o que o Elvis fez. Ele domina uma bola no peito, uma bola que não veio fácil. Foi falta. E depois ele meteu um calcanhar ali pro Diego Tavares, né? Olha lá o pé do jogador do Guarani. Acaba pegando, verdade. Ele deixa o pé, verdade. Eu não tinha visto esse ângulo. Depois o louco sou eu. Não tem normal aqui? Não. Tem Felipe. Tá, não, também não, né? Não? Não, um pouquinho não, né? Não. Menos que nós, mas um pouquinho não. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ô Camilo Júnior, eu vou mandar o seu recado no ar daqui a pouquinho. Faz tempo que eu vi seu recado, mas não dá tempo. Os caras não deixam a bola parar aqui no jogo. O jogo é elétrico, é dinâmico. Olha a Ponte, Bruno Lopes soltou na frente. Opa! Cara, era contragolpe, hein? Cartão. No Toró pede ali pra torcida apoiar. Cartão, ô Vlad, primeiro do jogo, é isso? Cartão primeiro do jogo, né? O árbitro, o Anderson. O que é isso aí? É o cartão amarelo. É o cartão amarelo. Aqui a gente tem cartão amarelo e cartão vermelho também. Pensa o quê? Esse cartão amarelo aplicado foi pro Rafael, o cartão, né? Foi pro 3, isso. Foi pro 3, exato. Rafael recebe cartão amarelo primeiro do jogo. Era um contra-ataque, né? A Ponte ia pro contra-ataque, por isso o amarelo justificado. Muito bem, falta pra Ponte aqui no campo intermediário, no campo de defesa. Elvis vai pra bola, solta a bola ali pro Diego Tavares. Você tá ligado com a gente, seja bem-vindo na sua casa, no carro, no trabalho. Vamos juntos. A Ponte vem de novo pro campo de ataque, insiste, persiste, não desiste, lado esquerdo. Arthur, Bruno Lopes cruzou na boca do gol, Toró vai pintar o gol, bateu, pegou da Roberson. Cara, o Toró não acreditou que essa bola ia sobrar pra ele, porque se ele acredita, hein, Vlad? Até porque a bola acabou passando ali de forma surpreendente pela zaga do Guarani, né? Sobrou à frente do Toró, que não conseguiu colocar força na finalização, e aí ficou tranquila a defesa do Dalberson. O Camilo Júnior, boa tarde, amigos do FI, torcida Ponte Pretana, Dali Ponte, desde Guimarães, Portugal, mande um abraço pro Elcio Paiola e pro Dalton. Valeu, um abraço, Camilo Júnior. Obrigado aí pela audiência e pela companhia, seja bem-vindo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Esse Gabriel Ribeiro, a nossa voz padrão aqui do portal Futebol Interior. Posse de bola pro time do Guarani, lado esquerdo vai trabalhando por ali com o jogador que é Mirandinha. Solta a bola para Diego Tavares, o argentino, capitão da equipe do Guarani. Dominou, soltou essa bola para Mirandinha, pro Caio Melo. O passe foi meio dividido ali pro Toró, que não foi na bola, melhor pro Caio Melo. Sai jogando, solta pela direita pra Rafael, tomou cartão agora há pouco, amarelo, primeiro jogo pro time do Guarani. Solta a bola pela direita, vem trabalhando o Bugre. Dentinho, Arthur, fez a falta, o Dentinho. Tu deu vantagem? Deu vantagem, mas não ficou com a bola. Que vantagem foi essa, gente? Então não marcou a falta. Então ele não deu a falta, né? Sei lá. Posse de bola pro time do Guarani. Vem o Guarani, quer o gol de empate mesmo. Com esse resultado tá se classificando, porque Náutico e Brusque estão empatando. Tava no campo de ataque o Alisson, rapaz. E agora deu ruim, porque ficou desgovernada ali a zaga da equipe do Guarani. Bola com Elvis, saiu com bola e tudo. Cara, ele pensou certinho, foi pra cima do Kelvin, mas aí o passe que ele deu pra fintar o Kelvin, a bola saiu, o Vladimir Catarino. Acabou o campo, né? Acabou o campo, mas foi uma bonita jogada do Elvis. Olha o Guarani. Guarani, campo para ataque pelo lado esquerdo, bola com o Brunão, bate na bola o Simon, é escanteio pro Guarani. O Simon quer tiro de meta, o árbitro vai dar o quê? Escanteio, né? Escanteio pro Guarani. O Bruno Lopes Barbudo falou, é escanteio, professor. Não sei se ele marcou escanteio, hein? Acho que ele deu bola pra Ponte. Pelo que me parece, ele deu tiro de meta pro time da Ponte Preta, mas pra mim a bola bate por último no Simon, do zagueiro da Ponte Preta. Enfim, ele marcou tiro de meta, Vlad. A gente tá ruim de vista, hein? Tem que procurar o médico lá
lá em Piracicaba, o doutor Loucão. O doutor o quê? Doutor Loucão. Ele é oftalmo lá em Piracicaba. Aí, tá vendo? Só eu que sou louco. Bola recuada pro time do Guarani no campo de defesa. Não, ele é mais, ele é loucão. Disputou a bola ali no meio campo, time da Ponte com o Guarani. A bola sobrou de novo no campo de defesa pro Guarani, pra Emerson. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E atenção, torcedor, hora de girar. Girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Cravados 31, 31, 31, 31, eu disse 31 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Série C, Campeonato Brasileiro, sexta rodada, quadrangular final. O último desse quadrangular final, última rodada no Majestoso. Bruno Lopes foi pra rede, pra Ponte, a 7 minutos do primeiro tempo. 1 pra Ponte, 0 pro Guarani. Carlos. 31 minutos, 11 segundos passados do primeiro tempo nos aflitos. Guarani e Brusque, Náutico e Brusque vão empatando pelo placar de 0-0. Esse resultado, mesmo com a derrota do Bugre, o Guarani segue se classificando para a Série B em 2026. Ainda dá Guarani na Série B. Demais jogos, Caxias e Floresta. O Caxias vence o Floresta 1-0 em Caxias do Sul. E o Londrina vai perdendo para o São Bernardo pelo placar de 1-0. Esse resultado aqui está fazendo com que Londrina e São Bernardo subam também para a Série B em 2026. E o Londrina faça a final contra a Ponte Preta. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior, comigo o Corsato mais feio, o Vladimir Catarino, o Felipe Max e o Pedro Lino. O Pedro Lino tem espaço aberto aqui na transmissão, tá lá no palco do jogo. Quando quiser pode chamar, a gente vai colocar o Pedro Lino para falar. Pedro Lino que tá lá é o nosso enviado especial pro Derby 212. Bola na Ponte Preta do campo de ataque pelo lado direito, sobe a zaga do Guarani. Enviado. Enviado. Especial pro Derby 212. É lateral pra Ponte, vai pra bola, Pacheco. Ao gol do Náutico. Pacheco pro Manual, solta. Ó, Carlos, você ficou sabendo antes pelo Vladimir, hein? A Ponte tem bola no ataque, com o Diego Tavares, dividiu, bate na zaga, vai embora. Se bateu na zaga, foi embora. Escanteio pra Ponte Preta lá pelo lado esquerdo. Vladimir Catarino. Escanteio, né? O último a tocar na bola ali foi o zagueiro do Guarani. Bola pela linha de fundo. A Ponte tem a oportunidade na bola parada de buscar o segundo gol. Tem gol. Vai. Náutico faz 1-0 na marca de 32 minutos passados do primeiro tempo. Lance que veio lá da esquerda. Goleiro não da equipe do Brusque foi para ela, fez a defesa, mas o jogador da equipe do Brusque, do Náutico, empurrou a bola para a rede. Hélio Borges. Escanteio para Ponte, bola para dentro da grande área no primeiro pau, Arthur de cabeça. A bola passa, vai embora. E é outro escanteio porque desviou no Brunão. É escanteio pra Ponte de novo pelo lado esquerdo, Vladir. O Pedrino tá lá, deu pra ver aqui. Escanteio que o Alves vai mandar pra área. Que bom. A empresa espera que ele esteja mesmo. Escanteio pra Ponte, lado esquerdo, vai pra bola Elvis, 33 e 40 passados deste primeiro tempo, a Ponte vence o jogo. Esse resultado tira o Guarani, essa vitória do Náutico, hein? Tira o Guarani da Série B na próxima temporada. Vai pra bola Elvis, chuveirou a meia altura na boca do gol de novo, Brunão. Teve que abaixar até a cabeça pra tirar a bola da grande área. A bola sobrou pra Pacheco, solta essa bola pro Toró, levantou na boca do gol. Muito forte, ela passa, vai embora. Ela passa, vai embora. Tiro de meta pro goleiro Dalberson fazer a batida. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. A Vivi tá com a gente, manda boa tarde a todos, boa tarde pra você, Vivi. Deixa eu ver o lance aqui, Guarani vem pro campo de ataque, bola pro Mirandinha, antes dele, Diego Tavares, chegou, roubou, tocou meio na fogueira, hein? Meio na ruim ali pro Pacheco, despacha a bola, era pro Elvis, bate na bola, o Alisson, a bola se perde, vai embora, lateral, campo de defesa lá do direito, favorece o time do Guarani. H-Selo 80, H80 Selo, salve Corsatos, aqui 100% na sintonia da Oceania. Perth, Austrália. É o Edu. Pra cima, Ponte Preta, vai Carlos. O gol do Náutico foi do Hélio Borges. Mesmo é isso, e com esse resultado, derrota do Guarani, o Náutico tá passando Brusque e Guarani. Nesse momento, o Náutico é o segundo colocado com 8 pontos ganhos. Portanto, Ponte Preta e Náutico, nesse momento, no grupo B, estariam conseguindo o acesso já no grupo A, Londrina e São Bernardo.
Antônio de Souza Lima Filho, os times merecem estar na Série C. São horríveis, não sabem chutar, cruzar, pernas de pau. Nossa. Não é pra tanto também, né? O nosso amigo aí tá meio amargo hoje, né? Nossa senhora, hein? Não fizeram boas campanhas, por isso caíram, né? Mas não é tudo isso também, não é meio que exagerado o comentário do nosso amigo aí. O João Limiro Neto, Marcelo Corsato, por favor, pede pro Toró fazer mais um gol pra acalmar o meu coração. Mas a torcida do Guarani é tudo que ela não quer. Olha o Guarani, bola alongada no campo de ataque pro Brunão Wanderson. Na verdade, o Anderson toca a bola pra Diogo Silva. Vai demorar pra acostumar agora, né? Força do hábito, porque chamamos o cara há quase um ano de Wanderson. Ele podia ter falado lá no começo, né? Começo, Foi deixar pra falar no final do campeonato. Então, se sair Wanderson, gente, é o Anderson, tá? É o Anderson. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Mandar um abraço aqui pra Paula Cristine Rocha Corsato. Olha só. Beijo. É quem? Minha filha. Sua filha. Marcelo e Carlos Corsato, talentosíssimos. Amo ouvir vocês. Tá vendo? Você pagou quanto pra ela? Não, paguei nada não. Ainda não. Um beijo. O namorado tá lá. O namorado, né? É também força do hábito, né? O marido está no estádio. É falta pro Guarani agora, hein? 36. Guarani precisa pelo menos do empate, hein? O Hudson foi? Foi. O Guarani precisa pelo menos do empate. Depois o Carlos fala se o empate é suficiente pro Guarani. Nesse momento, sim. Vamos lá, vai de novo. Olha, o Diego Torres tem uma falta, ele já bateu 3 faltas no mesmo lugar. É a terceira, do mesmo ponto. Só o Elvis na barreira, lado direito, perna esquerda, na intermediária, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira, fica viva na entrada da grande área, a bola vai sobrar. Arthur, na coxa, perna esquerda, deu um bico na bola, quase furou ela e deu contragolpe pro Diego Tavares de cabeça, solta a bola na frente, por baixo, Caio Melo. Na bola, daqui eu vi, viu, o Vladir? Ficou sentindo ali, ou aliás, ficou com a mão no tornozelo ali o Diego, mas foi na bola mesmo, foi bem o Caio Melo, é apenas arremesso lateral pra Ponte. Paulo César Mattioli, vamos ganhar, Ponte, vai ser campeã. Um abraço pra você que tá junto com a gente, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você tá ligado na Valinhos FM, no portal Futebol Interior. Eu acho que deu ruim pro Diego Tavares, ele torce o pé, me parece, viu, Vlad? Acho que nem foi tanto pancada, né? Foi uma torção, talvez. Departamento médico da Macaca tá em campo, fazendo o atendimento ali no Diego Tavares, por isso o jogo tá parado. Macacada, se acalmem. Guarani vai virar já já. É só para vocês se manterem alegres momentaneamente. Tá dizendo Domingos Bergantin Júnior. Tudo se encaminha para em 2026 termos Ponte Preta e Fortaleza. A Ponte já tá na Série B, né? O Fortaleza tem chance de escapar da Série B, mas a Ponte, ela pode não ir para a final do campeonato da Série C, mas o ano que vem a Ponte já está na Série B, perdendo de 100-1 pro Guarani hoje aqui. Mas a Ponte já tá na Série B na próxima temporada. É posse de bola pro time da Ponte lateral. Parece que se recuperou ali o Diego Tavares. Mas tá sendo atendido fora do gramado. Bola enfiada no comando. A zaga do Guarani tira. Despacha, tira dali o Rafael. Dá um bico na bola. Bola longa de novo. Aí o Anderson vai chegar com ele. O Brunão chegou empurrando, fez a falta. Chegou empurrando. Não, o árbitro não deu falta não, hein? Não foi nada não, pô. Chegou ali na boa o Anderson. O árbitro entendeu que o Bruno também. Então, ele caiu o Anderson, mas ele tá dando lateral pro Guarani. É o latereio, aquele lateral barra escanteio dentro da grande área. O Emerson toma a distância. Jogadores do Guarani, do banco de reservas, indo pro trabalho de aquecimento. Vai pra bola, Emerson. Chuveirou na boca do gol. Afasta, a zaga da Ponte tira. Bruno Lopes. O Diego Torres pediu pênalti, hein? O Diego Torres pediu o pênalti, o Bruno Lopes tirou dali. Tem VAR, né? Tem VAR, então o árbitro vai pedir para esperar ali. Lembrando que nesse primeiro tempo a Ponte defende o gol do portão de entrada no estádio Moisés Lucarelli. O Guarani defendendo o gol do portão de fundo, ou seja, a Ponte defendendo o gol que fica à esquerda do seu aparelho e o Guarani defendendo o gol que fica à direita do seu aparelho. Neste primeiro tempo, já checado o lance. Foi nada. Nada. Posse de bola para Ponte, Bruno Lopes chegou, roubou, toca a bola para Simon. Simon joga ali o dentinho de bobinho, toca a bola de novo pro Bruno Lopes. Aí ele joga na frente, aí chega o Kevin, despacha a bola de cabeça, ela sobe com o Elvis, trabalhou, fez um malabares com a bola, tocou pro Luiz Felipe, boa bola na frente, enfiada pro Toró, vai brigar por ali com o Alisson, ele para, pensa, 1, 2, 3, 4 jogadores do Guarani na marcação, passe errado, podia ter tocado
pro jogador que chegava perto dele ali, né? O Luiz Felipe. E ele não tocou pro Toró. O Toró e o Luiz Felipe tentou alongar o passe, não deu certo. É posse de bola pro time do Guarani, que vem pro campo de ataque. O Guarani precisa do empate. 40 minutos. Bola com o Mirandinha, tocou. Boa bola boa. É pro Brunão, Bruno Santos. Solta essa bola no campo de ataque pelo lado esquerdo pro Emerson. Olhou pra dentro da grande área, cruzou na boca do gol. Passa por toda a extensão da área. Como não bateu em nenhum jogador da Ponte, ela se perde, vai embora lateral. Posse de bola, campo de defesa lado esquerdo. Favorece a Macaca. Quer mais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Aparecido Alves está aqui no nosso YouTube também. YouTube Futebol Interior. Se inscreva no canal, dá o joinha, compartilhe a nossa transmissão. Faça ela chegar a mais torcedores de Ponte Preta e de Guarani. É jogo que vale vaga. Vale vaga para final, vale vaga para Série B. Tem muita coisa em jogo nesse Derby 212. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 41 minutos e meio, 41 e meio passados, é primeiro tempo de jogo. Brasileirão Série C, quadrangular final, última rodada. O placar ao vivo, o Portal Futebol Interior informa pra você. Ponte Preta vence com gol de Bruno Lopes. 1 pra Ponte, 0 pro Guarani, Carlos. 41 minutos, 35 segundos passados do primeiro tempo nos aflitos com gol de Hélio Borges. O Náutico vai vencendo a equipe do Brusque pelo placar de 1-0. Esse resultado com a derrota do Bugre tá fazendo o Náutico ficar na segunda posição. No grupo A do quadrangular, o Caxias vence o Floresta 1-0. Londrina perde em casa pro São Bernardo pelo placar de 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior da Valinhos FM. Meia esquerda, falta pro Guarani, vai Diego Torres pra bola. Chuveirou na boca do gol, toque de cabeça, Simon. Primeiro na coxa, os jogadores do Guarani pediram pênalti de novo. Depois ele tira com a perna direita, a bola cai com o Elvis, dominou, perdeu, o Kelvin ganhou dele. Sentiu. Solta essa bola, toca pra Emerson, pra Diego Torres, chuveirou na boca do gol, vem o toque de cabeça, vai sobrar pro goleiro. O Elvis sentiu. Diogo Silva. E tem o jogador do Guarani caído dentro da grande área. Né? Vamos ver o que o Daronco vai marcar ali. Os caras estão pedindo pênalti. É o Bruno Santos, né? Estão pedindo pênalti no Bruno Santos. E um outro lance que chamou muito a minha atenção foi o Elvis. Nesse pique que ele deu agora, colocou a mão na coxa. Na posterior da coxa. O Daronco fez um sinal de que foi um choque natural ali de cabeça, né? Claro que tem o VAR, né? Tem uma revisão. Tá caído ali, tá se levantando, na verdade, o Bruno Santos. Mas aparentemente, lance normal. Segue o jogo ali. Vamos aguardar. Como diz o Vlad, né? O tal do VAR inventa as coisas. Enfim, a princípio eu não vi nada demais, né? E tem a preocupação também do Elvis. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Seja bem-vindo, você que está acompanhando a nossa transmissão na sua casa, no carro, no trabalho. Bom, o lance foi revisado, não deu em nada, que o Daronco já jogou a bola no chão. Jogou a bola de qualquer jeito no chão. E ele já jurou o Luiz Felipe, hein? Falou pro Luiz Felipe, ó, 1, 2, 3, você fez falta do lado esquerdo, no meio, do lado direito. Chega, já era. Próxima falta do Luiz Felipe, você pode anotar aí, viu, Vlad? Ele vai dar cartão pro Luiz Felipe. Eu já vou até marcar aqui. O Luiz Felipe é o 27? Vou marcar aqui. Não, o Luiz Felipe não é o 27. O Luiz Felipe é o 27, sim, Vlad. Você tá certo, eu tô errado. Olha o Guarani, bola alongada no campo de ataque, Arthur. Arthur, você tava sozinho, cara. Mirandinha tava longe, mas ele não quis saber de BO e mandou a bola pra lateral, campo de ataque lado esquerdo, favorece o Guarani, tem pressa o Dentinho, soltou essa bola, tocou pro Mirandinha, bate na bola por ali, o Pacheco, a bola bate por último no jogador de branco e verde do Guarani, é posse de bola lateral, que favorece o time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Lateral, posse de bola, campo de defesa, lado direito pro time da Ponte, bola pro Rodrigo Souza, tentou de cabeça pro Toró, proteção ali do jogador do Guarani, o Toró não chega na bola, aí ela sobrou com o Simon, brigou, perdeu, recuperou, sobrou Bruno Santos, aí o Luiz Felipe, vamos ver se ele vai dar cartão pro Luiz Felipe agora, ele prometeu, hein? Não vai dar. Ele prometeu o cartão pro Luiz Felipe, vamos ver se ele vai dar. Não deu não. Não, ele vai guardar pra uma próxima. Promessa não é dívida. Promessa não é dívida. Eu conheço gente que faz isso e não paga. Conhece? Muitas. É? Meu Deus.
Ó, 3. Tinha gente apostando em 4 minutos aqui no chat, então são 3 de acréscimo. 3 de acréscimo, vamos até 48 nessa primeira etapa. O Wilson Correia falou, vai dar 4 minutos de acréscimo, mas ele deu 3. Deu 3. 3. Vamos até 48. Tá de bom tamanho, né? O jogo foi até corrido, né? Foi. Mesmo quando houve intervenção do VAR, ela foi rápida, né? Então não atrapalhou o andamento da partida, não. 5 da tarde, 47 minutos, 45 minutos e meio passados. É primeiro tempo de jogo, a Ponte vence. Bruno Lopes foi pra rede a 7 minutos deste primeiro tempo. É o Derby 212. Resultado que tá colocando a Ponte na final, classificando o Náutico que tá vencendo o Brusque. O Guarani tá perdendo, tá ficando fora da Série B na próxima temporada. É jogada ensaiada. Que isso? Levanta os 2 braços, o Diego Torres. Jogou, jogada ensaiada dentro da grande área. É pra ele, é pro Dentinho. Sai na caça dele ali o Diego Tavares. Bate, explode contra a marcação. Chega o Elvis. Bate na bola, mas bate pro meio. Bate errado. Pro Diego Torres, bateu pro gol. Teve desvio, sobrou, vai pintar o gol do Guarani. A batida pra fora! Pra fora do gol! Sobrou pro Mirandinha, me chuta dentro da grande área, livre, leve e solto. E o Mirandinha jogou essa bola lá no brinco de ouro da princesa, hein, ô Vladimir Catarino? Um furdúncio dentro da área a partir do cruzamento do Diego Torres. A zaga tirou de forma parcial com o Simon, sobrou pro Mirandinha, uma pancada, hein? Quase que rente ali, cara a cara com o Diogo Silva, pegou muito embaixo. A bola subiu demais, perde uma chance incrível de empatar o jogo o time do Guarani. Tem hora que a força excessiva, ela atrapalha, né? Se ele domina, ele empata o jogo. Ele poderia ter batido um pouco mais fraco, né? Para fazer esse gol, que poderia colocar o Guarani de novo na Série B do Campeonato Brasileiro. É por isso que eu falo, às vezes a intensidade atrapalha. Mas ali, frente a frente, né? O time precisando do empate, acho que o cara às vezes nem consegue pensar muito na questão da força, né? E agora um lance ali do Rodrigo Souza. Desinteligência, hein? Com o Brunão. Ih, cara, o Rodrigo Souza tá meio nervoso ali. Treta, hein? Treta. O problema é que, assim, você pode até discutir com o jogador, mas você não pode encostar no jogador, não pode ameaçar dar murro, dar soco, né, Vlad? E pra Ponte é prejuízo, né? A Ponte entrar nessa pilha não deve, porque o time tá ganhando, né? E o Guarani, lógico, uma falta forte ali, um contato mais forte do Rodrigo com o Bruno Santos, depois na sequência um entreveiro ali entre os dois, mas o Daronco já tá ali chamando a atenção de ambos. Vamos ver se ele vai dar cartão. Deu 2. Pro Rodrigo e pro Bruno. Isso, cartão amarelo pro Rodrigo Souza, 5 da Ponte, camisa pro Bruno Santos, amarelo pro 9, Bruno Santos, terceiro amarelo do jogo. Ô Corsato, oi. Só pra deixar claro aqui, se o Guarani empatar no jogo, o Náutico precisa vencer pro Náutico subir. O Náutico tá ganhando, né? Então pro Náutico subir, ele tem que vencer o Brusque por 3-0. O empate só não por 3 gols de diferença, tá? Vamos deixar claro aqui. Por que 3 gols de diferença? Porque aí o Náutico ele ficaria com 1 gol a mais de saldo, que é o segundo critério de desempate nesse caso, tá bom? Então o empate do Guarani aqui faria com que o Náutico precisaria ou precisasse ganhar por 3 gols de diferença do time do Brusque. Amarelo. E agora a Ponte recupera a posse de bola e ia pro contragolpe, pintou cartão amarelo porque fizeram falta em cima do Toró, hein? Caio Melo, mostra o amarelo aí, Corsato. Caio Melo acabou cometendo uma falta ali, mais um amarelo no jogo, vai pro Caio Melo, camisa 8 do Guarani, terceiro amarelo para jogadores do Guarani. O Guarani tem 1, 2, 3 jogadores amarelados, hein? A Ponte só tem 1, que é o Rodrigo Souza. Acabou bem. Vai. Primeiro tempo de jogo em Recife, Náutico vence o Brusque 1-0. Gol do Hélio Borges. Bom, lá, final do primeiro tempo, viu, Corsato? E aqui mais 1 minuto, viu? Então o nosso internauta estava ligado. O árbitro acabou dando mais 1, então teremos 4 de acréscimo. E agora a Ponte vem pro campo de ataque, bola com o Arthur por baixo. Chega a zaga do Guarani, tira, mas não há tempo para mais nada. Ele não deixou nem a Ponte bater o lateral. Termina o primeiro tempo. Anderson Daronco do Rio Grande do Sul, ponto final no primeiro tempo do Derby 212. Bruno Lopes, a 7 minutos do primeiro tempo, fez o único gol do primeiro tempo no jogo. Vai colocando a Ponte Preta na final da Série C 2025. O Guarani com esse resultado vai sendo eliminado da competição. O Náutico está vencendo e está subindo para a Série B na próxima temporada. É fim de jogo, é fim de primeiro tempo aqui no Portal Futebol Interior, acompanhando a saída dos jogadores do gramado do Majestoso. O Pedro Lino tá lá, mas comigo aqui o Vladimir Catarino na bancada FI Valinhos FM e dá o panorama da saída dos jogadores aí, Vladir. Eu vou simular o Pedro Lino, viu? Vai. Corsato, tamo aqui, o pessoal tá saindo, Ponte Preta. Todo respeito, viu, Pedro Lino? Jogadores saindo por aqui da Ponte Preta, lógico, contentes com esse resultado. Bruno Lopes parece que vai conceder entrevista. Vamos tentar ouvir aqui
o atacante Ponte Pretano, o autor do gol da Macaca nessa vitória pelo placar de 1-0, vai dando ponte. Bruno Lopes fala sobre o gol. Sabia que esse é um jogo difícil, né? Derby é sempre um jogo difícil, a gente conseguiu fazer o gol ali. Estamos muito bem na marcação, a gente sabia que eles iam espetar os laterais, ia propor esse jogo por fora, mas a gente está fazendo uma boa marcação, eu e o Tavares está descendo ali, toda a zaga, então é continuar para o segundo tempo, matar isso aí e a gente para final. Bruno Lopes falando do gol marcado, vamos ver quem vai falar pelo lado do Guarani, né? Bugre que por enquanto tá dizendo adeus aí a briga pelo acesso à Série B com essa derrota, precisa pelo menos do gol de empate, é o Mirandinha. A gente está criando bastante chances, mas estamos pecando na finalização. É só se ajustar esse detalhe que a gente vai virar o jogo. A gente tem que botar convicção disso. Mirandinha, né? Confiante, que perdeu hein? um gol claro ali no finalzinho, mas está confiante na reversão desse resultado. Corsaro. Mirandinha que perdeu um gol aí no final do primeiro tempo pro time do Guarani, poderia dar um empate pro Guarani. O Guarani com empate, com a vitória do Náutico, vai conseguir o acesso. Se conseguir um empate, o Náutico vencer só por 1 ou 2 gols de diferença a equipe do Brusque. 5 da tarde, mais 53 minutos para a concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Casa do Perfurador. Casa do Perfurador tem tudo para o seu poço artesiano. 2514-1171 19 2514-1171 e placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo. Carlos, você vai assumir o comando do intervalo FI e vai passar para a gente tudo o que está acontecendo nesse intervalo. Sabermos quem sobe, quem continua na Série C na próxima temporada. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821 no telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie.
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar o intervalo de jogo aqui de Ponte 1, Guarani 0, derby número 212. E o intervalo do jogo tem a marca publicitária de Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo pro seu poço artesiano, meus amigos. Minhas amigas, com entrega rápida e atendimento personalizado. Você que tem aí o seu sítio, o Vlad, por exemplo, lá no seu sítio, o seu cantinho, né? Eu queria falar sítio. O meu é sítio. Quem tem fazenda é o Tuxê. Tuxê. Né? Rubens Libardi. Grande Rubens. Lá no AMB, perto de Piracicaba. Lá. Isso, então. Mas você que tem seu sítio, tem a sua fazenda, enfim, você que tem seu poço artesiano, procure a Casa do Perfurador, porque tem de tudo lá, viu? Do básico ao acabamento pro seu poço artesiano, tá? 25 14 11 71, 25 14 11 71. Lauro Vanucci 98 em Campinas, Casa do Perfurador, tudo pro seu poço artesiano. Ô Felipe Marques, eu tenho o Pedro Lino? Ele saiu. Então tá, tenta fazer um contato com ele aí, se der, tá? Se der, porque eu quero pegar a atmosfera lá do Majestoso. Por enquanto a Ponte Preta tá vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Ó, deixa eu fazer uma correção aqui, bem lembrado pelo nosso querido Vladimir Catarina aqui no intervalo. Eu disse que o Náutico precisa vencer por 3 gols do Brusque, caso o Guarani empate. Errei. O Náutico precisa fazer 4 de diferença. É por isso que eu digo aqui que o empate o Guarani sobe. Porque o Náutico precisaria ganhar de 4 gols de diferença do Brusque. Vou explicar aqui por quê. O Guarani, ele tem, nesse momento, 7 pontos. Empatando, ele vai a 8 pontos. Mesmo número de pontos do Náutico com a vitória. Só que aí, quando o Guarani vai a 8 pontos no empate, o Guarani fica com saldo de mais 1. E o saldo do Náutico é menos 1. O saldo é o segundo critério de desempate. O primeiro seria o número de vitórias. Eles estão iguais, né? 2 vitórias para cada lado. O Náutico completando a segunda vitória agora. O Guarani já tem 2 vitórias, ok? E aí, então, o que precisaria o Náutico? O Guarani fica com 1 de saldo, só que o Náutico tem menos 1. Então o Náutico precisaria fazer 2-0, o Náutico ficaria com 0 de saldo. E aí, ele tem que olhar gols marcados. O Náutico iria para 5 gols marcados e o Guarani já tem 7 com 2-0. Aí o Náutico precisaria fazer 3-0. 3-0, o Náutico empata no saldo de gols com o Guarani. 1 pro Náutico, 1 pro Guarani. Só que aí o Guarani tem, no quarto critério, mais gols marcados. E aí o Náutico precisaria fazer 4 gols de diferença. E aí, Corsato? Bom, aí empataria, né? O saldo de gols com gols marcados, tudo igual. Aí, meus amigos, vamos para cartão vermelho. Cartão vermelho. E aí o cartão vermelho, nesse momento, é só nessa fase. Nessa fase, depois cartão amarelo. No cartão vermelho, que eu me lembre... Nesse caso não, sabe por quê? Porque se o Náutico marcar mais 3 gols, o Náutico vai estar com 7-5, vai estar com 2 de saldo, e o Guarani com 1. Não. O Náutico tem 4 gols marcados agora. Se ele marca mais 3, ele pula para 7. 7-5 dá 2 de saldo. Peraí, o Náutico vai para gols marcados. 7, se ele marca mais 3. Ele marca mais 3, ele vai para 7. 7. Com 5 sofridos, 2 de saldo. O Guarani fica com 1 de saldo se empatar. Entendeu? Então peraí. Então 3. Então peraí. 3 gols são suficientes pro Náutico. 3 gols não. Não, mais 3. Mais de 3. 3 a partir de agora. Ah, né? Então tá. Então 4-0. 4-0. É isso que eu tô falando. Exato. Então, mas isso aí que eu tô dizendo. Não, mas aí não vai para cálculo de cartão coisa nenhuma. Porque aí ele passa. Aí ele passa no saldo. Isso. Verdade. Com 4 de diferença. É verdade. Aí ele passa no saldo do Guarani. Então o Náutico precisa ganhar de 4 gols de diferença. Para resumir a minha conta aqui, não tem cartão não, tá? Precisa ganhar de 4 gols de diferença para
fazer para passar o Guarani. Porque caso o Guarani empate. Caso o Guarani empate. O empate só é ruim pro Guarani se o Brusque virar. Se o Brusque e aí virar. O Brusque passa o Guarani com o empate. O Brusque ele passa o Guarani no número de pontos. Isso, aí não tem essa. Mas aí, troca. Mas aí é o seguinte, né? Pro Brusque, agora o Brusque tá perdendo por 1-0. Tem que o Brusque virar, tem que fazer né? 2 Muito gols mais lá difícil. pra cima do Náutico. Então, por enquanto, com a vitória do Náutico, o empate serve pro Guarani. A derrota não serve para o time do Guarani. Bom, todos os jogos encerrados, tivemos aqui um jogo que demorou um pouquinho mais, viu? Que foi o jogo do Londrina contra o São Bernardo. Então, Caxias e Floresta vão ter que esperar um pouco mais para começar o segundo tempo. No caso da Ponte Preta com o Náutico, 1 minuto de diferença. O jogo do Náutico, ele começou... O Pedro Lino tá falando? Não sei. Daqui a pouco, Pedro, se você tá falando, não tá saindo no ar ainda. Aguenta aí. O jogo no Náutico começou com 10 segundos depois do jogo da Ponte. Só que terminou mais cedo. Né? Então, 1 minutinho, o Daronco vai esperar para os 2 jogos começarem no mesmo horário. Deixa eu ver se o Pedro Lino me ouve. Pedro Lino, me ouve? Quero saber a situação de momento aí no estádio Moisés Lucarelli. Pedro Lino. Fala, Carlos Corsato, tô ouvindo sim. A torcida da Ponte comemorando bastante a vitória parcial no primeiro tempo por 1-0. O técnico Matheus Costa, na saída do gramado, ele saiu muito bravo, com um semblante muito bravo na saída do gramado. O goleiro Dalberson também reclamando bastante. Os jogadores da Ponte saíram comemorando, o técnico Marcelo Fernandes, pés no chão. Segundo tempo, tá aí, o Náutico vai vencendo o Brusque por 1-0. E por enquanto o Guarani não vai conquistando o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ô Pedro, você que tem aí a visão panorâmica do estádio, né, e conhece o Majestoso também, o maior público da Ponte Preta nos tempos modernos foi a final contra o Novo Horizontino. 17.094, se eu não estou enganado, o público total. Para puxar uma visão aí, como é que está a situação do Majestoso? Hoje liberado o setor visitante, lembrando que Ponte e Novo Horizontino, o setor visitante era do Novo Horizontino. Então hoje tem mais torcida lá no local do visitante do que o Novo Horizontino trouxe para a final da Série A2 em 2023. O estádio está praticamente tomado ou você vê alguns espaços aí, Pedro? Corsato, contra o Novo Horizontino tinha mais gente. O estádio hoje está cheio, só que não no tanto de gente que tinha contra o Novo Horizontino. Então, na minha visão, eu acho que não vai conseguir bater o público contra o Novo Horizontino, né? Mas tem um bom público aqui no estádio Moisés Lucarelli, sim, viu? Beleza. Então é isso, tá? O público da Ponte Preta, a Ponte precisa de... Deixa eu só pegar aqui, né, que eu anotei isso. A Ponte precisa de mais de 17.200 torcedores para fazer o maior público, eu costumo dizer, na era moderna, né? Porque depois de 1990, depois do protocolo, chamado de protocolo Taylor, né? Tudo acontece na Inglaterra, né? Quando tem a confusão, um jogo do Liverpool contra o Forest, né? Lá da Nottingham Forest da Inglaterra, que infelizmente perdemos quase que uma centena de vidas lá, e aí foi feito aquele protocolo de Taylor, né, para a numeração das arquibancadas. E desde de 1990 para cá, né, o maior público, 17.094, Ponte Preta e Novo Horizontino, né? Foi o maior público. Com certeza esse será o maior público da Ponte no ano, porque o maior público da Ponte no ano foi no derby na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, 14.094 pagantes. Então a Ponte precisaria de 17.100 torcedores aqui, 17.095, porque 17.094 é o maior público no Estádio Majestoso. Vamos lá. Os pagantes ou não, eu estou presentes? colocando público total. Presentes. Né? Público total. Público total, 17.094. Esse foi o público de Ponte Preta e Novo Horizontino. A semifinal contra o 15 de Piracicaba deu 16.800 torcedores aí. Ponte Preta e Novo Horizontino passou esse público. Então a Ponte
o torcedor da Ponte hoje precisa estar em mais de 17.100 para fazer aí o maior público do estádio Moisés Lucarelli. Bom, vamos lá então, a bola vai rolar para o segundo tempo, tudo 1-0, viu? Caxias vence o Floresta 1-0, Londrina perde para o São Bernardo 1-0, esse resultado está classificando Londrina e São Bernardo. A bola vai rolar para Náutico e Brusque. Bola vai rolar para Náutico e Brusque. Os times estão voltando nesse momento lá nos aflitos. E daqui a pouco vai rolar também a bola para Ponte Preta e Guarani. Tô para dizer para você que não demorou nem 15 minutos esse intervalo, viu, velho? O pessoal voltou com pressa, né? A bola já tá no centro do gramado. Então deixa eu chamar o Marcelo aqui, porque eu vou ficar ligado lá no jogo do Náutico. Vai começar o segundo tempo na bola com os senhores. Ele. Tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. É isso, de volta aqui pro segundo tempo para Ponte Preta e Guarani. Primeiro tempo a Ponte venceu 1-0, gol do Bruno Lopes. O Guarani precisa pelo menos do empate no momento para voltar com a possibilidade de acesso para a Série B na próxima temporada. Porque Náutico tá vencendo por 1-0, a gente já falou aqui, né? Precisa, se o Guarani empatar, o Náutico vencendo de 4 gols de diferença para tomar a vaga do Guarani. Aí agora é aquele momento de esperar o jogo lá, jogo cá, um espera o outro, né, Vladimir Catarino? Mas agora acho que vai começar tudo bem sincronizado, né? Os dois jogos já estão prontos ali para a volta do segundo tempo. É isso, vai começar o segundo tempo. Brunão vai dar o primeiro topa na bola neste segundo tempo. Apita o árbitro. Tem bola rolando, tem de novo emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Comigo, Carlos Corsato, Vladimir Catarino e também o Felipe Marques. E no palco do jogo, o nosso Pedro Lino. Posse de bola para o time do Guarani. Oi. Tá desligado. Tá desligado, Cláudio. Tem que ligar o microfone. Cicinho tá em campo com a 22 no lugar do Lucas Justin. Mudança na lateral direita do Guarani. Muito bem, Cicinho já jogou pela Ponte Preta. Solta a bola pela direita, vem Guarani, bola para dentro da grande área. Dentinho, proteção do Simon. A bola vai embora. Que número que é o Cicinho, por favor? 22 Cicinho 22. No lugar do 2, Lucas Justin. O Cicinho só não foi de titular, né, Vlad? Porque ele não tá bem fisicamente, tá voltando de contusão. Mas o Cicinho é titular do time, né? Isso, ele se machucou lá no primeiro derby desse quadrangular, né? Lá no primeiro turno ele acabou se machucando, ficou de fora. O Lucas Justin foi retomando a sua condição de titular. O Cicinho entrou, inclusive, na partida anterior contra o Náutico e agora tá em campo novamente nesse segundo tempo. Fael Cardil tá com a gente, parem de fazer contas. O José Maduro... por quê, pô? Você não gosta falando, de matemática? Gente, para de fazer contas. O Elson Mariano tá dizendo, tô de olho. Grande Boa, Elson, um abraço, obrigado pela audiência. Mande a sua mensagem pra gente, participa aqui da nossa transmissão, YouTube Futebol Interior e YouTube Futebol Interior, é o Derby 212. Fique à vontade para você mandar sua mensagem, para dar aquele like também. Se não tá inscrito no canal, se inscreva. Quem sabe hoje, né, eu creio, 24K de inscritos no nosso canal. O Isaac também entrou, viu? O Isaac tem a 20 no lugar do Caio Melo, então foram duas as mudanças, vem a Ponte. Ponte no campo de ataque pela esquerda com o Bruno Lopes, daí Bruno, já fez um gol, bateu pra fora. Pegou mal na bola, hein? Pegou mal na bola. Então o Caio Melo tinha cartão, foi embora para a entrada do Isaac. Isso, Isaac 20 no lugar do Caio Melo 8. E aquela que a gente já havia divulgado, o Cicinho 22 no lugar do Lucas Justin. O Isaac estava cotado para ser titular do time hoje, né? Vinha sendo titular, né, ao longo da Série C. Essa mudança feita pelo técnico Matheus Costa acabou não dando resultado. Ele está de volta aí no lugar do Caio Melo. O Corsato. Muito bem, vai, Carlos. O Isaac, dos jogadores do Guarani, do elenco do Guarani, é o cara que mais disputou derby. São 8 no total e esse é o sexto que ele entra do intervalo, né? Esse é o sexto que ele entra, que ele joga, começa como reserva. Na Ponte Preta, quem mais disputou derby aí nesse elenco é o Elvis, 7. O Gustavo Henrique tá falando que o Elvis está parrudo. E agora tem uma falta pra Ponte Preta, falta em cima do Toró, que tá lá todo torto, todo empenado, viu, Vladimir Catarino? E o Toró foi muito esperto, que ele caiu fora do campo, né? E foi rolando aos poucos, até entrar no gramado, obrigando que o jogo seja parado para o seu atendimento. Falta cometida pelo Cicinho. É isso, você tá ligado, o Portal Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor.
Seja bem-vindo, você que está acompanhando a transmissão do Portal Futebol Interior. Vamos que vamos! É Guarani, é Ponte Preta, Guarani, é Derby 212. Vem Guarani, campo de ataque, Diego Torres soltou no comando, sobe a zaga da Ponte com Simon. Barbudo, bigodudo, Simon mete a cabeça na bola, tira dali, a bola se perde e vai embora. É lateral, campo de ataque, lado direito para o time do Guarani, que neste segundo tempo, o Guarani está à esquerda do seu aparelho, defendendo o gol do portão de entrada do estádio Moisés Zucarelli. A Ponte Preta defendendo o gol do portão de fundo da linha do trem do Majestoso. 3 minutos e 50 passados, segundo tempo de jogo. Vamos que vamos com o Portal Futebol Interior, a Valinhos FM, a voz da nossa gente, transmitindo o Derby 212. Guarani recupera a bola no campo de ataque, Dentinho, daí vai bater pro gol, se joga na bola o Simon, trava a batida, ele mesmo fez a caca, consertou, a bola fica pro goleiro da Ponte, o Diogo Silva, que fica com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Olha a Ponte, campo de ataque pela direita, para Diego Tavares, da ponta pro meio, tocou a bola para Bruno Lopes, dominou, soltou na canhota, é pro Toró, invadiu a grande área, linha de fundo, cruzamento na boca do gol, no Elvis, sobrou, bateu na zaga do Guarani, que consegue tirar do jeito que deu o Alisson. Quase que sobra pro jogador da Ponte ali. Você viu, né, Vlad? Tava na tentativa ali do Bruno Lopes. A zaga do Guarani cortou. Houve um início de reclamação de toque de mão. O Daronco rapidamente disse que tudo normal no lance. E a Ponte vem de novo pro campo de ataque, bola alongada, sobe a zaga do Guarani, tira, ela sobra com o Diego Tavares, bate na cabeça, aí o Kelvin, ele que deu o passe para começar o gol da Ponte pro Toró, errou de novo, o Diego Tavares ganhou, tocou pro Elvis, solta pra Toró, puxou pra perna direita, bateu pro gol, o desvio vai embora. Lado esquerdo pra perna direita pra dentro, pra bater pro gol, pra bola fazer a banana. Mas aí tinha um jogador do Guarani no meio do caminho, ela desviou, foi embora, escanteio pra Ponte. É o primeiro nesse segundo tempo, viu, Vlad? Saída errada do Guarani ali com o Kelvin, inclusive pediu desculpas aos seus companheiros. Depois a bola tocou por último do jogador bugrino, escanteio para a Ponte lá na direita. Elvis pede o apoio da torcida e vai pra batida. O Elson pergunta se vai ter Ponte e Santos ano que vem. Vai no Campeonato Paulista, o Elson. Campeonato Paulista. Na Série B, não. Vai pra bola. Elvis pra bola, chuveirou na boca do gol, toca de cabeça, sobra, voltou pra Toró, bateu pro gol! Pega Dalberson! Entrada na grande área, o Toró queimou pro gol, o Dalberson não dá rebote, fica com ela. E depois na sequência o Dalberson foi repor a bola. O jogador da Ponte foi lá pra interceptar. Bruno Lopes. E ele ficou caído, o goleiro do Guarani. Na verdade demorou ali pra cobrar porque o Daronco pediu pra esperar, né? Agora sem estar autorizada a bola já foi reposta. Tem gol. Vai. Série C do Campeonato Brasileiro é gol do Londrina, hein, Corsato? Londrina empata o jogo. Londrina 1, São Bernardo 1, mas por enquanto tudo do mesmo jeito. Londrina e São Bernardo estão se classificando para a Série B em 2026. Porque o outro jogo, o Floresta... O outro jogo, o Caxias vai ganhando do Floresta por 1-0. O Caxias precisa que o São Bernardo perca o jogo e aí por mais de 2 gols de diferença. Difícil a situação do Caxias, foi o melhor time da primeira fase. O Guarani insiste, persiste, quer o gol de empate, vem pro campo de ataque. Eu achei o Guarani um cadinho melhor no primeiro tempo, mas o que vale é bola na rede, a Ponte colocou uma. Posse de bola pro Guarani no campo de ataque, bola no Diego Tavares, chegou por ali o Emerson. Ih, estragou ali a placa, o Diego Tavares, hein? Foi empurrado. O árbitro vai dar falta? Deu não, escanteio, né, Vlad? Deu escanteio, né? Se enroscou na placa ali o Diego Tavares, aparentemente tá tudo ok com ele. Oportunidade no Guarani para cobrança desse escanteio. Guarani que fez 2 alterações, a Ponte Preta não mexeu, o mesmo time do primeiro tempo. Diego Tavares vai pra bola, Isaac tá lá na entrada da grande área, tá todo mundo se pegando na pequena área. A área da Ponte Preta tá povoada. Diego Torres pra bola, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte Preta, tira. Guarani nesse segundo tempo, Dalberson Cicinho que entrou no lugar do Lucas, o Rafael Alisson, Emerson, Kelvin, o Isaac que entra na vaga do Caio Melo e o Diego Torres, o Dentinho, o Bruno Santos e o Mirandinha. É o time do Matheus Costa. Daqui a pouco o Vlad passa as opções ainda restantes no banco de reservas do Guarani. Daqui a pouco eu falo da Ponte. Vou falar agora porque a Ponte tem uma falta na intermediária. Na verdade, falta para o Guarani que o Elvis fez. Diogo Silva, Pacheco, o Anderson, Simon, o Arthur, Rodrigo Souza, Luiz Felipe, Elvis, Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró. É o time da Ponte, o mesmo time do primeiro tempo. Aqui vem Guarani, campo de ataque, trabalhando com o Mirandinha. Solta essa bola pra Dentinho, na boa. Dá o bote como uma cobra o Arthur. Ganhou pra Ponte, tocou pra Toró. Boa bola, bola boa. Invadiu a grande área, vai pintar o gol. O Dalberson pegou, sobrou pro Arthur, bateu. Toró fez a defesa. E aí tá impedido.
O Toró tentou a fita pra cima do Dalberson, caiu. No rebote do goleiro, a bola sobrou pro Arthur, que bateu pro gol. E aí, ela tinha a direção do gol. Só que o Toró tava no meio do caminho. Evita o segundo gol da Ponte, Vladir. Impressionante, né? Que velocidade do Toró. Ganhou na corrida e surgiu cara a cara com o Dalberson, né? Um toquinho do goleiro acabou impedindo que a bola entrasse. Aí o Arthur teve toda a condição de mandar a bola pras redes e aí bateu no próprio Toró, que nem viu, né? Quando a bola se percebeu, ele já tava caído no chão, tocou nele, tava impedido. Pede a chance a Ponte de ampliar o placar. Pede a chance a Ponte, hein? Que coisa. E a bola caiu no pé direito do Arthur, né? Que serve só pra subir meio que no ônibus. Ele chutou de qualquer jeito e o Toró salvou o Guarani de tomar o segundo gol. E o Dalberson também no primeiro lance. Boa noite, recém-chego e que alegria ver que minha macaca está vencendo. Que tenham boa transmissão, é o Roberto Zapiens que tá mandando essa mensagem pra gente. O Dalberson não me parece um bom goleiro. O Kennedy do Santa Cruz é melhor. E aqui vem o time do Guarani, campo de ataque. Bola pelo lado esquerdo, a zaga da Ponte tira, corta por baixo. É bom o goleiro do Santa Cruz. Bom, eu vi alguns jogos dele, é bom. A Ponte recupera a posse de bola, a bola enfiada pro Toró, muito forte. Não conseguiu chegar, faz um joinha ali pro jogador da Ponte que fez o lançamento, mas a bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Eu acho que até o zagueiro do Guarani pegaria aquela bola, né? Mas assim, é tudo no achismo. Na direção que ela foi, eu também acho, né? O Arthur tem cartão amarelo agora para Luiz Felipe Mirandinha. Estão discutindo ali, né? Eu também achei, mas o Arthur, se ele conseguir jogar um pouco mais alta, né, ele faria o gol, mas o Carlos foi muito bem. A perna direita do Arthur realmente não é pra isso, não. Amarelo, portanto, pro Luiz Felipe, também para o Mirandinha. E eles continuam tretando lá os dois, viu? A Ponte Preta é o segundo cartão e pro Guarani já tem um monte, hein? 1, 2, 3... 4 cartões pro time do Guarani. 6 no total, 6 no total. Na tela, é isso. Falta pro time do Guarani, falta aqui pertinho do grande círculo central, falta em cima do Mirandinha, quem fez a falta foi o Luiz Felipe, ele tinha jurado o Luiz Felipe naquela vez. O Luiz Felipe tenta fazer a falta, ele não consegue, mas ele tentou fazer a falta, aí o Rodrigo Souza fez o corte, mas aí o árbitro já tinha marcado a falta, parou para marcar a falta e o Luiz Felipe deu o cartão e depois eles tretaram, por isso o cartão também pro Mirandinha. Lateral, falta posse de bola pro time do Guarani, bola com o Cicinho aqui pelo lado direito, toca a bola pro Rafael deixou para Alisson, aí ele vai recuar pro goleiro Dalberson, na meia-lua da grande área, domina com a perna direita, com a perna esquerda, é a perna boa, ele despacha a bola lá pro campo de ataque, a zaga da Ponte se complica, ela quase sobra pro Dentinho, mas aí a proteção da zaga sai do gol, goleiro Diogo Silva, pra ficar com ela, vai Carlos. No grupo A aqui, só pra deixar claro, né, o São Bernardo, se tomar mais um gol, ele vai a 6 pontos, certo? E aí ele fica com saldo negativo de -1. O Caxias está ganhando, está indo a 6 pontos, também com saldo negativo -1. Então o Caxias precisaria fazer mais um gol. Ou o São Bernardo perder por 2 gols de diferença para que o Caxias suplante o São Bernardo nesse momento. Mas nesse momento basta o Caxias marcar mais um gol? Mais um gol. Basta o Caxias marcar mais um São gol. Bernardo, Independente se continuar do jogo empatado. do São Bernardo, isso. Olha só, tava difícil pro Caxias, mas pode ainda ter a possibilidade de sonhar com o acesso. Falta pra Ponte Preta, falta pra Macaca em cima do Diego Tavares pelo lado direito. É o Elvis que vai pra bola. Tem gente que tá falando que o Elvis tá parrudo, que como pode um jogador jogar assim, mas sempre foi o Elvis um pouco forte, né? Mas tem muita bola, vai Elvis pra bola, perna direita, chuveirou na boca do gol, Simon jogou pra dentro da grande área, ninguém da Ponte Preta do lado direito dentro da grande área, só o Diego Torres pra tirar dali, a bola voltou, sobrou no campo ofensivo, Diego Tavares, aí se complicou com a bola, hein Tavares? Aí deu lateral de graça pro time do Guarani, pro Mirandinha. Você tá ligado no Portal Futebol Interior, seja bem-vindo na Valinhos FM, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Forçado. Roberto Zappens manda feliz Dia das Crianças, vai. Na verdade o Vlad fez a pergunta do Caxias. Não, o São Bernardo precisa perder o jogo, né? Tá. O São Bernardo precisa tomar um gol. Não basta fazer um gol agora, o São Bernardo tem que perder também. O Londrina tem que virar lá pra cima do São Bernardo. E aí um gol do Caxias ajuda o Caxias.
Guarani no campo de ataque pelo lado esquerdo, bola com o Mirandinha, fez a finta, passou o primeiro, o segundo, jogou na boca do gol pra ninguém. Bruno Santos ficou pé da vida com ele, hein? Cruzamento errado, Vladir. E tem também uma maldição, né? Já é mais um ano onde o primeiro colocado na classificação geral não consegue o acesso, né? Já havia sido assim no ano passado com o Botafogo da Paraíba. Não sei não se é muito bom negócio ficar com a primeira colocação na fase de grupos, não. O ano passado parece que os 4 primeiros não subiram. Né? O Esportes na executiva Floresta vai empatar, hein? Ângel Gonzalez, primeiro falou que era o Goiás, mas ele confundiu a camisa, né? É o Guarani, tá criticando aqui o time do Guarani, falando que não tá bem o Guarani, não. Mas um abraço, Ângel Gonzalez. E nesse Goiás também não tá bem, não. Vai, Corsá? Tá entre os 4 da Série B. Não, mas tá caindo de rendimento. Perdeu em casa na última rodada. A torcida tá pé da vida lá com o Wagner Mancini. O Guarani vinha pro campo de ataque, a Ponte recupera com o Rodrigo Souza. Boa bola pra Diego Tavares na frente. Cicinho joga pra trás, faz o corte. E aí a bola não foi recuada, né? Teve que evitar a saída do Dalberson e ficou com ela, mas a Ponte chegou de novo na velocidade, o Vladir. Na base da pressão, né? O Cicinho meio que atrapalhado ali, conseguiu tocar na bola. O Dalberson ainda recuperou, impedindo que ela fosse pela linha de fundo. Marcelo, oi. E nesse momento, né, com esse desenho aqui, Londrina, São Bernardo, Ponte Preta e Náutico subindo, dos 4 primeiros, só o segundo e o 4º colocado estariam subindo. Olha o Mirandinha, vai bater pro gol, travado, fecharam a porta do Mirandinha, o Anderson fechou a porta, ela sobrou do lado esquerdo pro Emerson, 14 minutos e meio passados do segundo tempo, 1-0, a Ponte vence, o gol foi no primeiro tempo do Bruno Lopes pra Ponte Preta, Ponte recupera a bola aqui no campo de defesa, Rodrigo Souza, solta a bola pra Elvis, já os bancários, viu, Vladir? Ponte pela direita, a bola com o Diego Tavares, levanta a cabeça, solta a bola na frente, procurava o Toró na bola alongada e sobe de cabeça, zaga, tira a bola, voltou, sobrou com o Bruno Lopes, é pro Elvis, pra correr, 2 jogadores do Guarani no meio, o Elvis estava como se fosse um centroavante, e aí ele pede o recuo do jogador do Guarani, ele cai no gramado, coloca a mão na cabeça, o Daronco falou que não foi recuo intencional, o Vladir. Eu também achei que não, mas vale a reclamação e a tentativa do Elvis, né? O Guarani tenta responder. Vem pro campo de ataque, trabalhando posse de bola pelo lado esquerdo, com o jogador que é Emerson, pensa, solta a bola no meio pra Kelvin, já passando da metade do gramado pela meia esquerda, agora retrocedeu a bola, aqui no círculo central do gramado, campo de defesa, zaga central pro Rafael tem cartão amarelo, tomou cartão amarelo no jogo, bola pela direita pra Dentinho, deu pra Cicinho entrou no intervalo, solta a bola pra Kelvin domina, a Ponte marca de longe, mas todo o time da Ponte atrás da linha da bola, neste momento do jogo, 15 minutos e meio passados do segundo tempo, o Guarani tem posse de bola aqui no campo de ataque pelo lado esquerdo, é o Isaac que tá por lá, aí bate por baixo na bola o Rodrigo Souza, a bola se perde, vai embora, é lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo, favorece o time do Guarani, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. E atenção torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem, e o que cada time tem no placar. Passados 16 minutos passados, é segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, quadrangular final, a última rodada do quadrangular final. No majestoso placar aponta. Bruno Lopes foi para a rede às 7 do primeiro tempo. A Ponte tem 1, Guarani não tem nada. Corsato. 16 minutos, 10 segundos passados do segundo tempo nos aflitos. O Náutico segue vencendo o Brusque pelo placar de 1-0. No grupo A deste quadrangular final temos o São Bernardo jogando contra a equipe do Londrina. Jogo em Londrina está 1-1 e o Caxias vencendo o Floresta pelo placar de 1-0. Neste momento, subindo pela ordem no grupo A, Londrina e São Bernardo. No grupo B, Ponte Preta e Náutico. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e toda a equipe do Portal Futebol Interior. Mudou. O jogo ficou parado todo esse tempo. O Guarani agora bate o lateral, a zaga da Ponte tira, ela vem aqui no campo de defesa do Guarani com o Dalberson. Vai, Vladir. O Alisson passou mal, chamou o Juca, inclusive, ali dentro do campo. Saiu para a entrada do Gemerson. Gemerson, 23, entrou no lugar do Alisson. Terceira mudança feita pelo técnico Matheus Costa. E o David Braz, nada de entrar, hein? E foi uma mudança até ousada, né? Porque ele não trocou um zagueiro por outro, colocou o meia no lugar do Alisson. Provavelmente deve puxar o Kelvin para fazer a dupla de zaga com o Rafael. E ele já fez isso no Derby 211, lá no Brinco de Ouro da Princesa, e não deu muito certo, né? Não deu nada certo. Não deu muito certo, né? Por isso que eu tô dizendo. E a gente falava isso, né, Marcelo, nas nossas plataformas. O David Braz tá muito fora de forma, falamos isso no programa de debate há pouco na Rádio Brasil AM 1270 com Elias Aredes.
é que o David Braz veio muito fora de forma e sem ritmo de jogo, né? Não é nem a segunda opção na reserva nesse momento do Guarani. Helena Batista manda um vai Bugrão aqui no nosso chat. O jogo recomeça. A Ponte Preta tem posse de bola no campo de ataque. Tinha vantagem aqui no campo de ataque pelo lado esquerdo. É que ele já havia pitado, né? Marcou uma falta em cima do Bruno Lopes. O Luiz Felipe já estava todo faceirão ali pelo lado esquerdo, livre, leve e solto, viu, Vlad? Mas desse ponto aí a maior vantagem é a falta, né? Porque o Elvis está por ali, uma falta que pode levar muito perigo, falta cometida para cima do Bruno Lopes. É isso, falta pela meia esquerda. O Elvis pega bem na bola, o Arthur tá lá. Tem gente pedindo pro Arthur sair. Deixa eu ver quem é aqui no chat. É o Wilson Correia. Arthur cansou. Vamos trocar. Londrina vence e o Floresta empata. O Esportes na executiva. Com a gente. Obrigado a todo mundo que tá mandando mensagem. Fique à vontade. 3 no biombo. Na barreira do goleiro Dalberson. É da equipe do Guarani. Torcida da Ponte Preta acende lá as lanternas do celular. Vai pra bola Elvis. Autorizado o pé na direita, direto pro gol. Pra pegar o Dalberson. O Cicinho se jogou na bola ali depois que ela passou na barreira. Um perigo porque se desvia no Cicinho, ia tomar um rumo totalmente diferente, hein, Vlad? É porque a bola foi a meia altura, com força, o Dalberson tava nela, né? O Cicinho se jogou, pra sorte do Guarani, ele não tocou na bola, o goleiro ficou com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E agora uma falta pra cima do Elvis, hein, ô Vlad? E é loucar, hein? Deu cartão amarelo ali pro Cicinho, camisa 22. Imediatamente o técnico Matheus Costa fez aquele sinal de calma, né? Pedindo calma pro seu time. Cicinho ficou forte ali no Elvis, cometeu a falta e tá amarelado. Ô Corsato, oi. O internauta falou aí do Floresta, não podemos esquecer do Floresta, porque se o Floresta empatar o jogo lá contra o Caxias, o Floresta toma a segunda posição do São Bernardo nesse momento. Porque temos saldo -1 do Floresta, se ele empatar ele fica com saldo 0, vai a 7 pontos, mas aí ele no segundo critério, que é o número de gols marcados, ele passaria o time do São Bernardo. Então, deixa eu ver se é isso, 2, deixa eu só confirmar aqui, -1. Enquanto isso, vamos ao público pagante, 15.625, 15.625. Público não pagante, 1.738. Público total, 17.363. 17.363. Renda bruta de R$ 394.180. Repita a renda. 394.180. Público total, 17.363. A expectativa era para chegarmos a perto de 18 mil torcedores, 17.363 o público total. Olha o Guarani, quem sai para empatar o jogo, bola com o Isaac, bateu pro gol, bate na zaga da Ponte, pererecou ali, os caras estão pedindo pênalti, hein? Tudo é pênalti também. Estão pedindo pênalti, aí a zaga da Ponte tirou, a bola voltou, sobrou pro Guarani, mas a Ponte recupera, Toró deu pro Luiz Felipe, devolveu, soltou na ponta esquerda, vamos Luiz Felipe, vai com ele, correndo ali com o zagueiro. Tá parado o jogo. E o Luiz Felipe parece que caiu em cima da perna do Rafael. Não sei se foi por querer, né, Vlad? Foi uma sequência de lances confusos e conturbados, né? Eu achei que você ia falar uma sequência de botadão. Não, também. Do quê? Botadão é bom. Primeiro uma reclamação de um toque de mão. Nossa. A meu ver, não aconteceu lá dentro da área. Mas depois, não chega nem perto da mão. O Luiz Felipe acabou não tendo pernas para seguir no lance, né? Acabou cometendo uma falta ali e o Rafael alega que levou um pisão do Luiz Felipe. Tudo isso está sendo verificado pelo VAR. Assim, na verdade o Guarani tá na dele, né? O pênalti lá não foi. Agora aqui do Luiz Felipe eu quero ver o lance de novo, né? É uma jogada de contragolpe, vai com ele ali o número 3, o Rafael. E aí o Rafael toma a frente e o árbitro marca a falta. O Luiz Felipe vai na área. Não, mas foi sem querer. Tentou se desviar, né, velho? Totalmente sem querer também, né? Foi na queda, não tem como evitar. É que eu insisto, né? Sem querer também é falta, sem querer também machuca, mas tem que ver se teve intensidade ou não. Mas né? esse sem querer não é pra cartão, porque o Guarani tá reclamando de cartão vermelho, né? Esse sem querer não é pra cartão, né? E os caras estão analisando o lance lá na área. E tanto que o Daronco fala que tá fazendo ali, tá fazendo o sinal que a mão tava colada, mas não passou nem perto de bater na mão, né? Deixa eu só completar aqui, o Floresta com o empate, com uma vitória simples, ele não passa. Com o empate ele não passa o São Bernardo, tá? Ele precisa vencer o jogo do Caxias, porque o número de gols marcados ele não chega no São Bernardo. Guarani, bola alongada no campo de ataque dentro da grande área. Bruno Santos fez a finta, jogadaça, cruzou pra trás. Chega a zaga da Ponte com o Rodrigo Souza. Por que não bateu pro gol o Bruno Santos, né?
Abriu o espaço, poderia ter batido pro gol. Depois que ele fez a finta, ele preferiu tocar pra quem vinha de trás. Não deu certo não, hein, Vlad? Ele é o centroavante, né? Dele que se espera essa batida, essa tentativa. Ele optou pelo cruzamento pra área, não tinha ninguém lá pra aproveitar. Talvez a melhor chance do Guarani nesse segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Wilson Correia, o Guarani deve subir porque o Brusque vai empatar. Valeu, um abraço pra você, Wilson Correia. Ó, tá no YouTube, Futebol Interior, fique à vontade, se não tá inscrito no canal, se inscreva, vai ser legal ter você com a gente. Compartilha a nossa transmissão, mete o like também aí. Valeu! Eu não sei, não lembro se eu falei aqui da Helena Batista. Ela mandou um vai bugrão, mas um abraço. Olha, o Guarani perdeu a posse de bola, a Ponte recupera. A bola na frente é pro Elvis, deu pro Luiz Felipe, perdeu o Elvis. Deu bote Diego Torres. Aí o Elvis tomou uma finta bonita ali do Dentinho. Mas tá ouvindo a gente, Helena Batista? Helena Batista. Caramba! É. Posse de bola pra Ponte, perdeu, recupera o time do Guarani. O jogo fica pegado, o jogo fica lá e cá. Vem pra bola o Gemerson, falta pra cima dele. Falta pra cima dele. Alterações. Vamos lá. Primeira delas na Ponte, sai o Rodrigo Souza para a entrada do Lucas Cândido. 25, Lucas Cândido entra no lugar do Rodrigo Souza. No Guarani, vai entrar o Cauã Jesus, atacante. 17, Cauã Jesus, sai Dentinho. Dentinho 7, deixa o Guarani, entra o Cauã Jesus 17. E na Ponte sai Rodrigo Souza para a entrada do Lucas Cândido. Olha, eu não entendi muito essa saída do Dentinho, não. Pra mim era um dos melhores jogadores do Guarani, cara. Sei lá. Enfim. O treinador é o Matheus Costa, né? E ele vai ficar... Ah, não, tem mais uma. Ele pode parar 3 vezes, né? Não, Isso, tem mais uma parada tem mais uma parada e mais troca. uma troca. Verdade. Pra mim, um dos melhores do jogo era o Dentinho, né? Pro time do Guarani. Ô, Corsato. Oi. Essa renda aí do derby de hoje, obviamente, vem Ponte. Olha a Ponte, campo de ataque, bola com o Toró, bateu pro gol no cantinho, ela passa, vai embora! Ela passa, vai embora, é atacante, aquela história do centroavante, né? Mas o Elvis estava livre aqui pelo lado esquerdo, ele chutou pro gol, a Ponte perde a chance do segundo, Vladimir Catarino. Eram 3 jogadores ali na tentativa, né, do arremate, acabou desperdiçando uma grande chance, Guarani tenta responder. Vem pro campo de ataque, trabalhando posse de bola pelo lado esquerdo. Emerson cruzou na boca do gol na pequena área. Sobe Diogo Silva para ficar com ela. Goleirão da Ponte Preta. Agarrou e não soltou. Sai jogando, toca a bola para Luiz Felipe. Chegou o Cicinho para cima dele, fez a falta, mas deu vantagem. A bola sobrou pro time da Ponte pelo lado direito. Vai com o Pacheco. Levanta a cabeça. Diego Torres está na marcação dele. Para, pensa, são 2. Agora dobra a marcação. O time do Guarani, ele tem que recuar. Toca a bola para o Anderson, que vai recuar mais ainda pro Diogo Silva. Forçado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Wilson Correia, meu amigo, grande abraço pra você. Eu tô tentando fazer a transmissão mais imparcial que eu posso, tá? Você sabe pra quem eu torço, mas eu tô tentando fazer uma transmissão imparcial porque o Guarani também, ele é um clube de Campinas. E, é claro, a gente tem que respeitar muito Ponte Preta e Guarani, 2 gigantes do futebol brasileiro que hoje estão na Série C, mas são gigantes sim. Você chamou, mas antes tem uma falta pro Guarani aqui no campo de ataque pela direita, Vladimir Catarino. Isso, falta cometida bem rente, a linha lateral pelo setor direito, falta cometida pra cima do Cicinho. Vai chuveirar lá na área do Diogo Silva. Vai, Carlos, rapidinho. Essa renda é a maior da Ponte Preta no ano, 394.180. A maior foi o jogo contra o Náutico, 301.960. Apesar do jogo contra o Náutico, nesse momento, até esse jogo ter sido o maior foi o maior público foi lá no derby, só que o ingresso era mais barato. Agora, o maior público e a maior renda do ano. Se o Guarani empatar o jogo com o resultado do jogo do Náutico, ele tá classificado. Pelo menos, de momento, precisa de um gol, precisa empatar o jogo. Não pode perder o Guarani para subir para a Série B na próxima temporada. É uma falta boba do Bruno Lopes, é falta pro Guarani. Diego Torres vai pra bola, lado direito, perna esquerda. Chuveirão na boca do gol no primeiro pau. Próprio Bruno Lopes de peito. Tira, manda a bola para escanteio, Vladir. Tava lá, né? Auxiliando na marcação Bruno Lopes. O último a tocar na bola foi o atacante Ponte Pretano. Escanteio, né? Vem outro cruzamento ali para a área do Guarani. Para você que tá no nosso canal de áudio, para você que tá na Valinhos FM, estamos com 27 minutos e meio passados desse segundo tempo. Vai para a bola número 23 do Guarani, o Gemerson. Perna direita, autorizado. Chuveirão na boca do gol. Segundo pau, toque de cabeça para pegar o goleiro. Me parece o Rafael que tava lá. Pega Diogo Silva, fica com ela, Vladir. A bola foi no meio do gol.
gol, né? Tava muito bem colocado o Diogo Silva para fazer a defesa. Camilo Júnior, valeu, Camilo. Abraços para Vivi Vicente com a gente também. Marcelo Borges, boa noite. Melhor equipe de transmissão sempre aqui prestigiando vocês. Feliz com a minha Chape, terceiro lugar rumo à Série A. Abraço, valeu. Obrigado você pela companhia, pela audiência. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Ô Vlad, passa as outras opções aí, além do Lucas Cândido que entrou no banco de reservas da Ponte. Pedro Rocha, Edson, Miguel, Matheus, João Gabriel, Danley, Gustavo Teles, Serginho, Kevin, Lucas Emanuel e Pedrinho. Eu já teria colocado o Serginho no jogo no lugar do Diego Tavares. E as opções que restaram no Guarani no banco de reservas? Andrei, Diogo Silva, David Braz, Hernan Castro, Cadi, Giovani, Gabriel Silva e Júnior Brandão. O Ponte pode fazer 4 ainda e o Guarani tem mais uma. O Guarani tem mais uma parada e mais uma alteração. A Ponte vai tocando bola aqui no campo de defesa. A bola sobrou, voltou pro time da Ponte. Boa bola é pro Diego Tavares. Vai pra linha de fundo, vai pra lateral. Pra cima da marcação ali do Gemerson. Pra lá, pra cá. Sambou pertinho do Bandeira também. Ele bate, foi esperto, hein? Ele bateu contra o Gemerson, pra euforia do torcedor da Ponte Preta que sobe o som no majestoso. A Ponte consegue o escanteio pelo lado direito. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Seja bem-vindo na sua casa, no carro, no trabalho. Vamos juntos. A Ponte não tem pressa nenhuma para bater o escanteio, né, o Vladimir? Agora que tá chegando lá o Elvis, né, para fazer essa batida. Sempre ali apoiado pelo torcedor, lá na direita vem cruzamento para a área. São 9 escanteios no jogo, 5 para Ponte, 4 para o Guarani. Vai Alves para a bola, chuveirou na boca do gol, toca de cabeça! Já era! Luiz Felipe! Gol! Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 29 minutos passados do segundo tempo, cobrança de escanteio pelo lado direito do Elvis, do capitão, do maestro da macaca na cabeça do Luiz Felipe. Que campeonato, que reta final do Luiz Felipe. Luiz Felipe de cabeça no primeiro pau, golpeou, mandou a bola pro fundo da rede, não deu pro goleirão do Guarani, o Dalberson. Luiz Felipe pode comemorar, a festa é toda sua, da torcida da Ponte Preta, no majestoso lotado, no Brasil e no mundo. Luiz Felipe bota aquele sorriso do Coringa no torcedor da Ponte Preta. Torcedor do Guarani tenso, preocupado. A Ponte faz o segundo no derby 212. Luiz Felipe, o nome do gol. Agora a Ponte Preta tem 2. Guarani não tem nada. O detalhe, a selfie do segundo gol do derby. O segundo gol do derby 212. O segundo da macaca aí, Vladimir Catarino. Mais uma assistência com muita qualidade do Elvis, né, na cobrança do escanteio. Mandou na cabeça do Luiz Felipe, que subiu mais do que a defesa bugrina e jogou no canto do goleiro Dalberson, que nada pôde fazer, se esforçou todo, mas não conseguiu alcançar. Festa no majestoso, amplia a Ponte. Luiz Felipe agora 2 para a macaca, 0 para o Guarani. Tem gol. Carlos, gol do Brusque. O Brusque empata com o Náutico nos aflitos, placar de 1-1. E nesse momento, o Brusque está roubando a vaga do Guarani no número de cartões vermelhos, por incrível que pareça. Tudo igual aqui, viu? 2 vitórias para cada lado, 7 pontos, 2 vitórias, saldo -1 para cada um. Gols marcados, o Guarani marcou 3, o Brusque também 3, e aí vai no cartão vermelho. E no cartão vermelho o Guarani tá perdendo para a equipe do Brusque. Portanto, por enquanto, o Brusque vai se classificando para Série B. Que coisa. Se o Guarani fizer cotado, né? O menos cotado. Se o Guarani fizer um gol aqui, na minha classificação, se o Guarani fizer um gol aqui, o Guarani volta, mesmo perdendo, volta a ficar na frente, porque aí ele faz um gol a mais. Tá, mas na minha classificação aqui, dá Brusque pelo cartão vermelho, viu?
Que é aquele do Alan Santos, né? Exatamente. Sofrido lá na última rodada. E o Brusque não tem nenhum expulso até agora. A Ponte mudou, viu, Corsato? Vamos esperar esse lateral, a gente já confirma as mudanças na Macaca. Vamos lá, 32 minutos e 40, a Ponte vence, o Guarani precisa de gol. Cicinho, vai pra bola, jogou na boca do gol, Kevin sobe com ele por ali, o Rafael, nossa, parecia um ônibus sem freio pra cima do Kevin, que foi uma das alterações, né, da Ponte Preta. Olha, saiu o autor do gol, né, do segundo gol, Luiz Felipe, e entrou Gustavo Teles, 35. Gustavo Teles, 35 no lugar do Luiz Felipe. Saiu o Diego Tavares e entrou o Kevin com a 62. 62 para o Kevin no lugar do Diego Tavares e o Gustavo Teles, 35 no lugar do Luiz Felipe. Meu pai, ele coloca o Kevin, então ele vai fazer uma segunda linha ali, Arthur e Kevin. Ou então vai jogar o Arthur de terceiro zagueiro. Enfim, a Ponte com mexidas táticas. O Diego Tavares estava cansadaço. O Gustavo Teles é volante. O Luiz Felipe estava fazendo a meia. Que campeonato do Luiz Felipe. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Só para registrar, né, Carlos, que o gol foi contra do Matheus Silva, né? O gol do Brusque foi contra do zagueiro Matheus Silva, ex-Ponte Preta. Muito bem, seja bem-vindo, você que está na sua casa, está no carro, está no trabalho. Vamos juntos, obrigado pela audiência e pela companhia. Bom ter o seu carinho, bom ter você com a gente por aqui. Seja bem-vindo. E agora tem uma falta para o time do Guarani, falta do Gustavo Teles em cima do Bruno Santos, da equipe do Guarani. O jogo está parado. E tá parado o jogo, né? Falta pro Guarani. Ou o Guarani toma um gol, aliás, marca um gol, ou o Brusque tem alguém expulso, né? Talvez só para mudar esse panorama se terminar assim. Né? Deixa eu arrumar aqui, tô olhando o saldo, o Vlad. Então vamos lá. Além do número de pontos, óbvio, né? Saldo de gols. Gols marcados, o quarto critério é o confronto direto. Então, como tá tudo igual, no confronto direto, nessa fase, o Guarani ganhou perdeu a outra. Ah, cara, eu parei, velho. Eu parei. O Guarani, então, tá empatado também no confronto, hein? Inclusive no saldo de gols. No saldo de gols, porque o Guarani foi 3-2 e 1-0 aqui, né? Isso, 1-0. Então, 3-3. Tá tudo igual, vai pro cartão vermelho. Quem gera a imagem tá dando o Guarani, mas... No GE tá dando o Brusque. Eu também, porque o Brusque não tem ninguém expulso, né? Nessa fase. O Guarani já teve o Alan Santos expulso, aliás, 2 expulsos. O Bruno Santos, lá contra o Brusque, e o Alan Santos contra o Náutico. Então, meus amigos, é o Brusque, viu? A geradora da imagem deu o Guarani, mas é o Brusque no cartão vermelho. Eles colocam Diego Silva, eles colocam Kelvin, um negócio pra conferir, né? Enfim, ninguém é perfeito, tá, gente? Mas a gente tem que, às vezes... pegar outras informações também. Até porque é muito importante essa informação, né? Não Sim, é uma informação qualquer. É uma informação que define um acesso, né? Exatamente, tem que arrumar isso aí, né? Então. Tem que deixar, a gente tem que tentar deixar o internauta, o torcedor, mais bem informado. Mas nesse momento sobe o Brusque. Rapaz, que coisa maluca. Mas se o Guarani fizer um gol, sobe o Guarani. Isso. Bola pra dentro da grande área, tira a zaga da Ponte Preta. Afasta o perigo, tira dali, a bola sobrou. Lembrando que pode ter outro gol também lá no Recife. Verdade. Né? Tudo pode mudar. Né? Tudo pode mudar. Aí o Guarani vem em campo de ataque, bola pela direita, cruzamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte Preta, tira. 36 minutos passados o segundo tempo, derby 212, a Ponte vence 2-0. O Guarani vem pro campo de ataque, quer o acesso, a bola pelo lado direito com o Emerson, a Ponte com esse resultado vai fazer a final da competição, por enquanto contra o Londrina. Posse de bola pro time do Guarani, bola enfiada na frente pro Cicinho, muito forte o passe. O Vlad. Mas Vlad e Marcelo, mas qualquer gol que sair lá agora pro Guarani é horrível. Agora o Guarani depende dele. Não falo pro Guarani, falo pra definição do acesso, né? Sim, lá pra definição do acesso, porque agora depende aqui do Guarani. Porque se tiver um vencedor lá, o Guarani tá fora. A única coisa que salva o Guarani é o próprio Guarani. É o próprio Guarani agora. Pro Guarani agora, pra depender dele, ele precisa perder só por um gol de diferença. Isso. Que aí o Brusque não passa ele. Ou o Brusque tem 1 ou 2 jogadores expulsos lá. Dois, que aí vai pra cartão amarelo. Mas o Náutico vai e faz o segundo. Se tiver 2 expulsos do Brusque, é mais fácil pro Náutico. Eu já vi time não perder jogo com 4 próprio Náutico, na Batalha dos Aflitos, lembra? Contra o Grêmio, perdeu o jogo lá em 2005. Né? Verdade. Exatamente. Você tá ligado no Portal Futebol Interior, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Seja bem-vindo, vamos juntos, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha, a gente gosta da sua participação, tem superchat se quiser mandar também, a firma vai gostar, porque você vai pagar uma coisinha para participar aqui da transmissão, faz-me rir. Vai, Serginho vem aí. Serginho vem aí na Ponte Preta. Na Ponte, Serginho, mas antes o Júnior Brandão no Guarani entrou com a 19 no lugar do Diego Torres. A última do Guarani. Isso, e na Ponte tá saindo o autor do primeiro gol, Bruno Lopes, para a entrada do Serginho, 37 Serginho. É a novidade na Ponte no lugar do Bruno Lopes. Muito aplaudido o Bruno Lopes, como também saiu muito aplaudido o Luiz Felipe, saíram, né? E também o Diego Tavares, jogadores da Ponte Preta. Portanto, o Bruno Lopes foi embora e entrou o Serginho. 37. Vamos lá, então a Ponte já fez o que aqui? 1, 2, 3 paradas. A Ponte não vai poder mexer mais. Não pode mexer mais. 4 alterações, vai morrer com uma aí. É isso. É falta pra Ponte Preta. Tá na bola o Elvis. O Arthur tocou pra ele, pra Elvis, pra Arthur. Linha de fundo, vai fazer o cruzamento na boca do gol. Lado esquerdo, toque de cabeça. Bate na zaga do Guarani, vai embora. Na verdade não bateu na zaga, bateu no chão. Subiu de cabeça por ali o jogador da Ponte, a bola subiu, foi embora, era o Lucas Cândido. Tiro de meta pro Guarani, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem Guarani, Júnior Brandão tocou, boa bola pro Bruno Santos, cruzou na boca do gol, ela passa, vai embora. Eu levantei o cartão porque pintou um cartão. Pênalti pro Náutico. Pênalti pro Náutico lá no Recife. E confirmando o cartão amarelo pro Gustavo Teles, né? Gustavo Teles, 35 da Ponte Preta, tá amarelado e é pênalti pro Náutico. Então é o seguinte, se o pênalti for confirmado pelo VAR, porque tem essa também, né? Tem essa também. Se o Náutico converter o pênalti, o Náutico fica com acesso. Sim, no momento. A vaga fica pro Náutico. Isso, no momento. É claro que ainda tem muito jogo, né? E aí não adianta o Guarani marcar um, né? Não. O Guarani tem que, tem que empatar. O Guarani tem que fazer 2. Um gol do Náutico lá, o Guarani tem que obrigatoriamente empatar aqui. Aqui vem Guarani, campo de ataque. A bola pelo lado esquerdo, tentou cruzamento na boca do gol. Ficou pro time da Ponte Preta. Tentou cruzamento ali o Cauã Jesus. A bola fica pra Macaca. Eu não sei se vai ser pênalti, não vai confirmar não. Porque me parece que tá fora da área, né? Me parece que a falta foi fora da área, mas a gente tá no jogo da Ponte. É isso que estão reclamando o pessoal do Brusque. O Carlos vai ficar atento por lá. E eu tô aqui no Guarani, com a Ponte. O Guarani tá no campo de ataque. No momento, se o Guarani fizer um gol e o jogo terminar empatado lá, o Guarani volta pra Série B na próxima temporada. Isso. A Ponte está fazendo a final. No outro grupo, o Carlos já informou, se classificando São Bernardo e Londrina. Londrina e São Bernardo. Ponte tem posse de bola com o Elvis. Linda jogada. Soltou pela direita, trabalha. Passa a bola pra Serginho. Serginho pra Gustavo Teles. Chega por baixo a zaga do Guarani com o Gemerson. Faz o corte, solta um pouco mais atrás. Vai trabalhando com o Cauã Jesus. Domina. Solta a bola pro time do Guarani. O Guarani vai tocando bola aqui no campo intermediário, campo de defesa pelo lado esquerdo. A Ponte Preta vai voltando pro campo de defesa. 40 minutos e meio passado o segundo tempo. É o Derby 212, sábado 11 de outubro de 2025. Torcida da Ponte Preta canta e vibra no majestoso. A Ponte não só vai fazendo a final, como vai ficando com esse resultado, ainda elimina o Guarani da Série B na próxima temporada. Que tarde e noite de sábado pro Ponte Pretano, mas o Guarani é valente, insiste, persiste, não desiste. Mirandinha fez a finta pra cima do Lucas Cândido, pau nele, falta. Dá trabalho o Mirandinha, bom jogador do Guarani, falta. Não é perto, mas também não é tão longe assim. Certo, Vladimir? Não tem um cobrador de oficial, né? Já que o Diego Torres está fora, também o Caio Melo, que cobra faltas, também está fora, mas é oportunidade para o Guarani buscar pelo menos diminuir a diferença. Pênalti confirmado, viu? Vamos ver se vai ser Recife. Vamos ver se vai ser convertido então. O Carlos está atento, se der tempo ainda, se o pênalti for convertido antes. Paulo César vai para a bola. Paulo Sérgio. Que jogou na Ponte. O pistoleiro. E fez o gol. Marcou contra o Guarani. É pênalti pro Náutico. Mas eu tô no lance da Ponte Preta. 41 minutos e 40 passados. Narra aí, Carlos Corsato. Não, Marcelo tá narrando, pô. Não, o pênalti. Paulo Sérgio pra bola, correu, bateu pro gol, é gol! Gol do Náutico! Paulo Sérgio, pistoleiro, bola num canto, goleiro no outro. 2 Náutico, 1 Brusque, Náutico tá subindo. Voltamos pro Majestoso, falta pro Guarani, Mirandinha pra bola, bate na zaga. Ele mesmo sofreu a falta, ele mesmo bateu. Ela vai cair do lado esquerdo, chega. A zaga da Ponte Preta mete a cabeça da bola. Agora não tem mais conta, né, cara? Não precisa fazer conta de cartão, nada disso, né? Agora é na pontuação. Né? Agora é na pontuação, o Náutico tá subindo. Se o Brusque empatar, aí vamos pra conta de novo. E se o Guarani fizer um gol, o Guarani
Não, mas A Guarani agora precisaria empatar o jogo. Agora o Guarani precisa empatar o jogo. Precisa fazer 2 gols. E a bola tá pro time do Guarani, campo de ataque, bola pra dentro da grande área. Gustavo Teles afasta o perigo, tira. Tem gol. Ela cai na intermediária pra Cicinho, bate contra o Lucas Cândido, a bola volta, o Elvis tá perto, mas a bola voltou pro time do Guarani, é pro Kevin. Que finta, fez a finta, bateu pro gol, desvio, Diogo Silva! Pra mim, o melhor goleiro do campeonato. Que defesa espetacular do Diogo Silva, reflexo apurado, manda a bola para escanteio, Vladir. Muito dessa campanha da Ponte deve-se também ao Diogo Silva, né? Que reflexo, escanteio Guarani. Emerson pra bola, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte Preta, tira, ela vai cair do outro lado, se sair do outro lado pra lateral, a lateral posse de bola pro time do Guarani. Carlos, rapidinho, informação do placar ao vivo. Floresta, 35 do segundo tempo, o Floresta empata contra o Caxias no Rio Grande do Sul, agora Caxias 1, Floresta 1, o Floresta vai pra terceira posição com 7, mas continuam subindo Londrina e São Bernardo no grupo A. Lateral pro Guarani, Emerson pra bola, chuveirou na boca do gol, dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte, tira, Kevin briga na entrada da grande área, Cicinho jogou pro alto, ela passa, vai embora. Tentou jogar a bola de novo ali no fedor, mas não conseguiu. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Seja bem-vindo, tá na sua casa, tá no carro, tá no trabalho, tamo junto aqui no Portal Futebol Interior, na Valinhos FM, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. O Carlos. Eu. O Carlos não, Marcelo, eu me enrolo com esses Eu sou mais bonito, né? Você. Então, vocês são iguais. Né? Você. O Guarani não jogou nada, né? Convenhamos, né? O Guarani Achei fez uma jogada, ruim, fez um jogo muito abaixo daquilo que precisava o Guarani em um derby em que o time precisava vencer. Mas não foi somente hoje, né? Um segundo turno de quadrangular muito ruim. O Guarani somou apenas 1 ponto em 3 jogos, isso explica o time não ter conseguido o acesso, né? Vai perdendo a chance de subir aqui no estádio Moisés Lucarelli. Abraços pro Eduardo Ventura, tá em Porto Alegre. O Carlos fala que é a capital de Minas Gerais, mas não, capital do Rio Grande do Sul. Ele é delegado da Abrace lá no Rio Grande do Sul. O Eduardo é nosso companheiro. Grande tá trabalhando Edu. lá. Ô, Edu, se eu falar errado aqui, você me perdoe, tá? Mas o Edu tá trabalhando, se eu não me engano, na Grenal. Grande Eduardo. Eu acompanho a Grenal, hein? Eu gosto muito do adoro. trabalho. Pra mim é referência o jeito que eles fazem transmissões, enfim. Ô, Edu, me corrija se eu estiver errado, tá bom? Um abraço pro Eduardo Ventura, o Arthur Eugênio, nosso patrão, se espirrar saúde, mas por enquanto não tá dando nada certo pra Arthur Eugênio, na parte futebolística, né? Porque no amor, financeiramente, não tem problema nenhum nos negócios. Então tá bom, né? Então tá valendo. Agora, esportivamente, não tá tão feliz, não. Mais 5. Vamos até 50. Vamos até 50. 45 no Majestoso. Para mais de 17 mil torcedores. Por enquanto, a Ponte Preta vai vencendo. Um no primeiro tempo, outro no segundo tempo. Bruno Lopes no primeiro tempo. O Luiz Felipe no segundo tempo. Aí o Guarani vem pro campo de ataque, mas o Arthur chega, faz o corte. Arthur chega... Não, era o Teres, né? O Teres chegou, fez o corte, é escanteio pro time do Guarani, ele chama o torcedor da Ponte Preta pra vibrar, a Ponte Preta vai vencendo. Bom, com a vitória do Náutico, o Guarani precisa empatar aqui. Sim. Então o Guarani precisa de 2 gols pra subir. Se o Brusque empatar lá, o Guarani precisa de um gol aqui. Escanteio pro Guarani pelo lado esquerdo, Mirandinha vai pra bola, perna direita, chuveirou na boca do gol. Ih, rapaz, espanou ali. O taco, na verdade, foi de cabeça o Simon. Quase que ele mandou contra o patrimônio, hein, o Vlad. Só pra informar que se o Brusque empatar, também sobe Brusque, porque agora o Brusque vai ter mais gols do que o Guarani, né? No critério de gols marcados. O empate, né? Então o Guarani precisa de 2 gols, não tem jeito. O empate é gol do Guarani. Não, se o Guarani, se o Brusque empatar, o Guarani precisa fazer um gol aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Bola pra dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte, tira, ficou viva, Kevin jogou de novo na boca do gol, era pro Cauã Jesus, afasta a zaga da Ponte, tira, ela voltou, bico esquerdo da grande área, é pro Mirandinha, bateu pro gol, ficou viva, bateu, bate na zaga, bate no goleiro da Ponte Preta, na sequência Kevin dividiu com o Bruno Santos e tira a bola dali. Quase o Guarani faz o primeiro gol. E de novo uma defesaça queima-roupa do Diogo Silva da Ponte. Vlad. Era o Bruno Santos que estava por lá, né? Mais uma vez o Diogo Silva, num puro reflexo, fez a defesa e impediu o gol do Guarani. Eu quero ver se não vai ter desdobramento dentro da grande área ali, numa bola em cima do Brunão, né? Porque o Kevin, ele faz o corte e comemora, mas, né, ele foi no carrinho ali, vamos ver se o VAR não vai pegar o pênalti, né, o Vlad? Do jeito que o VAR ele procura, vamos ver. Foi nada. Foi na bola. Foi na bola. Foi na bola. Atingiu a bola primeiro. Verdade, mas olha,
Tá com o corpo fechado o Diogo Silva, hein? Não passa nada, cara. E é um jogo, mesmo estando já em 47, se o Guarani faz o gol, imagina o final dessa partida, né? Mas o Diogo Silva foi muito bem nesse lance. O Arthur falou que tá em Piracicaba, acompanhando a Copa Paulista, 15 de Piracicaba e Primavera. Um abraço, Arthur. Um abraço pra você, viu? Mandou até foto aqui, mas tá acompanhando a nossa transmissão. Olha, o Guarani vem pro campo de ataque, bola pelo lado esquerdo, Emerson. Cruzou rasteirinho na boca do gol, o Anderson. O Guarani insiste, persiste, não desiste. O Anderson manda pela última linha, escanteio. Vladimir Catarino. Agora é muito mais na transpiração, não tem mais tática nem nada disso, né? O Anderson colocou pela linha de fundo, escanteio Guarani. 48 minutos passados do segundo tempo, a torcida da Ponte Preta acompanha o jogo, tá feliz da vida. A Ponte vai pra final da Série C. Mirandinha vai pra bola, perna direita, chuveirou na boca do gol, toca de cabeça pra trás da zaga da Ponte. Então é outro escanteio, só que você troca o lado aí, viu, Vladir? O Mirandinha cobrou o desvio da zaga pela linha de fundo. Agora do outro lado, na direita, tem a cobrança de escanteio Guarani. 48 minutos e meio, a Ponte vence o Guarani pelo placar de 2-0, a Ponte vai ficando com a vaga pra final. Chuveirou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira, ela dá rebote, sobra pro time do Guarani, Emerson, jogadaça pra cima do Elvis, bateu pro gol, daí de longe ela passa, vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Grande Felipe Marques, para concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Casa do Perfurador, placar ao vivo Futebol Interior e o portal Futebol Interior. Carlos, Ponte Preta aqui nesse grupo vai ficando, já tinha o acesso e vai para a final com esse resultado. Conta pra gente os outros times que estarão na Série B na próxima temporada e quem faz a final com a Ponte. Bom, se continuar nesse momento, o Náutico está vencendo o Brusque 2-1, o Náutico está subindo, 8 pontos, deixa o Guarani na terceira colocação com 7, o Brusque fica com 6. No grupo A, o Londrina vai disputar a final com a Ponte, tá indo a 10 pontos com empate com o São Bernardo. O São Bernardo tá empatando com o Londrina, fica com 7 pontos e tá passando o Floresta no número de gols marcados. O São Bernardo marcou 4, o Floresta tem 2, porque no saldo eles estão empatados em 0 gol para cada um. Então o São Bernardo tá subindo, viu, Marcelo? Com 7 pontos, mesmo número de pontos do Floresta, mas o Floresta tá ficando na Série C. São Bernardo, portanto, tentou várias vezes, não conseguiu, vai conseguindo acesso e não há tempo para mais nada. No majestoso ponto final no Derby 212, com gols, um no primeiro tempo, outro no segundo tempo. Bruno Lopes a 7 minutos do primeiro tempo, Luiz Felipe a 29 de cabeça no segundo tempo. A Ponte Preta garante a sua vaga para a final da Série C 2025. A Ponte Preta que já havia conseguido acesso a 2 rodadas atrás. A Ponte Preta vence o Guarani com esse resultado e a vitória do Náutico em Recife vai ficando fora da Série B na próxima temporada. Torcedor da Ponte Preta canta e vibra no estádio Moisés Lucarelli. A tristeza do torcedor do Guarani que acompanha a gente na Valinhos FM, que acompanha a gente também pelo YouTube, nas várias plataformas espalhadas por aí. A Ponte vence, o Guarani perde, a Ponte está na final da Série C 2025, Vladimir Catarino. Uma festa incrível, né? O torcedor do Ponte Pretano realmente vai à forra, comemorando a vitória, comemorando o acesso que já estava garantido e a garantia da presença na grande final da Série C do Campeonato Brasileiro. A noite em Campinas vai ser pequena para o lado alvinegro. A Ponte está na grande final da Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai ver se algum jogador vai passar aqui pelo microfone para falar com a gente. Marcelo. Ô, Corsato, oi. O jogo do Náutico, estamos com 51, vai até 54, tá? Então ainda dá pro Guarani. Né, vamos aguardar aqui, ainda dá pro Guarani. Precisa do quê? O Brusque empatar? O Brusque empatar o jogo. É isso. Então, mas não dá, Carlão. Não dá. É, porque o Guarani perdeu de 2-0. Isso, porque aí no gols marcados o Brusque vai passar. O Guarani já era. O Guarani já foi. Então a atenção tá toda lá em Recife, hein? Porque se o Brusque pode tirar o Náutico. O Náutico. Se o Brusque empatar o jogo... Ele sobe e o Náutico fica. E é pressão do Brusque. Vamos ver o lance aqui. Bola pro Pira, dentro da grande área. Ih, quer ver que o Brusque... Ah, pênalti!
Penalidade máxima pro Brusque, mas estava impedido. Tava impedido. Que Vamos sorte. ver se tava mesmo, né? Tem VAR, né? Tem VAR, né? Porque em campo o árbitro marcou o pênalti. Rapaz. Cara, ó, é teste pra cardíaco isso aí, hein, cara? Meu Deus do céu. Meu pai amado. O torcedor fica tenso. Agora com certeza alguns torcedores do Náutico alguns já foram. Estão precisando de fôlego. Ó, Luiz Felipe vai falar, vamos ouvir Luiz Felipe, lateral da Ponte, autor do segundo gol. Boa noite, eu quero agradecer a Deus pelo esse gol, para minha esposa, para meus filhos que estão aqui na arquibancada me prestigiando. E a gente merece, irmão. Deus sabe que a gente estava merecendo muito, que a gente foi um grupo de guerreiro, aguerrido, todo mundo, todos os treinos, todos os jogos dando a vida. Graças a Deus conquistamos o objetivo que era o acesso. E agora vamos para frente em busca do título. É o Luiz Felipe, lateral Ponte Pretano. Continua falando, vamos ouvir mais um pouco do que disse o Luiz Felipe. Eu estou conseguindo ir bem, agradecer também o professor Marcelo Fernandes, que me deu confiança, e o professor Alberto também, que estava me utilizando muito, e graças a Deus eu estou indo bem e estou conseguindo fazer o meu melhor. Luiz Felipe falando por aqui, Corsato. Muito bem, tá aí o Luiz Felipe. Cara, eu não sei o que o Bandeirinha viu de impedimento lá. No jogo do Náutico é o seguinte... Só se ele viu uma falta antes do pênalti acontecer. O Paulo César Zanovelli... impedimento. O Paulo César Zanovelli tá marcando impedimento. Tá marcando impedimento do jogador do... Porque no campo ele deu o pênalti. Deu. Mas aí o Bandeira marcou impedimento e agora o VAR parece que confirma o impedimento. Cara, não é fácil. Ó, ser torcedor de futebol, você que é apaixonado, gosta de futebol nesse momento, olha... Bom, vamos lá. O Vlad falou em determinado, a gente vai já com o fim de jogo. O cara que tava impedido não participa do lance, tá? Só pra deixar claro da minha opinião, tá bom? Do Náutico, no jogo. Eu tive a impressão que ele deu no primeiro lance, na primeira finalização, depois no bate-rebate sobrou, mas enfim, já tá marcado. Mas o Vlad fala que o Guarani não foi bem. Eu achei que no primeiro tempo é que o Guarani não foi mal, não. O Guarani teve boas chances, antes até do primeiro gol da Ponte, uma bola na trave. Aí o Mirandinha perde aquele gol um pouquinho só à frente ali da pequena área, dá um bico, isola a bola. Enfim, no segundo tempo, realmente, eu acho que o Guarani não foi tão bem assim. Mas se a gente for analisar o jogo todo, eu acho que o resultado foi merecido pra Ponte, né, Vlad? Foi merecido, sim. A Ponte Preta, em todo momento, quis o jogo, né? Mesmo já estando classificado, claro, queria também garantir a vaga na final, mas a Ponte acabou não levando grandes sustos, né? O Guarani pressionou mais aí na reta final, né? Teve uma chance apenas mais perigosa na primeira etapa e na reta final teve intervenções importantes do Diogo Silva, mas enfim, o resultado foi justo, a classificação, o acesso da Ponte Preta foi justo. E agora a Ponte já pensa na final quando termina o jogo lá no Recife também. Acabou. Fim de jogo, tudo definido nesse grupo B, Corsato. Náutico sobe. O Náutico deve o acesso também, claro que ele ganhou o jogo, né? Mas deve o acesso à Ponte Preta, porque se a Ponte não vence o Guarani estaria na Série B. Portanto, Náutico sobe e a Ponte Preta também. Deixa eu dar uma olhada aqui no outro grupo, só para ver se está tudo fechado também. Caxias 1, Floresta 1, Londrina 1, São Bernardo 1. O grupo A, o grupo dos empates, né, meus amigos? E lá também definidos, tá? Subiram Londrina e São Bernardo. O Floresta teve 7 pontos, mas ficou, mesmo assim, na Série C, porque perde aqui no número de gols. Vamos ouvir o Toró, atacante Ponte Pretano, foi importante também, né? Marcou gols importantes aí com a camisa da Ponte no campeonato. Fala sobre esse acesso à classificação para a final. Bela campanha da Ponte, histórica nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Bem cansado o Toró, vai falar sobre essa vitória. A gente só tem que agradecer, né, a torcida por todo o apoio, desde o primeiro jogo da Série C até hoje. Cara, eles mereciam esse momento que estão vivendo e nada melhor que um clássico dentro de casa para coroar essa segunda fase e ir para a final com a cabeça muito focada em busca do título. Eu acho que isso é o mais importante pra gente agora. O Toró falando exatamente sobre esta força, né, que a Ponte tirou aí, apesar de todas as dificuldades para conseguir esta classificação. Eu sou um cara muito grato a Deus, primeiramente, e depois aos meus companheiros que me ajudou desde o começo da competição. Me ajudaram para poder desempenhar o melhor futebol possível aqui com a camisa da Ponte. Pude fazer 7 gols na competição e vou em busca da artilharia, com fé em Deus. A artilharia ainda o Toró, né, que ainda briga pela artilharia aí desta Série C. Ainda vai ter 2 jogos, né? A final vai ser um jogo muito importante pra gente e a gente vai dar a vida que nem foi o clássico hoje.
Toró falando sobre a vitória da Ponte. E com relação à artilharia, né? O jogador do Londrina, o Iago Teles, também tem 7 gols, né? Não, 8. 8, né? Tá na frente. Então tá na frente. Tá na frente. Então Então tá só parada. os dois. Toró e o Iago Teles. Porque Vão se enfrentar, o outro era o Diego Matias, que também Isso. tem 7. Né? Então vão se enfrentar. Vamos definir também a artilharia do campeonato. Definido a final do campeonato. 2 jogos. Primeiro jogo em Londrina, no Paraná. O segundo jogo no majestoso Ponte e Londrina. Londrina do Roger, né? Roger, ídolo. Roger e Eliel. Eliel também tá lá. Eliel o Cruel. Eliel o Cruel. Isso. Olha, jogo de 2 times tradicionais do futebol brasileiro. Londrina campeão paranaense, a Ponte Preta tem título de Série A2 do Campeonato Paulista, né? Um dos times mais tradicionais do futebol brasileiro. Final gigante para essa Série C. É o que eu falo, venho falando nas bancadas, né? Que esse campeonato é um campeonato que ele tem 4 vencedores. Ele vai ter um campeão, mas ele tem 4 vencedores. Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo. 4 vencedores. Agora, é claro que eu não gosto de cereja, né? Mas o pessoal fala que é um plus. Cereja no bolo. Cereja é bom, hein? Põe o que você quiser no bolo, então. Põe uva, goiaba, Não gosto manga. de fruta nenhuma, não. Nenhuma? Pode ser Você mais não gosta da chocolate. fruta? Você não gosta da fruta? Não, fruta não. Lá ele. Pode ser mais chocolate. Mas é a cereja do bolo o título. E pra Ponte Preta, né? E pro Náutico, pro Londrina também é importante, porque é um título nacional. Ah, é título de Série C, mas é um título nacional. A Ponte nunca chegou numa final nacional, tá? Lembrando que o Londrina tem um título sul-sudeste, né? Do campeonato que vai voltar agora. O Londrina tem um título desse campeonato. Não, é Sul-Minas. É Sul-Minas. Ganhou do Cruzeiro. Sul-Minas, Ganhou do Copa Cruzeiro. Sul-Minas. Ganha do Cruzeiro, eu acho que o Londrina já tem um título nacional. Se não for de Série B, de Série C. Eu acho que o Londrina já tem. Esse Sul-Minas é nacional também, pô. É um campeonato nacional. Não, mas eu falo um título de campeonato nacional, né? Eu acho que o Londrina e já a tem. Ponte, estamos assistindo aqui a Ponte Preta ir para a primeira final de um campeonato nacional em toda a sua história. A Ponte nunca fez uma final de campeonato nacional. Nunca havia feito, vai fazer agora. A Ponte chegou perto de fazer uma final nacional numa Copa do Brasil, né? Que a Ponte é eliminada pelo Corinthians. 2001. 2001, né? E o Corinthians faz a final com o Brasiliense. Em 1983 chegou perto também do Campeonato Brasileiro, né? Ponte e Grêmio, que aliás é o maior público do Estádio Olímpico. A Ponte Preta perdeu aqui pro Grêmio no primeiro jogo. E ganhou lá. Só que como tinha o gol marcado fora de casa, né? A Ponte venceu o Grêmio por 1-0 lá e o Grêmio venceu a Ponte por 2-1 aqui. E aí o Grêmio vai pra final e o Grêmio é campeão daquele ano e depois o Grêmio foi campeão mundial, né? Depois o Grêmio foi campeão mundial, mas a Ponte poderia ter feito a final do Campeonato Brasileiro de 83. Muito bem. Fim de Derby 212, sábado 11 de outubro de 2025. Torcida da Ponte Preta tá felizaça. Torcida do Guarani não tá tão feliz assim, né? Porque o Guarani perdeu a chance de ir pra final da Série C e estar na Série B na próxima temporada. De quebra, é eliminado pelo maior rival. E a Ponte Preta elimina o maior rival da Série B na próxima temporada. E o Hélio dos Anjos, hein, cara? O Hélio dos Anjos podia pegar... Agora aguento o Hélio Não, dos Anjos. podia pegar um número da Mega Sena e mandar ele fazer e distribuir aí, né? Porque depois do jogo aqui, vejam só a situação. Ele empata o jogo contra o Guarani aqui. Ele não dependia mais dele e ele contava com a vitória do Náutico. Ele, se a gente vencer, a gente sobe. Porque o Guarani, ele até fala que não ia enfrentar qualquer time, ia enfrentar a Ponte Preta. E todo mundo sabe da identificação que eu tenho com a Ponte. Vou torcer pra Ponte Preta e nós vamos subir. Falava isso o Hélio dos Anjos. E o Guarani, o Náutico, pra passar o Guarani, o Náutico não dependia só dele, dependia das pernas da Ponte Preta. E deu tudo que o Hélio dos Anjos Porque se o Guarani empata, né? O Guarani sobe. Sobe. O Náutico precisaria ganhar por 4 gols de diferença. E o Náutico sofreu contra o Brusque, né? Não foi uma vitória tranquila também, né? Não. O Brusque vai reclamar desse último lance aí. Foi uma última rodada com requinte de crueldade, né? Não foi fácil essa última rodada. Teste pra cardíaco, o Marcelo falou aí. É legal pra quem não tá envolvido, né? Pra quem não torce pra nenhum dos times. E mas depois, pra quem tá envolvido, e depois tem gente que fala que a Série C não é de nada. Então. Imagine se fosse, né? Pois bem, você vai assumir o fim de jogo, Carlos? Ok. Até por volta de 10, 11h30 da noite. Vai, tá vendo aí, cara? Eu já não mando em casa.
O cara que escala você no ar, né? Não, o cara primeiro narrou o jogo, né? Somos dois narradores e ele obrigado, narrou o jogo. Arthur, Narrou os dois derbys. E aí agora ele quer falar que até que hora que vai o fim do jogo. Cara, é o seguinte, vocês estão sob o meu comando. Boa. Ó, eu não registrei participação do internauta no fim do jogo, depois que a Ponte fez o gol, porque realmente foram fortes emoções, muitas emoções, como diria Roberto Carlos, né? Mas agradeço todo mundo que participou e a gente vai continuar resenhando aqui. Vamos eleger o melhor em campo da Ponte Preta que venceu o jogo, não do Guarani que perdeu, né, Carlos? Mas vamos dar as notas do jogo. De Ponte Preta, de Guarani, enfim, tem o Vladimir Catarino, tem o Pedro Lino, que tá lá acompanhando a festa dos jogadores da Ponte Preta, né, a tristeza do Guarani. O Guarani, eu não sei se a entrevista do Matheus Costa vai ser no Majestoso ou no Brinco. Eu nem sei se vai ter entrevista, viu? Pode ser que... não, né? Pelas circunstâncias, não sei. Mas vamos ficar no aguardo. Vamos ficar no aguardo. E o Pedro Lino tá lá no Majestoso para falar com o Marcelo Fernandes, ele que vai dar entrevista coletiva. A Ponte Preta elimina o Guarani da Série B na próxima temporada. De quebra, faz a final, sobe, está na Série B. Na próxima temporada, a Macaca faz a final da Série C 2025, encarando o Londrina para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Casa do Perfurador, Placar ao Vivo, Futebol Interior e site Futebol Interior. A gente vai pro intervalo rapidinho, volta já, Carlos comanda o fim de jogo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano.
Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Tá certo então, né? 19h16 agora, 19h16, lembrando que tem final também rolando pela Copa Paulista, hein? Em Piracicaba, segundo tempo, bola rolando. 6 minutos do segundo tempo, 15 de Piracicaba e Primavera vão empatando 0-0. Primavera venceu o primeiro jogo pelo placar de 1-0. Esse resultado aí tá dando o título para a equipe do Primavera. Tá dando o título pro time do Primavera esse resultado. 1 pro Primavera, 0 pro 15 no Majestoso no final de semana passado. Por enquanto 0-0. O 15 precisa vencer por 2 gols de diferença para levar o título no tempo normal. Se vencer por 1 gol de diferença, cobrança de penalidades máximas. Bom, 7 da noite, mais 19 minutos, 7h19, tá no ar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Ó, a gente vai eleger aqui o melhor jogador em campo da Ponte Preta, tá bom? Vamos eleger aqui o melhor em campo da Ponte. O Vladimir Catarino, atenção Vlad, você vai dar nota para os jogadores do Guarani. E o Marcelo vai dar nota para os jogadores da Ponte Preta, ok, Marcelo? Okay. Então tá bom. Então vamos lá, colegas, amigos. Okay. Notas do Guarani pro nosso querido Vladimir Catarino e o Marcelo Corsato. Ele vai gabaritar os jogadores da Ponte Preta. Lembrando que pro campeonato, pro Guarani acabou a temporada, né? E do pior jeito possível, né? Eu tava até contando aqui, falando com o Vlad fora do ar. E pro futebol de Campinas, né? Pelos resultados que aconteceram, o empate deixaria a Ponte na final e o Guarani classificado para a Série B também. Mas o Guarani foi incompetente. O Guarani dependia só dele. E o Guarani não teve competência para conseguir um empate. Pelo contrário, tomou mais um gol, né? Tomou mais um gol, a Ponte venceu pelo placar de 2-0. Bom, vamos lá, o fim de jogo para Casa do Perfurador, hein, meus amigos? Tem tudo para o seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou, 2514-1171, 2514-1171, Rua Lauro Vanucci, 98 em Campinas, Casa do Perfurador. Tem tudo para o seu poço artesiano. Casa do Perfurador apresenta a partir de agora o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Bom, o Pedro Lino, ele vai fazer aqui o trabalho, né? Vamos ver o que o Pedro Lino vai mandar de material pra gente aqui, tá? O Pedro Lino, ele vai estar na entrevista do Marcelo Fernandes, tá? E por quê? Porque o Marcelo Fernandes conquistou tudo, né? Ele conquistou a vitória e eliminou o Guarani. Se a gente... Que virada do Marcelo Fernandes no mesmo campeonato, né? Saiu do Guarani da forma que ele saiu, mandado embora, né? Depois de um bom começo dele no Guarani, o time depois acabou estagnando. Muitos davam aí como um período de fracasso da carreira dele. Ele assume a Ponte Preta e leva a Macaca à final da Série C. Que virada na carreira do Marcelo Fernandes dentro da própria competição. E o Marcelo Fernandes só tinha a ganhar hoje, porque o Marcelo lembrou na nossa Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite, no YouTube Hora da Macaca, de que o Marcelo Fernandes, independente da derrota, ele poderia ser um técnico consagrado como campeão da Série C. Por quê? Porque se a Ponte perde, o Guarani iria para a final. E ele treinou o Guarani, né? Então, se a gente fala aqui que o Alberto Valentim tem participação nesse acesso da Ponte Preta, né? O Marcelo Fernandes também, se o Guarani fosse para a final, ele teria participação na chegada do Guarani na final do campeonato. A vida, às vezes, ela demora, né, para dar oportunidade pra gente se recuperar de alguns tombos, né? Mas o futebol não é assim, cara. O futebol, às vezes, do dia pra noite, você se recupera. Você sai lá de baixo e vai lá pra cima. E a história do Marcelo Fernandes é mais ou menos assim, né? Ele sai do Guarani com um aproveitamento muito bom. O Guarani começa o campeonato muito mal,
né? Tanto que tem que reformar, remodelar o time por completo. E aí, nem todas as contratações foram feitas ainda no comando do Marcelo Fernandes e ele é demitido antes de um derby, né? Ele é demitido antes de um derby. Vocês vão lembrar, o Matheus Costa estreia no derby da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, naquele derby de empate por 1-1. E o futebol, ele dá essa oportunidade, né? Que a pessoa, o atleta, o treinador, enfim, ele se recupere mais rápido de um tombo do que a vida às vezes não dá essa oportunidade. É isso. A história do Marcelo Fernandes, ela é linda, né? Ela é linda e é aquela história de que, por exemplo, às vezes tem gente que não gosta desse ditado, mas é aquilo, né? Deus escreve certo por linhas tortas no caso do Marcelo Fernandes, né? E era um bate-papo que a gente tinha até ontem, né? Até hoje, né? No programa Brasil Esporte Clube Debate com o Elias Aredes e o Rodolfo Santos lá na Rádio Brasil AM 1270, que o Marcelo participou, de que se desse tudo errado hoje pro Guarani, teria que ser analisado esse trabalho do Guarani, né? Esse trabalho do Guarani. E eu vou repetir aqui. O Guarani, ele teve... se o Guarani sobe, e aí que tá o problema, e o Vlad vai me ajudar aqui nessa, o Guarani teve... Eu insisto que, na minha opinião, o Guarani teve 4 treinadores. O Guarani tem o Maurício Souza na primeira e na segunda rodada. Na terceira rodada, o Guarani é treinado pelo Marcelo Cordeiro, que é aquele jogo contra o Caxias, na estreia do Júnior Rocha lá no Caxias. O Guarani também perde. Aí vem o Marcelo Fernandes, ele fica da 4ª rodada até a 14ª rodada. Na 15ª assume o técnico Matheus Costa no time do Guarani. No derby. Que empata, inclusive. Estreou bem, né? Estreou empatando no Majestoso contra a Ponte Preta. Mas, cara, o trabalho do Guarani, a cartilha do Guarani, não era uma cartilha de acesso. Né? Se a gente analisar, por exemplo... Né, o Guarani tem feito maus trabalhos já há algum tempo, né, o Carlos? Não agora somente com o não acesso, porque... convenhamos, né? Seria obrigação pro Guarani também subir, né? Da Série C pra Série B pela estrutura, pelo nome e pelo porte que tem. Sim. Mas o Guarani já fez uma péssima Série B no ano passado. Já havia feito no ano passado um péssimo Campeonato Paulista. Nesse ano também fez um Campeonato Paulista bastante mediano. Então o Guarani vem acumulando maus trabalhos já há algum tempo, não é de hoje, né? Pois é, mas assim, o que conta, né? Rapaz, o 15 não vai fazer esse gol, fez. 1-0 pro 15. Gol do Nhoquim. 15-1. Primavera 0. 11, 12, 13 minutos do segundo tempo. 1-0 pro 15. Esse resultado, por enquanto, decisão nos pênaltis da Copa Paulista, tá? Decisão nas penalidades máximas. Tá cheio também o Balão da Serra Negra, hein? Tem muita gente lá, hein? Tem muita gente lá. Mas 16 mil torcedores, pelo menos a princípio. Para que a gente entenda aqui, mas tem um setor muito grande ali, ó, sem utilizar. E o estádio do 15, a gente tá fazendo uma conta aqui, porque eu apostei com um amigo de imprensa, né, de que a Ponte ia colocar mais público do que o 15. O cara que me chamou, né, falou: o 15 vai colocar mais público do que a Ponte neste final de semana. Mas ele deu azar, né, porque o jogo da Ponte era jogo de torcida única e o jogo do 15 tem 2 torcidas e o 15 tem um espaço ali, ó, tem um espaço muito grande, né, que não tá liberado ali pro torcedor. E a capacidade do estádio do 15 é praticamente a mesma na capacidade do estádio Moisés Lucarelli. Então acho que só por isso eu ganhei a aposta. Então esse final de semana pra mim sensacional, cara. Sensacional. Mas vamos aguardar então o público lá de 15 de Piracicaba e Primavera. Mas voltando a falar aqui, e o VAR, cara, essa chatice desse VAR vai procurar alguma coisa ali no gol do 15, mas já foi. Mas aí a gente falava aqui, vamos focar agora focando no Guarani, porque o Guarani não faz o beabá do futebol, né? Cara, 4 treinadores. Agora, o Guarani, eu entendo que chegou bem longe, né? Chegou na última rodada ainda com chances, dependendo só dele para subir.
Um time com 4 técnicos em um campeonato, cara, quando ele sobe, algo de errado também não tá certo, né? Aí você conta muito com a sorte. No caso do Náutico, o Náutico, é bom lembrar que não começa com o Hélio dos Anjos, né? O Náutico começa, se eu não me engano, com o Roberto Fernandes, de treinador. Posso estar enganado aqui. Mas aí o Hélio dos Anjos assume lá no comecinho, mas são 2 treinadores. A Ponte Preta sobe com 2 treinadores, né? O Londrina, ele sobe com 2 treinadores também. No caso da Ponte, foi opção do Alberto Valentim sair, exato, né? E o Londrina também. Isso, exato. O Claudinei Oliveira vai pro Paysandu e aí o Londrina contrata o Roger. E no caso do São Bernardo, o time que subiu, o São Bernardo mantém o mesmo treinador desde o Campeonato Paulista. Então, né, são trabalhos que a permanência, né? A permanência de treinador mostrou que alguma coisa estava certa. Agora, você ter 4 treinadores e mesmo assim chegar na última rodada com chance de classificação, digamos que assim, claro que o torcedor do Guarani não vai gostar, mas é um tapa na cara do futebol, né? Carlos, treinador do Náutico era o Marquinhos Santos. Marquinhos Santos, verdade. Marquinhos Santos. O Roberto Fernandes, ele inclusive participa de um podcast e critica demais o trabalho do Hélio dos Anjos. Lascou, né? Agora, né? Lascou, né? Esse negócio de treinador, criticar treinador também, mas são identificados lá com o Náutico, então eles que se virem lá, eles que resolvam os seus problemas. Mas esse é o meu ponto, tá? O Guarani chega na última rodada dependendo só dele, mas é aquilo, né, cara? Não era um trabalho para se aplaudir, né? Não foi um trabalho que dá para falar, não, o Guarani acreditou no trabalho, né? Desde o começo, né? Desde o começo, sempre pairava muitas dúvidas, né? Aquele começo ruim lá com o Maurício, depois a mudança, chegou o Marcelo Fernandes, o time começou a engrenar, mas também deu uma estancada, até o Guarani correu sérios riscos e sequer se classificar, né? O Guarani por pouco não se classificou, ficou de fora da fase final, ainda conseguiu na fase final a sua classificação para a fase final, perdeu o derby na primeira partida, muitos lá naquela ocasião já davam o Guarani como eliminado, né? Porque pensava assim, ó, a Ponte ganhou, o Náutico também ganhou, aí na segunda rodada a Ponte e o Náutico ganham de novo, chegam a 6 e praticamente define o grupo. Não aconteceu, o Guarani foi buscar uma vitória contra o Náutico, buscou também uma vitória contra o Brusque, e a partir daí o Guarani dependia apenas de si, né? Eram 3 jogos que tinha para fazer no segundo turno da segunda fase, para fazer o quê? 3 pontos, né? Se tivesse tido uma vitória nesses 3 jogos, o Guarani teria subido, né? Mas não teve competência para isso. São apenas 1 ponto, né? 1 empate e 2 derrotas. Então, realmente, tem que repensar muita coisa, tem que trabalhar muita coisa o Guarani, porque vai ter que de novo começar do zero remando na Série C, tendo ainda um Campeonato Paulista pela frente, provavelmente também uma Copa do Brasil. Né? E é ruim, né? É ruim. O Guarani estará na Copa do Brasil, né? Porque agora com esse novo formato do campeonato aumenta, né? E vamos ver se o Campeonato Sul-Sudeste vai dar para o Guarani também. Lembrando que o Guarani terminou no Campeonato Paulista no geral na 10ª colocação, a Ponte é a 9ª colocada. Mas eu acho que até pro Rio Claro, até pro Velo Clube, acho que vai sobrar vaga na Copa do Brasil deste ano. Vamos aguardar para conferir, tá? Vamos aguardar para conferir. Mas é isso, gente. E eu tava dizendo aqui, já a Ponte, né, no caso da Ponte Preta, a Ponte é um trabalho muito sólido, né? A Ponte ficou a 1 ponto do Caxias na primeira fase e agora a Ponte supera o Caxias com sobra, né? A Ponte fez 13 pontos com 36 na primeira fase, 49 pontos. Para que vocês, meus amigos, tenham uma ideia aqui, a Ponte nesse momento está com 49 pontos, o Caxias ele não subiu, ele terminou com 37, foi para 41. O Londrina, ele fez 10 pontos. Olha só para você ter uma ideia, a Ponte Preta tem 49 pontos. O Londrina, que vai fazer a final com a Ponte Preta, chegou nesse momento a 40 pontos. O Náutico terminou com 36, mesmo número de pontos da Ponte Preta, né, na primeira fase. Mas ele sobe com 8 pontos, vai a 44. Nesse momento, o Náutico é o segundo colocado com 44 pontos. E o São Bernardo, que subiu, meus amigos, ele sobe com 7 pontos, né? Mas ele fez 30 na primeira fase e 37. Ou seja, a Ponte Preta mais sobra no campeonato em pontuação. Não é a campeã ainda, né? Porque tem que jogar contra o Londrina, né? E aí, a pontuação no geral não vai servir agora para nada.
Não vai servir para nada. Caso de 2 empates Dois empates é pênalti também. Pênalti também. Lembrando que a Ponte não teve nenhum jogador com cartão amarelo que estava pendurado para esse jogo. O Diogo Silva e o Elvis não tomaram cartões, portanto, eles estão zerados para o próximo jogo. O trabalho da Ponte nessa Série C foi muito sólido, né? Aliás, o trabalho da Ponte nesse ano foi sólido. No Campeonato Paulista, a Ponte não sobe, mas a Ponte fez a 5ª melhor campanha no geral, né? E a Ponte entrou no grupo do Palmeiras e do São Bernardo e não conseguiu se classificar. E, assim, o senão da Ponte Preta esse ano foi aquela derrota pro Concórdia. Na primeira fase da Copa do Brasil. No restante, cara, mesmo que a Ponte não consiga o título dessa Série C, a Ponte sobrou. Eu falei aqui, pode procurar aí nesse formato de Série C de Campeonato Brasileiro. Não há nenhum time na história que subiu com 4 rodadas. A Ponte foi o primeiro time na história a subir com 4 rodadas apenas na segunda fase. E a gente fala aqui de trabalho sólido e eu entendo que é no campo, né? Porque fora do campo foi um horror. Sim, a gente tá falando no campo aqui, tá? A gente tá falando no campo aqui. Horror até a partir do mês de junho, né, Marcelo? Porque até o mês de junho estava tudo certo, né? Por exemplo, quando a Ponte perde pro Concórdia, os salários estavam rigorosamente em dia. Mas não deixa de ser um horror. Não, sim. Você tá correto, mas a gente estava analisando aqui, deixar bem claro, tá? Eu falei. Nós estamos analisando dentro do campo. Eu falei. Dentro do campo, né? Isso aí é um outro tipo de debate para que a gente possa confirmar depois aí se a Ponte vai ser campeã ou não. A Ponte tem mais 2 jogos. Lembrando que as finais podem ser, a princípio, nos 2 próximos sábados. Então, dia 18 e dia 25. 18 em Londrina, 25 no Majestoso. Os 2 próximos sábados. Mas, né, a CBF, por exemplo, pode marcar o jogo para um domingo. É aí para onde a CBF imaginar aí que esse jogo interessa. E também, como é uma outra TV que tem uma outra TV aberta, né, que tem o direito de imagem, ela pode, por exemplo, mudar para domingo. Pedir para mudar para domingo. E ela mudar o dia de transmissão dela, né? Fazer uma transmissão mais abrangente. Né? Isso, então isso pode acontecer, tá bom, gente? Pode mudar aí o dia do jogo. Lembrando que o jogo, deixa eu só ver aqui a final da Série D. Final da Série D foi num sábado também. Foi num sábado também. Então as duas finais. Eu entendo que vão ser nos 2 próximos sábados. Vamos aguardar para conferir. Então é isso, gente. 19 horas mais 32 minutos. 19h32. O que temos aí do Pedro Lino, Felipe? Muitos áudios? Você conseguiu ouvir algum, não? Não? Então solta aí. Vai soltando aí os áudios. Solta o primeiro para ver o que ele fala. Aí o primeiro que ele mandou, tá no ponto aí? Então solta aí. Vamos lá. Pedro Lino, repórter do estádio. Você que é um dos jogadores mais antigos desse elenco da Ponte Preta, qual a importância para você de fazer um gol que garante a Ponte Preta na final da Série C? Luiz Felipe falando aqui. Boa noite, irmão. Primeiramente, agradecer a Deus, a minha família, pelo esse gol, a meus filhos que estão aí, minha mãe que está lá no Rio de Janeiro, minha irmã, minha sobrinha. E muito feliz, irmão, porque a gente passou por um momento conturbado ano passado. Passamos por um momento conturbado ano passado, fomos rebaixados, mas quem ficou teve resiliência, se dedicou ao máximo. E graças a Deus conseguimos o acesso e agora vamos lutar por esse título, que é muito importante para marcar. Tá aí Luiz Felipe, Carlos Corsato, falando aqui no microfone do Portal Futebol Interior. Beleza, Pedro Lino. Diogo agora, vai lá. O dia foi uma tristeza muito grande para nós, mesmo tendo feito uma grande campanha, mas não ter passado de fase, foi um sentimento muito ruim. E hoje, graças a Deus, a equipe voltou a fazer um grande jogo, tanto ofensivo como defensivo. E mais uma vez Deus abençoou, honrou e nos levou a essa final aí. Tá aí Diogo Silva falando no microfone do Portal Futebol Interior. Mais um. Cara, a gente continua assim. Conseguimos 4 derbys no ano, não perdemos nenhum. E conseguimos coroar indo para a final. E vamos em busca desse título, porque esse clube precisa e necessita, e nós jogadores também. E depois de uma temporada como essa, 4 meses sem salário, quão difícil foi, cara? Cara, a gente deixou essa parte aí para a nossa diretoria resolver. Nós ficamos, nos fechamos, sabendo a situação do clube. Nada vai tirar o nosso foco. A gente espera que as coisas se resolvam, a diretoria está correndo, está buscando, sabe que é difícil, a coisa está complicada, mas não deixamos, está fazendo nossa parte, isso que é importante. Obrigado. Esse é o Arthur. Agora pensamos em Londrina, né? Então, ou seja, vamos trabalhar já focado em Londrina, sabendo que o primeiro jogo é lá. Vamos embora. Tem o Arthur falando no microfone do Portal Futebol Interior. Agora, Bruno Lopes, autor de dos gols da vitória da Ponte Preta.
coroado aí com um gol do derby que vai ser lembrado eternamente pela torcida da Ponte Preta. É, igual eu tava falando, tô muito feliz, cara. Fui abençoado por Deus, vinha trabalhando forte, mesmo quando eu era titular. E fazer um gol no derby tão importante como que é esse é igual você falou, vai ficar pra história, daqui 100 anos vão lembrar. Então eu tô muito feliz, agradecer a Deus, agradecer a minha família que sempre me deu força aí. E vamos por mais, cara. A gente tem mais um passinho aí pra ser campeão. Vai em busca do título agora da Série C. Com certeza, com certeza. Vamos, pezinho no chão. O adversário eu não sei quem foi, já Londrina. Então, adversário difícil, mas muito trabalho a gente vai conseguir, se Deus quiser. E o que você tem a torcida? Mais de 17 mil torcedores aqui, a torcida vindo com vocês a todo momento. Qual a importância da torcida neste clássico? Cara, a festa que eles fizeram ali na frente eu nunca tinha visto, particularmente, eu nunca tinha visto, é uma coisa incrível. O que eles fizeram ali, a gente dando ônibus emocionado, arrepiado. Então agradecer a eles, nunca abandonou a gente durante a temporada toda, mesmo vindo de uma temporada difícil de rebaixamento, eles abraçaram, nos deram total apoio, então é só agradecer a eles que eles fizeram, foi fantástico. Bruno, são 5 gols na temporada 3 da Série C, a sensação de marcar em um derby tão decisivo que sacramenta a ida da Ponte pra final e mantém o Guarani na Série C. É incrível, cara, é uma sensação assim que eu não tenho como descrever, eu tô muito feliz mesmo, fazer um gol no derby, fazer um gol diante do nosso torcedor, estádio cheio, tudo que envolvia esse derby, então eu tô muito feliz mesmo, cara. Agradecer a Deus, agradecer a minha família, igual eu falei, e vamos por mais. Se pudesse resumir a temporada da Ponte na Série C em uma palavra, com base nos salários atrasados, todos os outros problemas, como é que você definiria? Dá pra definir? Dá sim, resiliência. Ô Bruno, qual foi pra coroar a temporada que você vem fazendo? Com certeza, cara, eu tô feliz, no começo não vinha jogando, mas quando entrava fazia gols, e consequentemente, agora, coincidentemente, desculpa, depois que eu comecei a ser titular, eu não tive feito gol ainda, mas agora consegui, cara, saiu um peso também, mas vinha trabalhando, vinha alegre, mas agora fazer um gol no derby desse com certeza é incrível. Valeu, obrigado. Elvis. Foi falar isso. E como eu falei, pegaram a gente aí, né? No ano a gente fecha o ano com 4 derbys, como você falou, 3 vitórias e um empate. E poderíamos ter ganhado os 4. Agora o Elvis falando aqui, a maior notícia boa é a melhora da Esther, né? Tá melhorando. Essa aí é a melhor notícia da minha vida. Eu quero que minha sobrinha saia da UTI o quanto antes. E ela saindo vai ser meu maior título esse ano. Elvis falando no microfone do Portal Futebol Interior. Beleza, tá aí o Pedro Lino. Tem mais? Cara, então solta. Pedro, nada, solta o outro. Vamos ver o outro. Pedro, você tem outro aí? João Brigatti. Para os atletas da Ponte Preta, para a comissão técnica da Ponte Preta, para a diretoria da Ponte Preta. Foi um ano maravilhoso, um ano que a gente vinha um descrédito muito grande, né, em relação ao ano passado, e nós conseguimos de ponta a ponta, desde o início do Paulista, até finalizando hoje essa fase de classificação para a Série B, ser um time coeso, um time determinado, sempre em busca da vitória, e graças a Deus hoje nós somos coroados para irmos para a final, e agora, logicamente, a gente buscar a cereja do bolo, que é o mais importante para nós. A Ponte é candidata ao título? A Ponte mostra por si só, né? Se já fosse pela pontuação hoje, a Ponte Preta já é campeã, né? Logicamente que dentro do regulamento tem uma final contra o Londrina, que a gente respeita demais, mas nós precisamos, nesse momento aqui, como eu digo para você, seria a cereja do bolo para parabenizar a todos aqui, desde o início do ano, pelo trabalho que foi feito. Tá aí o João Brigatti. Esse Pedro Lino, tem mais? Acabou. Tem mais? Então solta. O trabalho do menino tem que ser focado. Esse cara totalmente o ambiente da Ponte Preta. Parabéns, meu irmão. Obrigado a você. Me ligou e obrigado pela oportunidade de esse time maravilhoso. E essa torcida merece. Obrigado, João. Valeu, Marcelo, além de ir pra final, o Guarani continua na Série C. Não é problema nosso. Meu problema é a Ponte Preta. Eu sou profissional. Queríamos muito essa vaga na final. Conseguimos. E agora é respeitar o adversário. Temos 2 semanas de muito trabalho para conquistar esse título de unidade para a Ponte Preta. Aí Marcelo Fernandes, técnico da Ponte Preta. Vamos ouvir aqui também o... Recado para a torcida da Ponte Preta é agradecer, dizer muito obrigado, mas muito obrigado por tudo. Não deixaram a gente na mão nenhum dia, nenhum jogo, nada. Muito pelo contrário. Ontem eles vieram aqui no CT, no nosso treinamento, todas as organizadas. Fiz questão de pedir a palavra e falar para eles que esses jogadores são dignos de vestir essa camisa. Por tudo que aconteceu, então essa torcida está de parabéns. Isso tudo é para eles, mas ainda falta a cereja do bolo. Temos que respeitar o adversário, que é a equipe do Londrina, mas a nossa equipe é muito capacitada e está com muita vontade de conquistar esse primeiro título pela Ponte Preta Nacional. Tá aí Marcelo Fernandes, vamos ouvir aqui. Do
no primeiro tempo e pela campanha que a Ponte fez na Série C, pelo carinho que você tem do torcedor do Ponte Pretano, te coloca como um dos principais treinadores da história da Ponte. Como você acredita nesse rótulo, pelo menos do carinho do torcedor da Ponte Preta? Não, torcedor... Eu tenho só que agradecer ao torcedor por tudo que eu tô passando aqui. Tá longe de ser um dos melhores que passou Zé Duarte, Vadão, você é louco. Eu tenho que comer muita grama ainda, tenho que aprender bastante, tenho que trabalhar muito ainda para chegar a 50% que esses caras fizeram. São os treinadores que... Nelsinho Batista, você é louco. Isso aí é nível muito top. Tô feliz demais de poder entrar na história da Ponte Preta. Se Deus quiser, com um grande título, a gente vai muito atrás desse título que essa torcida merece. Acho que é o primeiro título nacional, isso realmente está nos motivando muito. Tivemos um derby muito difícil, a equipe do Guarani tentando, mas a nossa estratégia de jogo ela foi cumprida à risca. Os beiradas nossos, já como foi lá no jogo do Brinco, e hoje aqui foram fundamentais, e os dois caras do meio, tanto o Luiz como o Rodrigo, depois o Gustavo, o próprio Serginho que entrou, o Kevin na segunda linha, foi primordial. A humildade desses jogadores e o profissionalismo deles tá levando a Ponte Preta, já levou para o seu devido lugar, né? O mínimo que é uma Série B. E se Deus quiser vai conquistar o título, porque essa molecada merece. Não tem Marcelo aqui. Esses jogadores, realmente é um prazer poder trabalhar com um grupo tão profissional e tão identificado e comprometido com a Ponte Preta. Marcelo, essa vitória e a saída para a final foi para fechar com chave de ouro o ano do técnico Marcelo Fernandes? Fechou nada, tem a final ainda. Marcelo Fernandes e o grupo e a torcida e a Ponte Preta quer ser campeã. A gente vamos muito atrás do título, temos um adversário muito qualificado, com um grande treinador que é o Roger. Temos que respeitar bastante, trabalhar muito, fazer os jogadores agora mentalizar esses 2 jogos que faltam para que a gente, se Deus quiser, dentro do Moisés Lucarelli, a gente consiga dar esse título para esses torcedores maravilhosos. Chama a torcida para ir para Londrina na semana que vem? Eu acho que nem precisa chamar, cara. Os caras foram para Brusque lá, depois de um jogo desse, uma classificação dessa, com certeza vai ser mobilizada a torcida da Ponte Preta, que é muito boa, muito quente, assim, você sente a energia no jogo, é uma coisa descomunal. E com certeza eles vão acompanhar a gente, não só em Londrina, mas no dia a dia. Tá aí o Pedro Lino. Rapaz, o Marcelo Fernandes quebrando protocolos, né? E o nosso repórter, o Pedro Lino, estava lá e marcou presença. E vai ter entrevista coletiva dele também, né? O Felipe já me chamou aqui. Já começou a entrevista? Será ou ainda não? Aqui já tem um link, deixa eu ver. 19h39, é 3 minutos. Então acredito que ainda não tenha começado, né? Então tá bom. Vamos aguardar e depois você coloca no começo aí. 7 da noite, mais 43 minutos para casa do Perfurador Campinas. Tem tudo pro seu poço artesiano. Com entrega rápida, atendimento personalizado. Pediu, chegou. 2514-1171. 2514-1171. Lauro Vanucci, 98 em Campinas. Casa do Perfurador. Tudo pro seu poço artesiano. 7h43. Ô Vlad, tem também a entrevista do técnico Matheus Costa, acho que ele vai falar, né? Tem que falar, né? Tem que falar, né? E não é pra gente, tem que falar pro torcedor do Guarani, né? Explicar exatamente, justificar o que aconteceu, né? Exatamente. Vamos lá, então, a gente vai colocar aqui a entrevista do técnico da Ponte Preta. O Marcelo Fernandes já falou um pouquinho aqui, né? Mas falou lá na saída do gramado, pro nosso repórter, o Pedro Lino. E agora vamos pra entrevista coletiva. E é assim que pintar a entrevista do Matheus Costa, se estivermos no ar ainda, a gente vai colocar aqui. Por enquanto, o Vladimir tá atento lá na assessoria de imprensa do Guarani para saber se vai ter entrevista do técnico do Guarani, o Matheus Costa, e aí, quem sabe, até projetando já a sequência do ano, porque o Farney Coelho dizia que a permanência dele estava atrelada ao acesso do Guarani à Série B do Campeonato Brasileiro em 2026, e ele não conseguiu o objetivo, mas vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Vem aí a entrevista coletiva do treinador da Ponte, o Marcelo Fernandes, vamos conferir. Feliz demais, feliz pelo trabalho que a gente veio executar aqui. Não só eu, como Marcelo Copertino, o Marquinho que chegou aqui. Pegamos uma comissão técnica que já estava, que nos deixou muito à vontade, trabalhadora também, com todos os problemas que aqui existiam. E enaltecer esses jogadores também, por tudo que fizeram, por tudo que fazem e o que falta fazer, né? Temos a cereja do bolo. É um título importantíssimo para a história, não só de todos os profissionais, mas principalmente para a camisa que a gente veste, que é a Ponte Preta. É um título nacional, onde a Ponte não tem. Vamos trabalhar muito esses 15 dias, pois vamos pegar um adversário muito difícil, um adversário também que é qualificado e que
vamos fazer de tudo para conseguir esse título. Eu volto a dizer, temos que trabalhar muito, ter muito respeito pelo adversário, não estar na final à toa, também classificou num grupo muito difícil, e a equipe vai se preparar muito para essa final. Mas estou muito feliz por esse objetivo alcançado. Era um jogo difícil, mas a equipe fez um jogo impecável em termos estratégicos, né? A gente pensou tudo muito bem pensado e os jogadores, principalmente do lado e os dois de dentro, né? O próprio Elvis e o Toró também. A nossa linha defensiva, não preciso falar, que é muito segura, né? Com jogadores altamente experientes, e a gente conseguiu esse belo resultado e essa classificação para a final. O Gé está em tratamento intensivo. O Gé teve o problema do Gé é o seguinte, o Gé ele já teve essa mesma lesão na outra perna, onde ele foi também jogar um derby, se eu não me engano, e machucou e teve que fazer uma cirurgia. A contusão dele é a mesma coisa dessa perna que ele foi tentar jogar e arrebentou e teve que fazer cirurgia. Então ele está num tratamento muito forte, tanto 2 períodos aqui na Ponte Preta, está trabalhando muito, está voltado para tentar qualificar. A gente tem uma esperança sim, que aí a gente possa contar com ele no segundo jogo. Esperança que eu digo é otimismo. Eu quero deixar bem claro que o Gé em nenhum momento vai entrar em campo com a possibilidade de ter a mesma coisa que teve com ele da outra vez. Isso é um compromisso meu com ele, de profissional. Ele é um cara que ficou muito assustado. E foi no lance bobo do treino que aconteceu isso. Ele foi chutar uma bola para ir pro bobinho do meio, sentiu a perna, treinou e depois teve muita dor e foi isso que aconteceu. Então, a gente quer muito que ele faça essa final, vai ser importante também para ele. Ele está se dedicando muito, mas quero deixar bem claro, ele vai jogar se tiver em plenas condições para que ele não aconteça nada que ele possa, uma recidiva, que ele possa se complicar na carreira dele. O Gé foi muito importante para a gente nos jogos que ele jogou com a gente, mas muito importante. Não só ele, como todos os jogadores. Então a gente quer, se Deus quiser, ter todos à disposição, mas caso o Gé não tenha condições de jogo, ele não vai para o jogo não. Marcelo, no seu sonho, você imaginou que o filme seria assim? A Ponte, numa final inédita do Brasileirão da Série C, o Guarani eliminado, já caiu sua ficha? Eu não tenho, assim, é uma ótima pergunta, cara. Eu não sou um cara que guarda rancor ou alguma maldade. Eu não tenho filme, o meu filme é a realidade. E para mim ter essa realidade, você precisa ser justo, honesto e sincero. E esse é meu carro-chefe, sabe? Eu perco, eu ganho, eu empato, mas sempre sendo a mesma pessoa. Eu não vou querer passar por cima de ninguém para chegar onde eu cheguei. Graças a Deus, Deus sempre me coloca na trilha certa. Eu queria muito ganhar o jogo para a Ponte Preta. Eu não estou preocupado quem classificou atrás da Ponte Preta, quem veio atrás. Voltei a dizer, para acabar esse papo de Guarani assim, muito sério, o Guarani é um clube que me abriu as portas. Eu tenho o máximo respeito pelo Guarani. O presidente Rômulo, eu tenho o máximo respeito pelo presidente Rômulo, pela torcida do Guarani, me trataram super bem. Só que eu sou profissional. A partir do momento que você não deu certo no clube, eles optaram por trocar, eu vim por uma grande equipe também, que é a Ponte Preta, com essa torcida maravilhosa, e estou muito feliz. Agora sim, não é você... Eu só peço a Deus que coloque na minha frente pessoas do bem. Eu peço a Deus para que eu não encontre mais pessoas do mal. É só isso que eu peço a Deus. Então, assim, eu não tenho nada, absolutamente nada, contra o Guarani. Muito pelo contrário, eu tenho a agradecer pela oportunidade que eles me deram e volto a dizer ao presidente Rômulo também. Marcelo, boa noite. Eu venho para o Jovem Pan Campinas. Gostaria que você falasse sobre os atletas específicos, né? As possibilidades do time do Souza, do Léo e do Diego Tavares, se o jogo dele apenas como titular, sim, foi lá também no seu comando. Que lá você faz a atuação dos dois e também te mostra que enxuto você conseguiu ter uma outra medida para manter o mesmo volume de jogo da equipe. O Léo, ele foi até o último momento para tentar jogar. Ele teve uma contusão no adutor, no jogo foi aqui em casa, não foi isso? Sim. Contra o Náutico, né? E ele tentou muito jogar, muito. Mas eu fui bem claro para ele, sincero. Eu não vou colocar ninguém que não estiver 100%. Ele com certeza seria uma peça importante para a gente até pensar na equipe titular, entendeu? Só que ele estava com algumas dores na quinta-feira. E dali em diante eu já trabalhei com o time que veio aqui hoje, né? Nós treinamos no CT mesmo, até tiramos o treino daqui para ir lá pro CT. E fui claro com ele. Ele me ligou, eu liguei para ele. Assim, Léo, não adianta você querer jogar e sair no primeiro tempo e me matar nas substituições na troca. E ele foi consciente, ele entendeu, ele também falou que estava sentindo um pouco. É o finalzinho, eu acho que essa semana agora ele vai vir com a gente já de vez, sem problema nenhum, já inteiro, para que a gente possa pensar naquilo que é de melhor
pra gente jogar lá com o Londrina, lá em Londrina. Quanto o Rodrigo é um jogador que eu gosto muito de verdade, é um profissional exemplar, um jogador que foi viajar para Brusque sem condições de jogo, pelos problemas que ele já teve no joelho e pelo campo que apresentou lá em Brusque. Nós tivemos que fazer uma relação em Brusque. Eu vi muitas informações aí que as trocas... Teve jogador que foi pro banco e não tinha condições de jogar. Mas eles foram por ser profissionais, o caso do Rodrigo foi um, o Danley outro, o Sérgio outro, que não tinham condições de 100%, 80%, e o Rodrigo se dispôs a viajar para que fosse com a gente para Brusque, para o banco não ir desfalcado. Caso necessitasse alguma coisa, ele com certeza iria entrar. Ainda bem que não deu. A estratégia que a gente montou era para chegar hoje aqui com todo mundo inteiro. Não temos o Gé, infelizmente, não temos também o próprio Brito, que está no DM, que operou o joelho, né? O Léo, que está nessa situação. Mas tanto o Rodrigo, que entrou muito bem, um camisa 5 nato, um cara, como se fala na bola, nego velho, cascudo, que para esses jogos é os caras que aparecem no jogo, é os caras que chamam a responsa e a bola não queima no pé. E no caso do Tavares, o Tavares vem entrando comigo todos os jogos, entrando muito bem nos jogos. E como tinha o lado esquerdo forte do Emerson, que eu já sei, o Tavares caiu como uma luva nessa distribuição. E invertemos também o Bruno, coloquei o Bruno por fora e deixei o Toró por dentro. Porque no jogo passado com o Náutico, o Arnaldo foi muito forte ali com o Toró tentou, mas não conseguiu, e o Bruno ele é mais firme na marcação. Então a gente optou pelo Bruno de um lado, o Tavares do outro. Eu acho que a estratégia foi bem montada e a entrega dos jogadores mostrou, tá aí o resultado. Marcelo, ainda em relação a essa mudança que você fez, queria falar do Bruno Lopes, né? Que hoje sim, abriu o placar. Sim. E você, com essa ausência do Gé, você não tinha um jogador do elenco sim, com a mesma não característica. Tem. E ele é um jogador de característica... E eu trouxe o menino do Sub-20, né? Que com ritmo de jogo que eu pensei, ele não estava comigo trabalhando. Desculpa até te cortar, mas... Tá? Perdão. Mas o Matheus, o que eu pensei? Eu tô sem o Gé. Eu vou colocar o Bruno e o Diego Tavares, que é o cara que entra nos meus jogos, que me dá consistência. Então, como eu já ia iniciar com o Tavares, eu precisava de um cara ali, caso eu precisasse, com ritmo de jogo. Como o Matheus está jogando no Sub-20, eu não pensei duas vezes. Mandei ele vir, caso de uma precisão, ele iria jogar. Mas em relação ao Bruno Lopes também, porque ele fez uma característica hoje muito legal, né? Ele trocava ali com o Toró para aprender a defesa, o que a gente não viu contra o Náutico, por exemplo. Isso foi uma coisa que você pensou para trabalhar durante a semana, para hoje a estratégia dê certo, sem ter esse referência? Porque a gente vê o jogo A gente vê o jogo, depois dos jogos a gente acompanha muito, eu vejo muito, né? Eu senti que o Toró ficou... Porque o Toró vem numa pegada muito grande pelo lado esquerdo de marcar a lateral, que é assim, gente, é terceira divisão. Não adianta contar a história que jogou no Grêmio, no Flamengo, foi treinando. Nós temos que dançar a música conforme ela é. O nosso time está onde está, porque os jogadores são altamente profissionais e cumprem aquilo à risca do que a gente determina. Você vê o primeiro jogo do derby lá no Brinco, o que o Bruno e o Toró fez voltando, a gente acabou até com linha de 6 lá atrás. Mas na hora de atacar eles tinham força para isso. É duro, mas o cara quando quer fazer, ele vai e faz. É o caso do Bruno. Quando eu identifiquei isso no último jogo, de ver o jogo, eu achei que o Toró, por ter feito já em outros clubes por dentro, ele ia me dar essa... Ele é um cara inteligente, soube segurar a bola, atacou o espaço também, foi importante. E o Bruno na marcação realmente foi mais eficaz e pelo lado também ele deu conta do recado. Marcelo, Thiago Santos da Unidade Esportiva, parabéns pela vitória de hoje. Eu queria que você falasse como estava o mental do Marcelo Fernandes, né? Até então ontem estava péssimo ontem, péssimo. Estava acabado ontem. Ia participar do jogo. Sim. Como que ficou agora o Marcelo Fernandes desde a manhã? Como foram os bastidores para esse jogo histórico ainda? Eu não vou falar que eu sou santo, né? Que todo mundo erra na vida, né? Acho que não existe o cara perfeito, né? Só que o que aconteceu lá, eu estava no Guarani, o que aconteceu naquele jogo em Anápolis foi uma das maiores aberrações que eu vi na minha vida. Uma das maiores aberrações. E o trio de arbitragem, mais o quarto árbitro, ele foi colocado na geladeira, eles foram afastados para trabalhar. E eu, por tudo que aconteceu no jogo, a gente com 13 minutos, eu fui expulso no primeiro tempo, com 19 minutos no primeiro tempo. E a gente tá desde aquele tempo para julgar esse caso, né? Pô, quando saiu ontem falado para mim que eu tinha pego 2 jogos, realmente meu mundo caiu. Porque, cara, a gente trabalha tanto, cara, tanto para chegar nesse momento, de chegar com o ônibus, ver como tava isso aqui na frente, cara. Isso aqui, hoje foi a coisa mais linda do mundo que a torcida fez pra gente aí, cara. Entrar num estádio para 17 mil e pouco que tinha. Pô, cara, eu tava acabado ontem, foi o pior dia, em Campinas foi meu pior dia ontem. Foi meu pior dia. Aí de manhã, o presidente me ligou, dizendo que deu certo, saiu, eu fiquei aliviado.
Tava bem tranquilo pro jogo. Eu tava intranquilo porque eu ia ter que ficar ali fora. Isso aí me arrebenta. Quando começa o jogo, eu não vejo a hora de começar o jogo, que na beira do campo a gente estaciona, é aquilo que você... Mas esse negócio de vai pra torre, vai pra cá, não pode ir pro campo, não pode ir pro estádio, tem que ficar no hotel, sabe? Pra mim não cola, sabe? Aí fica um monte de cara do lado, falando um monte de coisa, tu não trabalha legal, sabe? Agora sim, mas hoje já foi, tu vê aqui, beleza? Ontem tava triste, ó, hoje eu tô feliz. A vida é assim, graças a Deus que o departamento jurídico da Ponte Preta trabalhou muito bem, a gente tem que deixar também isso bem falado. E, cara, porra, tô feliz pra caralho. Desculpa a palavra, mas, porra, tô feliz demais, cara, demais. Vocês não têm noção de como eu tô feliz, cara. Só que eu tenho que ter a cabeça tranquila, não acabou nada, a gente tem uma final. E esse título eu tenho certeza que a gente vai lutar muito por ele, a gente vai dar esse presente pra essa massa aí que eles merecem. Ainda mais sendo o segundo jogo aqui em casa, a gente vai fazer de tudo pra conquistar. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Marcelo, agora você acaba falando da torcida, a torcida que vem apoiando a Ponte Preta. Sim. Desde o início do campeonato, apoiando muito, e hoje foi a prova cabal desse apoio, então, aí da torcida. Como que você vê essa relação da torcida com os jogadores ali, sendo praticamente um 12º jogador? Assim, eu posso te falar tranquilamente. A torcida não é trouxa. Quem tá com a bunda lá na arquibancada não é trouxa. Eles sabem quem é quem no negócio. Eles sabem quem tá trabalhando pra Ponte Preta. Eles sabem os jogadores que tem na Ponte Preta. E eles estão aí por acreditar nesse pessoal, que tá honrando eles que estão lá na arquibancada. O que eu falo toda vez, e ontem, né? Ontem a torcida veio, todos os chefes de torcida vieram aqui falar com a gente. Todos. Todas as torcidas da Ponte Preta. E eu não falei da primeira vez, eu não falei antes do primeiro derby. E ontem eu fiz questão de falar. Que eles falaram exatamente, todos falaram aquilo que eu falei depois, mas eu só quis chancelar, porque é realmente o que eles veem de fora. A entrega, os caras agradecendo todos os jogadores, agradecendo tudo. Eu fiz questão de falar para eles. Vocês podem ter certeza que aqui tem sujeito homem que está honrando muito e comprometido com essa camisa da Ponte Preta. E eles já tinham falado isso. Então isso é legal. Então a torcida, ela vê, ela está aí porque ela está sendo representada dentro do campo por esses jogadores. Então eu quero deixar isso bem claro. Esse grupo de jogadores está aí, vai ser muito difícil eu ver um grupo igual com os problemas que existem e com a entrega que esses caras estão, uma coisa sobrenatural. Marcelo, boa noite. Boa noite. Primeiramente, gostaria que você falasse da importância desse acesso, dessa final para você, para a sequência da sua carreira, né? E também uma segunda, está liberado o jogador depois de cantar aquela... Porra, com certeza. Até eu tô liberado. Tá todo mundo liberado. Até vocês estão liberados. Pô. Até vocês, não tem, não. Hoje tem que comemorar, né? O pessoal conseguiu um feito para uma final. Acho que é importante para um clube. Primeira pergunta foi... Da final, não. A importância aqui é para Ponte Preta. A importância eu precisava muito. Eu tive 13 anos de Santos, né? Eu tenho um título paulista pelo Santos, né? Eu já passei tanta coisa pelo Santos. Eu peguei 15 jogos faltando pro rebaixamento, fiz um baita número também de porcentagem, infelizmente caímos. Então, assim, todo profissional quer esse momento, né? Agora eu precisava entrar nessa bolha. Não adianta, era o Marcelo Fernandes, auxiliar técnico do Santos, era sempre assim. Tanto quando eu vim pro Guarani, muitas pessoas, pô, como é que pode e tal. Peguei o time com 0, fizemos, graças a Deus, o que a gente conseguiu fazer. Deixamos a 2 pontos da classificação. E a Ponte, porra, aí a gente abriu de vez, cara, sabe? Agora sim, não adianta empolgar com nada. Eu já vi os dois lados da moeda. Eu sou um cara bem pé no chão, bem tranquilo. Tô feliz pra caramba, mas dormiu, acordou, já amanhã já ia ver o Bru, já ia ver o Londrina, já trabalhar. E no futebol só tem lugar, eu falo pra eles. Futebol só tem espaço pra quem vence. Quem vence? E nós estamos num baita time vencendo. Eu acho que é um aglomerado de situações da história do clube, dessa torcida, não tem um título nacional, então acho que as coisas estão conspirando para que tudo dê certo. Mas vai dar certo com muito trabalho. Não adianta chegar agora, já falei lá para eles, vai comemorar? Vai. Terça-feira em diante, acabou, a gente tem 15 dias os mais importantes da nossa vida e principalmente para esse clube, para a gente conquistar esse título. Marcelo, você até falou sobre o Bruno Lopes, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre ele, que ele está desde o começo do ano aqui na Ponte, nunca foi titular absoluto, mas sempre entrava bem, contribuía com gols. Desde a sua chegada ele virou titular, vem ajudando o time com mais gols, jogou pelas beiradas, também jogou centralizado, e hoje ele foi coroado aí com gol, abrindo o placar do derby. Qual a importância do Bruno Lopes para você no seu elenco? Eu cheguei na Ponte Preta, o jogo anterior foi 2-1 pro Botafogo lá na Paraíba. O gol foi dele. E nós tivemos uma ausência no time que saiu, alguma coisa aconteceu, não sei se foi...
Não. Teve alguém que jogou lá, mas foi suspenso. O Dudu foi expulso. Foi um negócio assim, não sei. E eu, por coerência, como é que foi o jogo? Fui assistir o jogo, ele fez o gol. Falei, vou colocar o rapaz que fez o gol. Vou conversar com ele se ele faz pela beirada, e ele fez. E aqui não tem essa. Você entrou, fez, pô, Diego Tavares. O Bruno tá fazendo, o Toró tá fazendo. O Jé saiu, tocamos pra cá. Diego Tavares estava pronto para jogar. E a mesma coisa foi com o Bruno. A gente foi na coerência, colocou ele tá entregando muito, mas muito, no médio esforço para marcar. Um cara altamente importante no esquema da gente. E aquilo que eu falo para vocês, né? A gente A gente jogava com 3 zagueiros, não sei o quê, tem essa. Hoje eu jogo no 4-2-4, pô. Entendeu? Você tem que fazer o omelete com os ovos que você tem, né? Hoje eu não tenho dúvida. Hoje, se eu tiver que deixar minha zaga no mano a mano com 4 atacantes, eu deixo. Difícil achar uma zaga na Série C, com todo respeito às outras equipes, igual a nossa aí, cara. Arthur, Pacheco, Simon e Wanderson. Ainda tem o Edson, que entrou bem muito no jogo, ainda tem o Kevin, que entrou bem no jogo, o próprio João Gabriel. Então, assim, você tem que fazer aquilo que tá na sua mão. Eu não sou trouxa. Se eu não tiver, eu vou fazer alguma coisa para mim não ser surpreendido. Eu, quando jogo com 3 zagueiros, para ser bem sincero, eu não gosto nem de colocar lateral. Eu gosto de colocar atacante dos lados. Se eu tiver que fazer com o Bruno e com o Toró, com o Diego Tavares é um, eu posso fazer pela direita tranquilo. Ou ele tem que voltar com o lateral, ele voltou hoje, qual é o problema dele fazer com 3 zagueiros? Então, assim, são estratégias que a gente pensa. E as pessoas falam muito, né? Fala muito, os caras falam muito. Você chega no lugar, tá lá, é aquela situação, aí tu ganha 1, 2, empata, perde, ganha 1, 2 de novo, aí os entendedores de futebol começam a aparecer de novo. Porque quando eu tava com pouco ponto, os entendedores não estão. Aí depois os entendedores de futebol aparecem. Então, peraí, eu acho que tinha que ser assim. Se um dia tiver alguém que fale alguma coisa, né? Até o Marquinhos Eberlin fala pra mim, que muita gente acha... Se um dia, não só ele, qualquer outra pessoa achar que vai falar alguma coisa pra mim de time, eu não vou estar aqui. Nem lá no campo. Se eu fui contratado, o time é meu. Quem faz o time sou eu. Eu acho que quem perder não vai ser eu, não vou ser eu. Eu não vou ter que estar aqui explicação. Se tivesse perdido, a explicação é minha. Entendeu? Então isso, o Charles Miller do futebol só aparece quando tá ganhando. É que nem eu falo, negócio de computador. Computador é bonito, né? Chega lá pro dirigente, abre, tem aquelas planilhas bonitas. Nossa! Aí eu perguntava lá no Santos, cadê no computador aí, caindo pra 2ª divisão, um clube do tamanho do Santos, onde que tá? Que nem aqui agora, com esse problema financeiro que tá, onde que diz como é que tem que ser? Ou se não é o olho no olho dos caras. É assim. E o futebol brasileiro, o futebol brasileiro, ele precisa voltar a isso. A ter a sua essência, a saber, sabe? Ter jogador na categoria de base, como tem hoje a Ponte Preta, como tem o Guarani também, que eu passei lá. Isso é importante. Tem muito Charles Miller que chega, mostra as coisas e o homem lá de cima acha que é legal. E na Ponte Preta é legal porque a Ponte Preta faz muito bem isso. A Ponte Preta está se preparando, gente. Esse acesso da Série B foi muito importante. A Ponte Preta está construindo um CT, a coisa mais linda do mundo. Vão vir 3 campos aí maravilhosos. Tá tudo, acho que passa pela estrada lá, vocês veem, né? Dá para ver. Realmente está sendo um trabalho show e isso é a base para a Ponte Preta prosperar daqui para frente. Tá aí a palavra do técnico Marcelo Fernandes. Depois a gente vai separar aqui para até a pergunta do Pedro Lino depois, tá? Bom, final da Copa Paulista, hein? O 15 fez o segundo gol. 2-0 pro 15. Aqui, pra mim, tá dizendo que não acabou ainda no placar ao vivo, mas na TV tá fim de jogo. Fim de jogo, portanto, 2 para a equipe do 15, 0 pro Primavera. O 15 é campeão da Copa Paulista. O 15 pode escolher Série D ou Copa do Brasil, né? E aí, o que ele escolher, o outro fica pro time do Primavera. Primavera que o ano que vem estará na Série 1 do Campeonato Paulista. Primeiro acesso do Primavera, mas na Copa Paulista deu 15 da cidade de Piracicaba, 15-2, 0 pro Primavera. Moisés Egert levanta o caneco com o 15 de Piracicaba. Bom, 8 da noite, mais 4 minutos, rapidinho aqui, vamos pagar o último intervalo e aí o Vladimir Catarino vai me dizer se tem entrevista coletiva do técnico do Guarani ou não. Alguém do Guarani vai falar e a gente vai para as notas do jogo, comentário final para fechar a transmissão depois de Ponte 2, Guarani 0, Ponte Preta subiu. Quem subiu também no grupo da Ponte foi o Náutico, que venceu o Brusque 2-1. A derrota do Guarani beneficiou o Náutico sobe. E no grupo A, acesso para Londrina e São Bernardo.
São Bernardo, mais um time paulista agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta e Londrina fazem a final. Primeiro jogo em Londrina, no Paraná. Segundo jogo no estádio Moisés Lucarelli. Voltamos em 3 minutos. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 2514 1171. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. Liga aí. Aí, Felipe, obrigado. Muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 8 da noite, mais 9 minutos, 8 e 9. Ô, Vlad, e aí, entrevista de alguém lá do Guarani, Vlad? Não, todo mundo em silêncio, não deverá ter entrevista realmente pelo lado do Guarani no jogo de hoje após a derrota no derby. Eu falei que o fim de jogo é até as 10, vocês não acreditam? Não, a gente vai até 8h30 da noite. Então vamos lá, Felipe, prepara aí pra gente as notas do jogo. A gente vai começar com a Ponte Preta que venceu e o Vlad vai dar as notas pro time do Guarani. Mas vamos assim, no pique do rádio. Solta aí, Felipe. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo.
Começar aqui com o Marcelo. Diogo Silva, Marcelo. 10. Não adiantou, Vlad. Pacheco. 10. O Anderson. 10. Simon. 10. Vai ser tudo 10? Tudo 10. Não, mas tem que ser Aí nome a nome. demorou pra ele perguntar, né, cara? É, na primeira Não, eu já tinha porque aí matado. já ia... Arthur. 10. Rodrigo Souza. 10. Luiz Felipe. 1-0, 10. Elvis. 10. Diego Tavares. 10. Bruno Lopes. 10. Toró. 10. Gustavo Teles. 10. Kevin. 10. Serginho. 10. Lucas Cândido. 10. Até quem não entrou também 10. Marcelo Fernandes. 10. Tá. Só pra lembrar aí, né? Pra quem tira sarro do nosso camisa 10, Ponte fez 2 gols hoje, né? Assistência? Do 10. Os 2 gols. Diferentaço. O Elvis, vou dizer pra você, hein? Eu sou fã do Cajá. Pra mim, o Cajá é o segundo maior 10 da história da Ponte Preta. Depois do mestre, né? Mas se o Elvis levantar esse caneco aí, velho, aí não tem, né? Acho que é terceiro, porque tem o Roberto Pinto, né? De cá, Roberto Pinto. Ah, cara, então, né? Mas... Tá bom, eu tô tá falando, bom. Assim, aí pra mim vai ser o Elvis e aquilo. O ídolo não é só porque ele faz também no campo, né? É pelo que ele faz fora dele. E o Elvis segurou esse elenco aí na unha. Agora vamos pro Guarani. Vamos lá, vamos ver se o Vlad vai com gracinha também. Não, aqui. não vou não. Dalberson. 6. Cicinho. Cicinho não, Lucas Justin. Lucas Justin. 6. Rafael. 6. Alisson. 5. Emerson. 6. Kelvin. 6. Caio Melo. 7. Você tá de sacanagem comigo, pô. Fica na sua aí. Fica na sua aí. Você deu 10 pra todo mundo. As notas são... Mas não vou falar nada. Diego Torres. 7. A torcida do Guarani que tá ouvindo agora tá querendo pegar você na pancada. Eu parei, cara. Bruno Santos. Bruno Santos, 6. Mirandinha. 7. E tá faltando mais um. Dentinho. Dentinho, 6. 6. Aí entraram. Júnior Brandão. 5. Deixa eu pegar aqui. Cauã Jesus. Cauã Jesus. 5. Isaac. 5. Rapaz, eu juro por Deus que eu não vi o Isaac no jogo. Juro pela minha mãe. Gemerson. 5. E o Cicinho. 5 também. Matheus Costa. 5. Torcedor do Guarani. Me perdoe. Perdoe-o. Ele não sabe o que faz. Você, ele tá te criticando, tá te cornetando. Não, eu já disse isso, vou repetir. A nota mínima minha é 5. Eu não dou 0, 1, 2, 3, 4. Cara, imagina o torcedor do Guarani assistindo essa live agora. A nota mínima minha é 5. Os caras... Carlos, muda a partir de agora. Muda a nota de 1 a 5, de 0 a 5, vai. Tira de 0 a 10, pelo amor de Deus. Os caras perdem o derby. A Ponte Preta vai pra final histórica, primeira final de um campeonato brasileiro da história da Ponte Preta de 125 anos. O Guarani fica na Série C, perde o jogo de 2-0 e tem jogador que recebeu nota 7 aqui do Vladimir Catarino. Mas as notas são do Vladimir Catarino, tá? Então ele é o responsável por isso, tá bom? E a arbitragem do Daronco, o que vocês acharam? Rapidinho aí, vai primeiro o Marcelo, depois o Vlad. Ele controlou bem o jogo, pra mim, nota 7 pra ele. E aí? Não interferiu, né? Não interferiu em nenhum momento no resultado. Resolveu rapidamente os lances que poderia ter dúvidas do VAR. Eu também vou dar, pra diferenciar um pouco, eu vou dar nota 7,5. 7,5 pro Daronco. Isso. Também achei que ele mandou bem, viu? A arbitragem foi boa. A arbitragem foi... Não influenciou em nada no resultado. Não vou dar uma nota maior pra ele, porque a arbitragem brasileira realmente, ultimamente, tá péssima. Então, 7 tá bom, mas 7, cara, do nível que tá tendo de arbitragem hoje em dia, é um 10, viu, Daronco? Vai por mim. E outra, não é que eles não tenham tentado procurar alguma coisa ali pra atrapalhar. Com certeza procuraram, é que não acharam eles também. Eles procuram pelo em ovo, né? Tá. E agora aqui, gente, eu vou ter que ir aqui pro YouTube, mas eu tenho que fazer também o comentário final. Então, Felipe, a hora que tiver preparado o comentário final, você manda aqui, tá? Porque eu preciso fazer o comentário final e como a Ponte Preta venceu o jogo, né? E o Marcelo deu 10 para todo mundo, então a gente vai ter que eleger aqui um jogador em campo, né? Mas o Wilson Correia, nota 100. Severino Francisco, boa noite, Marcelo. O 15 ganhou do Primavera, 2-0. A gente tava assistindo aqui. Osmar Dangar. Que bela entrevista, parabéns. A APP colocou aqui um chupa. Wilson Correia, deu certo, subimos e vamos disputar o título, mas precisa sanear as finanças da Ponte Preta. Akira Miyamoto, boa noite, time FI, dupla vitória.
e ainda o Rodrigo na frente deles, tirando tudo. Simon ganha todas no alto e o Anderson todas embaixo. Essa dupla encaixou e deu super certo. Osmar Dangá, Marcos Lourenço, Ponte, macaca querida, amor da minha vida. Osmar Dangá, não entendi aqui. Marcos Lourenço, o Jorge 096. Só achei que o Marcelo tá demorando muito nas substituições. Ou era estratégia, mas o time parecia cansado a partir dos 10 do segundo tempo. Mas foram impecáveis, merecem demais. Vamos em busca do título. Jorge 096. Eu costumo dizer que o certo é que dá certo, né? A primeira alteração dele, se eu não estou enganado, foi a 17 minutos do segundo tempo, né? Isso. O Marco Lourenço, Marco de Jaguariúna. Parabéns aos jogadores de comissão técnica por essa grande vitória. Vamos ser campeão da Série C. Alegrar e deixar... Marco, eu não vou colocar a voz aqui, mas o seu recado tá no ar, tá? Silvio Seiko, dor de cabeça boa pro Marcelo. Diego Tavares pedindo passagem nesses últimos jogos. O campeonato é um concurso. Quem investe tempo, qualidade e dinheiro se dá bem. Então, né, Rafão? Quem investiu subiu. O Guarani investiu e muito, hein? Mais do que a Ponte, né? Agora a folha salarial do Guarani é bem maior do que a da Ponte, hein? Bem maior do que a da Ponte. Roberto César Santos. Muitos clichês do futebol nessa campanha da Ponte Preta estão sendo jogados aí na lata do lixo, tá? O Guarani nos empurrou para a Série C e nós deixamos eles na Série C. A Neuci Lucati escreveu aqui. Quando serão os jogos das finais? Próximos 2 sábados. Tem que fazer uma estátua desse elenco, principalmente do Elvis e do Diogo. Roberto César Santos, eu falei. Eu tenho que tomar cuidado com as mensagens aqui. Vai com calma, respira. Não tem pressa, cara. Joel A noite Silva, é uma criança pra gente. Festeja, tá dizendo ele aqui. É nóis. 8h17. Preparado o comentário final aí, ô Felipe? E nada de ninguém do Guarani. Que pena. Não, eu tinha que colocar pelo menos uma palavra de alguém do Guarani, né? Mas porque, não tem. Pô, né, o torcedor do Guarani merece que alguém fale, né? E repito, não é pra nós, né? Não. A gente não precisa ouvir. É o torcedor do Guarani que quer ouvir, né? Saber o que... Pelo menos uma satisfação pro torcedor, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente vai eleger o melhor em campo aqui, tá bom? Vamos lá então com o comentário final que vai lá pro YouTube dos canais de Futebol Interior. Agora o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, transmitimos o derby número 212 e deu vitória da Ponte Preta. Macaca venceu o Guarani pelo placar de 2-0, gols um em cada tempo. Bruno Lopes fez no primeiro tempo, Luiz Felipe de cabeça no segundo tempo, 2-0 para a Ponte. 2 assistências do 10, Elvis da Macaca, a Ponte venceu. Resumo da história, Ponte Preta vence, vai a 13 pontos no grupo B e sobe. Com a vitória da Ponte, o Náutico venceu o Brusque, 2-1 nos aflitos. E com a derrota do Guarani aqui, o Náutico, que começa a rodada na 4ª colocação do grupo, sobe. E o Guarani, que só dependia dele, infelizmente, pro torcedor do Guarani, não conseguiu acesso. O Guarani vai disputar a Série C em 2026. Neste grupo, então, que nós transmitimos o jogo da Ponte, subiram Ponte e Náutico. No grupo A, empate, né? Nos jogos 1-1, São Bernardo e Londrina, Caxias e Floresta. Subiram Londrina e São Bernardo, estarão na Série B no ano que vem. Lembrando que o Londrina faz a final com a Ponte Preta. A Ponte, por ter melhor campanha, vai jogar a segunda partida em casa, portanto, 2 próximos finais de semana. Primeiro jogo em Londrina, segundo jogo no Majestoso. E aí, Marcelo, 2-0 para a Ponte, você transmitiu o jogo. Me conte se achou justo o resultado, vitória da Ponte 2-0 no derby 212. No total do jogo, o resultado sim foi justo. A Ponte Preta mais confiante no jogo, né? O Guarani com uma confiança um pouco abalada devido aos últimos resultados. A Ponte já tinha a classificação assegurada para a Série B. O tanto que o gol da Ponte Preta, o primeiro gol do jogo, sai num contragolpe de uma bola que bate na trave do goleiro Diogo Silva da Ponte Preta. O Guarani ainda no primeiro tempo, eu acho que o primeiro tempo do Guarani foi até melhor do que o segundo tempo. Tem uma chance muito boa com o Mirandinha, que pega um rebote dentro da grande área, quase na pequena área, mas isola a bola, né? Poderia terminar o primeiro tempo em empate 1-1.
Aí a Ponte Preta faz o segundo gol. O Guarani, mesmo assim, ainda teve mais 2 chances de tentar pelo menos um empate. Parou no melhor goleiro do campeonato, na minha opinião, que é o Diogo Silva, o goleiro da Ponte Preta. O primeiro tempo do Guarani foi até melhor um pouco que o da Ponte Preta, mas se você colocar o total do jogo, a Ponte foi melhor e mereceu o resultado, Carlos. E aí, Vladimir Catarino, 2-0 para a Ponte no derby número 212. O derby mostra o que aconteceu durante todo o campeonato, né? Um time que encarnou a Série C, mesmo não sendo o lugar dele, no caso a Ponte Preta, desde o começo, entendeu como se joga a competição, muitas vitórias da Ponte Preta pelo placar de 1-0, exatamente da maneira que deve ser uma competição do nível da Série C. Do lado do Guarani, foi um campeonato claudicante, o time patinou muitas vezes, quase não se classificou à próxima fase, conseguiu a classificação, também perdeu na primeira rodada, conquistou depois 2 vitórias importantes, mas na reta final acabou perdendo fôlego, perdendo gás. A Ponte foi superior na partida, a Ponte foi superior no campeonato, mereceu a classificação, mereceu a vitória, mereceu o acesso e merece estar na final. E para mim é candidata ao título desta Série C, candidata forte ao título dessa Série C. Tá certo. Vladimir Catarino foi um repórter do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ponte venceu o Bugre no derby número 212. E agora, quando a gente fala que o derby é um jogo muito disputado, agora os números do derby mostram 212, né? A Ponte está a 1 vitória do Guarani. A Ponte conseguiu a vitória de número 70. São 70 vitórias da Ponte, 70 empates, 71 vitórias do Guarani. Aí dá 211. Por quê? Porque tem o primeiro derby lá em 1912, que o resultado é desconhecido. A Ponte passa o Guarani agora no número de gols. A Ponte chega a 276 gols contra 275 do Guarani. O Guarani tem 1 vitória a mais do que a Ponte na história de todos os derbys. Final, majestoso, derby 212, deu Ponte, Ponte Preta 2, Guarani 0. Comentário final. Então é isso, 8 da noite, mais 22 minutos. Lembrando que o comentário final sobe lá daqui a pouco no YouTube Futebol Interior. E tem também o meu blog no site Futebol Interior, o Planeta dos Macacos. Por lá a gente coloca as notas do jogo. Deixa eu abraçar aqui o nosso querido Arthur Eugênio Matias, que coloca aqui que sábado para esquecer. Ele tava torcendo pro Primavera, velho. Tava, né? Tava. Não deu, né, Arthur? A gente sabe que foi lá só pra dar um migué, né? O negócio dele tava aqui. Ele tava tenso, é porque não pode, né? Não pode. Hoje era jogo de torcida única, não é? Mas a preocupação tava aqui em Campinas. Ele foi lá só pra dar pra fugir do assunto e tentar esquecer um pouco, né? Eu fiz isso recentemente também. 8 da noite você foi correr, né? Foi dar uns trote, né? 8 da noite, mais 23 minutos. 8h23. Nada ainda, ô Vladimir? De entrevista? Nada? Não, até mandei uma mensagem aqui pro Luciano, que é o assessor de imprensa do Guarani, mas também sem resposta por enquanto. Tá certo. 8 da noite, mais 23 minutos. 8h23. O Palmeiras, pela Série A do Campeonato Brasileiro, vai vencendo o Juventude pelo placar de 4-0. Esse jogo é um jogo atrasado, né, do campeonato. E com esse resultado, o Palmeiras tá suplantando já tinha suplantado o Flamengo, né? Tava empatado, né? Tava pontos e um jogo a menos. Agora abre 13 de vantagem, né? Com o mesmo número de jogos. Com o mesmo número de jogos. Pois é. O Palmeiras vai se igualando aqui ao Flamengo na competição. São 26 jogos, agora o Palmeiras tem 58 pontos contra 55 do Flamengo, 52 do Cruzeiro. E o quarto colocado, gente, pasmem, Mirassol, 46 pontos. O Mirassol, nesse momento, está conseguindo vaga para a Copa Libertadores da América. O Juventude tá na zona do rebaixamento, né? Juventude, sim. Você vê como que é o futebol. Se o Caxias tivesse conseguido o acesso, provavelmente o ano que vem teríamos Caju na Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Juventude é um dos cotadíssimos aí para estar na Série B. Então vamos ter Londrina e Juventude, vamos ter São Bernardo e Juventude, vamos ter Náutico e Juventude, vamos ter Ponte Preta e Juventude, provavelmente. Uma informação, você falou do Caxias rapidamente aqui, o Júnior Rocha, que é o técnico do Caxias,
informação que vem lá de Limeira, tá? Poderá ser anunciado como técnico da Internacional para o Campeonato Paulista. O Júnior Rocha, que não conseguiu acesso lá com o time do Caxias, a Inter que não renovou com o Ademir Fessan, né, que fez um ótimo trabalho, mas não se sabe aí os motivos do não acerto da Internacional de Limeira com o Ademir, né? E a Inter que foi para a Série A2, né? A Inter disputa a Série C, mas ano que vem vai disputar a Série A2. Série A2. Do Campeonato Paulista, foi rebaixada. Portanto, o Júnior Rocha deve ser aí o técnico da Inter para a temporada 2026. O 15 de Piracicaba venceu, tá bom, gente? Venceu o Primavera 2-0. O 15 é campeão. O Primavera no primeiro jogo venceu o primeiro jogo da Copa Paulista por 1-0. O 15 2-0, no agregado 2-1. O 15 deve escolher a Série D, né? E o Primavera então fica com a Copa do Brasil. Ficaria com a Copa do Brasil, né? Vamos aguardar, mas não está nada definido ainda. O 15 tem prioridade. O 15 escolhe o que ele quer entre Série D e Copa do Brasil, e aí a outra vaga fica para o Primavera. O Primavera, financeiramente, vai estar com a bala, hein, o ano que vem, né? Porque se pegar a Copa do Brasil, já tem pelo menos quase 1 milhão na primeira fase, né? E vai entrar com certeza na primeira fase. Você escolheria qual, Carlos? Optaria pelo dinheiro da Copa do Brasil ou pelo calendário mais extenso da Série D? Então, o futebol, ele é business, né? Ele é grana, né? No caso do Primavera, é claro que uma Série C seria importante para você entrar no calendário nacional. Série D, no caso. Uma Série D, né? Mas o 15 de Piracicaba precisa voltar para o futebol nacional de novo, né? Então eu entendo que a Série D para o 15 seria mais importante nesse momento. Eu entendo. Apesar de deficitária. O 15 foi campeão, mas se o Primavera fosse o campeão, também ele ia escolher a Série D. Eu acho que os dois times sendo campeões... O Primavera já tinha declarado que ia jogar a Série D. Série D. Apesar de financeiramente ser bem pior, né? Ser bem pior, né? Mas é aquilo, a Copa do Brasil você não tem garantia de nada, Se eu sou presidente do 15, eu vou pra Série D, cara. Eu também vou pra Série D. Pois é. E se sou presidente do Primavera, também vou pra Série D. Mas tem dinheiro, né? Mas tem dinheiro, né? Tem que ter dinheiro, né? E a Série D ela é totalmente deficitária. Muito deficitária. No caso do 15, ainda tem a bilheteria que pode ajudar, né? Porque o 15 é um time que tem torcida, né? O Primavera tá saindo agora, né? SAF, o público é menor. Falta dinheiro, não tem. E outra, o Primavera tá no Campeonato Paulista, vai pegar uma bala também de grana. E o Primavera pode conseguir vaga na Série D no ano que vem pelo Campeonato Paulista também, né? Pode conseguir vaga pela Série D, para a Série D no Campeonato Paulista, mas aí ele conseguiria vaga para a Série D de 2027 e não para a Série D de 2026, e pode conseguir vaga também para a Copa do Brasil de 2027 pelo Campeonato Paulista. 8 da noite, mais 30 minutos. Vamos lá. Agora vamos eleger aqui o craque do jogo da Ponte Preta, só entre a gente aqui, entre o pessoal da bancada. Tá pronta a vinheta aí, Felipe? Então solta a vinheta. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. 8 da noite, mais 28 minutos. Marcelo, você deu 10 para todo mundo, mas você vai ter que escolher um craque da partida aí. Cara, eu vou votar no Luiz Felipe. Votar no Luiz Felipe pela reta final de campeonato que ele fez. Ele melhora muito o meio-campo da Ponte Preta jogando nessa posição. Luiz Felipe. Para você, Vlad? Eu voto no Elvis, o cara que deu as assistências aí para os gols, tem sido importante demais, está vivendo um problema particular muito sério, né? Disse inclusive na entrevista, mas pelo que vem fazendo em campo, né? Fez aí durante todo o campeonato, eu voto no Elvis. Aqui no nosso chat tem voto pro Diogo Silva, né? Obrigado, viu, você que participou aqui, mas hoje eu não vou abrir aqui pra internet porque era jogo de Ponte e Guarani, né? Mas vamos ficar aqui só na mesa mesmo. Mas agradeço aqui. Tem voto pro Elvis? Ainda não. Tem voto pro Elvis. Será que alguém votou no Luiz Felipe? Do Araguaia, Elevadores. Valeu. Deixa eu ver aqui. Não. Voto pro Elvis. Voto pro Luiz Felipe, Diogo Silva. Luiz Felipe tem, Luiz Felipe tem. Luiz Felipe. Então, Roberto César Santos, o craque do jogo, segundo ele. Mas é isso. É que eu não pedi aqui pro pessoal votar, né? Mas eu vou ficar também aqui com o Luiz Felipe, né? Tá jogando muita bola e fez o gol, né? Fez o segundo gol aqui. Panelinha, o Vladimir tá falando. Mas o voto do Vlad foi bom, porque o Elvis deu 2 assistências, né, cara? Não, o Elvis comanda o time da Ponte, né? Sim. E teve voto pro goleiro aí. O Diogo Silva, pra mim, é o melhor goleiro do campeonato, mas ele fez uma defesaça no jogo hoje. Silvio Seco também tá na nossa panela, vota no Luiz Felipe. Isso. O Jaci Ferreira vota no Diogo Silva, né?
Mas é isso. Um abraço. O Manuel Augusto entrou aqui para agradecer a Ponte Preta. Você é torcedor do Náutico, Manuel? Tá dizendo aqui, não ganhamos na Ponte, mas obrigado, Ponte. Mas se o Náutico não faz o papel dele lá também, é um abraço, Não, hein? mas não interessa, mas ele podia fazer o papel dele que fosse. Sim. Se a Ponte perde pro Guarani, já era. Se o Náutico ganha de 100-0 do Brusque e o Guarani ganha da Ponte, tchau. Já era. O Guarani acabou. subia. Acabou o campeonato. Subia e ia pra final. Então, amigo, vai ficar pra história. A Ponte ajeitou a vida do Náutico também. A Ponte ajeitou a vida do Náutico. E o Náutico fez uma força pra não subir também, fez. né? Perdeu os dois jogos em casa contra os principais adversários e quase só ganhou não do ganhou. Brusque. O Náutico só ganhou do Brusque. E quase não ganha. E ó, se eu sou torcedor do Brusque, aquele lance lá, eu ficaria... Então. Né? O Náutico não sei, só né? ganhou do Brusque nesse quadrangular, então que fez a gente uma força pra não subir também. Que a gente tava focado mais no derby que tava acabando, né? Mas realmente aquele último lance lá é um lance bem polêmico, pra rever. cara. O Manuel tá dizendo aqui que ele é torcedor do Náutico. E a gente fica feliz aqui, né? Torcedor ponte pretano que sou, pelo Hélio dos Anjos. Obviamente que o trabalho da imprensa campineira, disputar uma Série C realmente não é legal. E o ano que vem vamos ter que acompanhar a Ponte na B e o Guarani na C. Isso se o Arthur Eugênio der o espaço pra gente. Porque senão... Tudo garante que parece que o contrato tá renovado. Ai, que bom. Parece. Afinal de contas, Não iremos tem umas continhas pra pagar o ano que vem. Afinal de contas, iremos Arthur. pro 8º ano do projeto, entendeu? Projeto. O projeto. 8º ano do projeto. Assim, pra nós da imprensa era bom que subissem os dois, né? Agora, pro torcedor da Ponte Preta foi o melhor dos mundos. O torcedor da Ponte Preta hoje, se você encontrar um torcedor da Ponte na rua, é perigoso ele botar a mão no bolso, dá R$100 pra você, pô. Você pode fazer isso pra mim, por favor? O Jacir Ferreira votou no Diogo Silva, valeu. Silvio Seco, votei no Luiz Felipe. O Aprílio Oliveira, Guarani abandonou o torcedor, não merece subir. O Manuel Augusto coloca Náutico, Rafão, Jesus Cristo, salve o Guarani. Ricardo Palaro Souza, Guarani, vergonhoso, reflete a decadência. Diego Tavares jogou para o time, melhor em campo. Wilson Correia vota no Diego Tavares. Ele tá entrando bem. O pessoal bem. confunde um pouco, né? É Diogo Silva e Diego Tavares. Mas eu entendo, viu? Valeu. O Camilo Júnior, valeu, rapaziada. Mais uma vez, parabéns pelas transmissões, parabéns pelo profissionalismo. Foi sofrido, amigo. Camilo Júnior, que é filho do Camilo. Segundo o Vladimir Catarino. Valeu, Camilo. E o Manuel Augusto fala, foi sofrido, amigos. Manuel, a gente tava aqui acompanhando. Rapaz, o Náutico gosta, né? O Náutico gosta de fazer o torcedor sofrer, hein, velho? Pelo amor, mas o nosso Hélio dos Anjos aí foi cirúrgico, hein? Segundo o Vlad, o Júnior Brandão, centroavante do Guarani, é filho do Brandão. Gente... Nesse caso não, porque teria que ser Brandão Júnior e não Júnior Brandão, né? Gente... Poxa... Cara... Eu falei que ia até às 10 horas, você não acreditou, vai por mim. Eu queria tanto terminar o negócio, mas em alto astral, cara, em alto estilo, entendeu? Mas nós estamos terminando, pô. Nada ainda de entrevista. Mas nem respondeu. Os caras já estão na casa dele. Não, o assessor de imprensa nem respondeu o cara. A torcida do Guarani merece, merece respeito. Os caras entendem que não merece que falem, né? Que os caras falem. É o mínimo, seria o mínimo, né? Vamos esperar passar o domingo, aí a segunda-feira monta lá uma entrevista coletiva e tal. Provavelmente não fica, né, o diretor de futebol, não deve ficar o Rafão tá técnico. perguntando, cadê algum comentário sobre o futuro do Guarani? Ô, Rafão, não sei se você entrou na live agora, né? Mas a gente comentou depois que acabou o jogo, a gente comentou, viu? O Carlos deu informação lá do Farley, né? O Farley, que disse pro Elias Aredes em uma entrevista que a continuidade dele estava atrelada ao acesso à Série C, à Série B, né? Então a gente falou aqui do Guarani, sim. Depois que acabou o jogo, tá? Não sei se você tá chegando agora. Boa noite, mais uma vez acertei o resultado. Diz aqui o Matozinho, melhor em campo para ele o Diogo Silva. O Camilo Júnior, sim, sou filho do Leonildo de Souza. Meu pai foi pioneiro nas áreas de Campinas. Perguntem pro Elcio. Um abraço. Ô Camilo, obrigado, viu? Obrigado por estar conosco aqui, a gente agradece, viu? Boa, Camilo. Um abraço beijo no seu coração, Onde obrigado aí pela audiência e pela sintonia. Quem mais aqui? Abraçar o Marco Lourenço, também que deixou mensagem, valeu. Neucilo Cato, João Limírio Neto, que votou no Diogo Silva como melhor em campo. Fábio Ramos,
O Fábio Ramos diz aqui, Bugre vai colecionando decepção. Esse time não tem garra, judia da torcida. Ó, eu falei aqui, vou repetir rapidinho. Pra mim o Guarani errou nos 2 derbys. E falei antes e vou repetir aqui. Esse negócio de tirar o time da cidade pra ir pra outro lugar, e você perde totalmente o foco, você perde o clima. Nos 2 derbys, e o Vlad tá aqui, eu posso falar aqui como Ponte Pretano olhando de lado, mas nos 2 derbys me parece que a Ponte Preta estava muito mais pilhada. E derby, meu amigo, se ganha. Você joga, mas você ganha. E ganha como? Com força. E o Guarani parece que era um jogo qualquer, cara. Não, eles tentaram tirar tanta pressão, né? Que Nos tiraram dois. mesmo. No né? primeiro turno e hoje. Nos dois. Tiraram mesmo. Tiraram o foco. Tiraram o foco, né? Nessa parte, eu detesto concordar com o Carlos, mas eu tô com ele. Eu acho que derby você não tira o time da cidade. Você não tira o time da cidade. Você coloca o time no clima do tem que derby, colocar... né? Agora você vai fazer uma pré-temporada. Porque jogador de bem. futebol é tudo Nutella. E o que leva o time é a torcida. Você Aí tira da torcida. A torcida faz uma baita festa e você tira da torcida o time? Pô, peraí, né? Peraí, o Guarani, querendo ou não, tem um campo de treinamento bom, dá pra treinar em Campinas. Pô, a Ponte fez isso, caramba. Nos 2 ainda, né? O Rafão pergunta, qual a diferença de vencimento entre os 2 times de Campinas? Ô, Rafão, eu fiz um levantamento no começo da temporada, no começo da Série C, e a folha salarial do Guarani girava em torno de R$800 mil. A da Ponte Preta, no levantamento que eu fiz, está no site futebolinterior.com.br, inclusive repercutiu depois em outros sites, era mais ou menos em torno de 1.400.000. Só que o que aconteceu? O Guarani contratou um outro time. Se você pegar o time do Guarani no começo do campeonato, com esse time que terminou o jogo aqui, totalmente diferente. Totalmente diferente. O Guarani teve um aporte financeiro, e todo mundo sabe que teve, do Graziano, que é patrocinador do Guarani e também é investidor lá do São Bernardo. O Guarani teve um aporte financeiro quando trouxe, né, quando muda a comissão técnica, tudo, fez um aporte financeiro e a folha do Guarani passa dos 800 mil para mais ou menos 1.300.000. E a da Ponte Preta caiu. Por que caiu? Porque a Ponte Preta perdeu Dudu, Emerson, me ajuda aí, Marcelo, Maguinho, Jean Dias. Teve mais um jogador que foi embora. O zagueiro lá, o Concha. Não, esse foi embora. Até, sai da folha. O Vicente Concha, o Gustavo 25 também, mas teve mais um jogador que foi embora, além desses. A Ponte perdeu mais um jogador. Vitor Andrade, que tá no São Bernardo, que foi pro São Bernardo, que subiu com o São Bernardo. Então, com o decréscimo dessa folha, a Ponte só contratou o Léo Kovic, quando o Danilo Barcelos machucou, e depois a Ponte contratou o Kevin. Com esses descontos, e quando eu falei o salário, não, Corsato, você tá louco. Pra você ter uma ideia, Maguinho e Jean Dias ganhavam mais de 3 dígitos. Tá? Sim. Ganhavam mais de 3 dígitos. Opa, ganhavam mais de 3 dígitos. Que o Elvis. Tanto que o Jean Dias, ele recebeu proposta pro Guarani e veio pra Ponte. Que a Ponte pagou mais. Né? Então, eles ganhavam mais que o Elvis. E a folha salarial da Ponte ficou em torno de 1 milhão. E a folha salarial do Guarani subiu para 1.300.000. Então, nesses últimos meses, a folha salarial do Guarani, ela foi maior do que a folha salarial da Ponte Preta. E você falou, Carlos, sobre o time do Guarani que estreou na Série C, olha, só estavam em campo hoje e estiveram contra o Maringá naquela primeira rodada o Lucas Justin, o Rafael, o Emerson e o Caio Melo. Apenas 4 jogadores. 11 estiveram naquela partida e estiveram hoje também em campo. Pois é, o Guarani contrata um time inteiro e o Lucas Justin só jogou porque o Cicinho tá voltando de contusão, senão seria o Cicinho o titular. O Guarani muda completamente o seu time e aí a folha salarial do Guarani aumentou. Então, em números redondos, a folha salarial do Guarani mais ou menos 1.300.000, a folha salarial da Ponte 1 milhão. Se formos colocar tudo, né, fazer uma média, né, o Guarani começa pagando menos, termina pagando mais, a Ponte começa pagando mais, termina pagando menos, igual, né? Igual, só que pra Ponte Preta deu certo, pro Guarani deu muito errado. No caso da Ponte Preta, inclusive, foi Nossa Senhora do Majestoso que ajudou, né? Porque eu não sei não, viu, se com o Dudu tomando aquele monte de cartão, o Maguinho não jogando nada, o Jean Dias não jogando nada, jogando bulufas, né?
sei não se a Ponte Preta conseguiria. E com aquele futebol pragmático que a Ponte jogava, porque com o Marcelo Fernandes, a Ponte, além de ganhar, tá jogando bem, né? Não sei não se a Ponte ia conseguir o acesso. Mas aí é aquilo, né? Não dá para falar sobre hipóteses. O que a gente tem é que a Ponte subiu com o Marcelo Fernandes e o Guarani, que entregou o Marcelo Fernandes para a Ponte Preta, não subiu. Como o Guarani não contratou o Jean Dias? Expliquei aqui. Amigos, o Guarani começou melhor o jogo, diz aqui o Manuel Augusto. Falei aqui, pô. Já votaram, mas o melhor em campo foi o Luiz Felipe, pela transformação, pela entrega e pelo gol, diz aqui o Neuri. Tem muita gente comigo, hein? O Guarani errou no Náutico, tentaram tirar o foco do Marcelo Fernandes. Tá dizendo aqui o Jacira. Silvio Seico. Boa, Neuri. Cirúrgico. Hoje novamente o placar não mostrou superioridade. Só o Toró perdeu uns 3 gols hoje. Depois que estava 2-0, o Diogo Silva fez 2 defesas. E aquele pênalti pro Guarani quando estava 1-0? Na TV mostrou claro que teve mão do zagueiro da Ponte. Tá dizendo aqui o Luciano. Aquele bate-rebate que teve lá dentro da área. Ele chuta a bola bate o jogador do Guarani, volta, bate, chega até bater Luciano, na mão dele. Não achei pênalti. Também não achei, não. Mas aí se a gente for olhar então, e no primeiro jogo, no primeiro derby, é que a Ponte ganhou, né? Um gol da Ponte mal anulado, pênalti em cima do Gé não dado. É isso. É aquilo, né? Eles vão errar lá e vão errar cá. A Ponte ganhou com a saída dos jogadores, diz aqui o Jacir. Diego Torres jogou sem contestação, diz o Rafão. Carlos Lemos Matozinho, Matheus Silva, metade do salário. Também tem que diminuir isso aí, porque ele foi pro Náutico. Subiu, hein? Jacir Ferreira valorizou a base. Fez gol contra hoje. Quase que ele estraga. O volante do Guarani errou no gol da Ponte, diz aqui o Rafão. Foi. A gente falou, o Kelvin. Carlos Lemos Matozinho, Elvis Vivo, 130 mil. Não sei não, o Elvis baixou o salário, viu, ô Matozinho? A informação que eu tenho é que o Elvis tá ganhando menos de 100, tá? Jaci Ferreira. Eu também tenho essa informação, é um absurdo. Por isso que eu falei menos. O Maguinho e o Jean Dias ganhavam mais que o Elvis, cara. Esse é o fim do fim, tá? Esse é o fim do fim. Esse é o fim do fim mesmo. Né? O Elvis, gordo do jeito que tá jogando, foi importante demais aí pro time da Ponte. A Ponte, e ainda bem que ele tá gordo, porque se ele não tivesse gordo, ele não tava na Série C. A Ponte agora tem jogadores da base, bons jogadores, diz aqui o Jacir. Parabéns aos jogadores e comissão técnica. O Marcos Lourenço. Ô Marcos, me perdoe, mas eu não vou ler aqui o seu adjetivo pro Guarani, tá? Torcida... 12º jogador, é o Marco de Jaguariúna. Valeu, Marcão, você acompanha meu trabalho, você sabe que o respeito pelo Guarani é muito grande, mas a mensagem tá aqui, tá? Matozinho, com o Valentim, muitos defendendo, não chegaria na final. E retorno à Série B. Então, Matozinho, eu defendi o trabalho do Valentim e ele classificou a Ponte com 27 pontos. A Ponte estava classificada, porque eu vou lembrar que o Guarani se classifica na 7ª colocação com 27 pontos. Sim. Então, o Valentim sai na 16ª rodada e deixa a Ponte Preta classificada, né? Mas o trabalho do Marcelo Fernandes, inegavelmente, foi muito bom e o Valentim, o acesso tem que ser colocado na conta dele sim. E ele vai tirar o América Mineiro do rebaixamento, tá tirando. O ano que vem vamos ter Ponte Preta e Joga América. Feio pra caramba o América, mas tá conseguindo resultado. O América é a Ponte Preta inscrito sim. Na Série B. E o treinador do Guarani, que largou o Ipiranga e ferrou os dois. Pois é, são escolhas na vida, né? São escolhas. O Matheus Costa, quando sai do Ipiranga, o Ipiranga estava bem, ele sai do Ipiranga, o Ipiranga cai de ponta cabeça e ele consegue classificar o Guarani, mas não consegue o acesso para o time do Guarani. A princípio ele não ferra, ele classifica o Guarani, coloca o Guarani entre os 8 melhores do campeonato, né? Eu gosto do Matheus Costa, eu acho bom treinador. Agora a gente tem que ir rapidinho aqui, Carlos, que o ano que vem, lembrar que o ano que vem a temporada começa mais cedo. Então, isso serve para o Guarani, serve para a Ponte também. Já tem que pensar na temporada do ano que vem. Lembrando que o Campeonato Paulista, que já era tiro curto, agora é mais curto ainda. Mais curto ainda. O Guarani não subiu no momento quando demitiu o ex-técnico. Meu coração está com muita alegria. Ponte, macaca querida, amor da minha vida. Marco de Jaguariúna. Também gosto dele, principalmente em derby. Não ganha nenhum, tá dizendo aqui o Neuri Menezes. Acho que ele tá falando do Matheus Costa, né? Porque o Matheus estreia com empate e depois 2 derrotas. E o Marcelo Fernandes, pelo contrário, né? Rapaz, a torcida do Guarani
deve estar pé da vida, porque olha só Cara, não dá pra escrever. Se o Marcelo Fernandes fosse escrever um filme, eu acho que nem se ele gostasse muito dele, ele não escreveria esse filme. E é aquele famoso filme onde... vou colocar ele como mocinho, mas o mocinho se dá bem. Porque o mocinho, ele é demitido e depois ele tem a oportunidade de jogar e fazer mais 2 derbys e ganha os 2. E ele é demitido antes de um derby. Antes de um derby. Quer dizer, essa história do Marcelo Fernandes vai ficar pro todo e sempre. Muita gente sacramentou o fim da carreira dele, né? Quando ele foi demitido pelo Guarani, muita gente disse que ele já não teria mais outras oportunidades, né? E a Ponte deu a chance a ele. Surpreendeu, né? Muita gente ficou surpresa com a contratação da Ponte Preta. Muita gente criticou, inclusive, isso, né? E acabou dando muito que certo. a Ponte estava tirando da cara do torcedor, né? O Rafão tá dizendo que o Muricy coloca o Bugre na Série A. Jacir Ferreira, não podemos esquecer do Brigatti, hein, que foi atrás do Marcelo Fernandes. E amém, porque quem me acompanha o meu trabalho sabe que ele não era o primeiro nome, tá? O primeiro nome... outros recusaram. O primeiro nome, inclusive, nós ganhamos dele, né? E o time dele caiu. O Neuri Menezes, daqui a pouco... voltando para Niterói, sem voz e feliz. Grande Neuri. Neuri estava em Campinas. Veio lá do Rio de Janeiro para Campinas para acompanhar a macaca querida. Valeu, Neuri. Um abração para você. Dá um tibu em Copacabana amanhã por nós. Ô, Vladi. Oi. Diz aí para mim o seu destaque final, já que não tem nada aí do Guarani. Mas já? Nós vamos até às 10? Não, 8h46. Agora, pro Guarani é juntar os cacos, né, Corsato? E muitos cacos ficaram desta eliminação, desta derrota dolorida, né? Não somente pela derrota, mas pelo fato do time não ter conseguido o acesso. Agora é pensar na próxima temporada. Tem Campeonato Paulista logo aí em janeiro. Tem Série C do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Guarani espera ansiosamente por uma restauração, mais uma vez, uma reestruturação. Forte abraço para você, forte abraço para o Marcelo, para o nosso Felipe, para todo mundo ligado conosco aqui nos canais FI. Valeu, Vlad. Esse Vladimir Catarino que ficou aqui na reportagem do estúdio para esse derby número 212. Uma honra também trabalhar com o grande Vladimir Catarino. E aí, Corsato, a gente tem que fazer a ficha técnica do jogo, né? Então, pode fazer... Deixa eu ver, o Felipe já sentou ali, então vou pedir para ele colocar a vinheta da ficha técnica do jogo para depois trazer o seu destaque final depois da vitória da Ponte para cima do Guarani pelo placar de 2-0. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Muito bem, Campeonato Brasileiro Série C 2025, sexta rodada, quadrangular final, a última rodada dessa fase, Estádio Moisés Lucarelli, sábado 11 de outubro de 2025, derby 212, e a Ponte Preta venceu com o Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Simon, Arthur, Rodrigo Souza, depois o Lucas Cândido, Luiz Felipe, depois o Gustavo Teles, Elvis, Diego Tavares, depois o Kevin, Bruno Lopes, depois o Serginho e o Toró, time do técnico Marcelo Fernandes. O Guarani jogou e perdeu com o Dalberson no gol, o Lucas Justen, depois o Cicinho, Rafael, Alisson, depois o Gemerson e o Emerson, Kelvin, Caio Melo, depois o Isaac, Diego Torres, depois o JR Brandão, o Dentinho, depois o Cauã Jesus, o Bruno Santos, o Brunão e o Mirandinha, Matheus Costa, o treinador. O time do Guarani teve... deixa eu ver aqui. O Rafael amarelado, o Cicinho amarelado, 1, 2, o Caio Melo amarelado, 3, o Bruno Santos e também o Mirandinha. 5 cartões amarelos pro Guarani. Pra Ponte Preta, Rodrigo Souza tomou cartão, Luiz Felipe tomou cartão. Deixa eu ver se teve... o Gustavo Teles também toma cartão amarelo. Portanto, foram 8 cartões, 5 pro Guarani, 3 pra Ponte Preta. Anderson Daronco, árbitro da partida gaúcho, Michael Stanislau, né, do Rio Grande do Sul, auxiliado também o Anderson Daronco na bandeira 2 pelo Thiago Augusto Diel. Quarto árbitro, Luciano da Silva Miranda e o VAR, Rodrigo Nunes Dissa. Os gols do jogo, primeiro tempo Bruno Lopes, depois de uma bola na trave do Guarani, no contragolpe, o Bruno Lopes manda a bola para o fundo da rede, 7 minutos do primeiro tempo. A 29 do segundo tempo, cobrança de escanteio pelo lado direito do 10, capitão Elvis, na cabeça do Luiz Felipe, que mandou a bola para o fundo da rede. A 29 minutos do segundo tempo, placar de Ponte Preta 2,
Guarani 0. Tivemos 17.363 torcedores para R$ 394.180. No derby, 212. No sábado, 11 de outubro, Del Ponte 2, Guarani 0. Ficha técnica do jogo. Agora, Marcelo, seu destaque final. Macaca venceu. Sempre um prazer estar junto com os amigos aqui no Portal Futebol Interior, a rapaziada da Valinhos FM. Narrar um derby é um negócio muito gostoso, né? Independente de se a gente torce pro time A ou pro time B. Eu tentei, todo mundo sabe aqui que eu sou torcedor da Ponte Preta, não escondo isso de ninguém, mas quando estou trabalhando no Portal Futebol Interior, fazendo transmissão aqui, o único jogo que eu tento ser imparcial é o derby. Os outros eu sou parcial, eu torço para Ponte Preta. Tentei fazer uma transmissão imparcial e fiz o que pude, fiz o meu máximo. Parabéns para Ponte Preta, que o ano que vem está na Série B, ainda tem a disputa do título. Parabéns para todos que subiram, né? Porque são 4 vencedores. Um campeão na Série C, mas 4 vencedores. Segunda-feira, 9 da noite, lá no YouTube, Hora da Macaca, a gente se encontra para prosear, para trocar uma ideia. Valeu, Carlos. Um abraço para você, para nossa audiência. E até mais, tchau. Esse Marcelo Corsato, fechando então aqui o fim de jogo dos canais de Futebol Interior. A gente, 8h51. O jogo terminou às 7 horas da noite, né? E nada do Guarani. A gente tentou aqui, ficamos até estendi um pouquinho mais para ver se a gente poderia prestar esse serviço, esse trabalho pro torcedor do Guarani. É isso, gente. Para Casa do Perfurador Campinas tem tudo para o seu poço artesiano com entrega rápida, atendimento personalizado. Pediu, chegou. 2514-1171. Junto conosco também, concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Hoje é sábado, hein? Seu time ganhou, tá feliz? Pede uma pizza. Seu time perdeu? Não tem problema, a pizza vai cair bem também, tá? Pizza do Dadá, 997-88-3821. E o bom aí do WhatsApp é que você salva uma vez, depois vai conversar com eles e pedir toda hora, vai ver o cardápio. 997-88-3821. Consulte condições de entrega. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Toda semana você concorre a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia em Souzas, 155 anos e muita tradição. Casa do Perfurador, tudo pro seu poço artesiano e placar ao vivo. Futebol Interior, o mais completo. É isso, hein? Transmitimos Derby 212, vitória da Ponte 2-0 pra cima do Guarani. Estive aqui ao lado do Marcelo Corsato, que transmitiu o jogo, do Vladimir Catarino, do Pedro Lino, lá no estádio. Pedro fez um ótimo trabalho por lá, entrevistando vários jogadores da Ponte Preta. E também agradecendo aqui o nosso Felipe Marques, da mesa de áudio e vídeo dos canais Futebol Interior. Direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Em respeito ao Guarani, eu não vou fazer aqui o meu fechamento padrão de jornadas esportivas, tá? Porque meu fechamento ele é focado para homenagear o torcedor da Ponte. Mas em respeito à torcida do Guarani que está na nossa live e que é o grande adversário da Associação Atlética Ponte Preta, em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Um abraço do tamanho de Campinas para você e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.